Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 4 da tarde, mais 4 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. 4 da tarde, 4 minutos, 30 segundos, tá parecendo o Zé Bétio falando a hora certa de segundo em segundo. Grande Zé Bétio, ícone do rádio, né? Quem gosta de rádio é das décadas de 70, 80, não teve como não acompanhar Zé Bétio no Rádio do Brasil. Bom, vamos falar em rádio, né? Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, estaremos em FM 87,9 na Valinhos FM. Por hora, aqui no YouTube oficial dos canais Futebol Interior, na jornada passada, hein? E aí não tem essa, tá? Aí parabéns pra todo mundo, que aí tava Coral, tava Corsato, tava Albert Cavalcante, só não tava o Pedro Lino, né? Pedro Lino não tava, mas Marcelo Corsato, né, já falei, eu tava também na transmissão, tava o Bolacha, o Felipe tava só de alma, mas tava, enfim, ó, chinelada na concorrência, velho. Não, sabe o que é? Que a gente tem que falar, né, porque fica entalado durante 25, não, calma, você não pode falar ainda, 25 rodadas, calma, não chamei vocês, pô, esse espaço é meu, calma, fica entalado 25 rodadas, e é o seguinte, cara, quando a gente ganha, ninguém fala nada, entendeu? Nem a chefia. Você tem que mostrar pra chefia, ó, ganhei, tá? Chefia normalmente cobra quando vai mal. Foi mal, né? É a vida, né, cara? Mas bora que bora. Eu tinha que fazer esse desabafo no início da transmissão. Pelo menos a nossa transmissão ganhou. Já os times de Campinas, Deus do céu, que coisa horrorosa. Gente, e hoje, mais uma tarde daquela, né? Tem Ponte em campo, tem Guarani em campo, eu não sabia.
porque com certeza também não faço muitas contas, né? Porque não acompanho, por questões óbvias, né, números afincos do Guarani. Com certeza o Albert tinha essa informação e já chegou até a passar na jornada. Mas eu não sabia, o Guarani já está 22 rodadas na última colocação. E isso eu já tenho aqui, que a Ponte Preta, se perder hoje para o Botafogo, vai entrar na zona do rebaixamento a primeira vez. E o duro é que está chegando no final da competição, né? Isso é muito ruim. Bom, esperamos que as duas equipes vençam, né? Esse é o objetivo, e que nós também aqui na transmissão, tá? Bom, pelo que o Wendel Coral já tá fazendo aqui, eu não vou nem olhar para mim não ficar triste. 4 da tarde, mais 7 minutos, porque 4 e 7 já chegou a escalação, e o repórter já pegou a escalação, então... Vamos lá, para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, 3242-3125, 3242-3125, sabadão, hein? Que beleza, uma pizza do Dadá, show de bola. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, gerando a nossa transmissão, o nosso titular aqui da mesa de som, o grande Felipe Marques. Na equipe técnica, que ainda tem o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Valinhos FM, equipe técnica com a Mayla Siqueira e o nosso Mr. X, que trabalha pra caramba, hein? Esse sabadão, ele tá de plantão daqui a pouquinho às 4h30 da tarde. Lá na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco. A direção executiva aqui dos canais Futebol Interior do Elcio Paiola. Direção comercial do Giovanni Paiola. Giovanni, ó, pra nós, hein? Tem que vender mais cotas, Giovanni, já que seu Santos tá bem. Direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você uma ótima tarde, um excelente final de semana e que o seu time vença. E eu espero que o seu time não seja, respectivamente, né, Botafogo e Ituano, pela ordem, tá bom? 4 da tarde, mais 8 minutos. Hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Bora lá então, trazendo aqui as informações da Macaca. Primeiro destaque do repórter Wendel Coral. Pela cara dele, ele não gostou da escalação do professor Nelson, mas é ele que vai dizer, né? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, grande abraço pra você, boa tarde! Wendel Coral! Fala, Coral! Fala, Corsato, boa tarde pra você, um abraço pra todos que nos acompanham aqui na Rádio Futebol Interior. Chegamos à 30ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje no estádio Moisés Lucarelli, um confronto de 6 pontos. Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta, as duas equipes com 32 pontos na tabela de classificação. Mas a equipe de Ribeirão Preto tem uma partida a menos. Se a Ponte perder o jogo hoje, ela entra pela primeira vez nessa competição no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e o que já está ruim fica ainda pior. O empate deixa a Ponte Preta, pelo menos até o término da 30ª rodada, fora do Z4, mas é claro que a Ponte quer primeiramente voltar a vencer dentro da sua casa, sob seus domínios, contando com o apoio do seu torcedor. Nos últimos 5 jogos em Campinas, 1 empate e 4 derrotas, o que culminou aí, claro, nessa sequência negativa que reaproximou a Ponte Preta do Z4 da competição. O técnico Nelson Batista promove muitas mudanças no time titular. Testou várias formações ao longo da semana e o time que vai a campo hoje com muitas surpresas. Escalado no gol, Pedro Rocha. Hoje o lateral direito é João Gabriel. E destacado do time titular na última rodada, volta a equipe entre os 11 iniciais, Matheus Silva ao lado de Castro, que permanece na zaga, assim como jogou no segundo tempo da rodada passada contra o Novo Horizontino. Fechando o sistema defensivo da equipe, mesmo com o retorno de Gabriel Risso, é improvisado pela primeira vez no setor Luiz Felipe, que costumeiramente joga na lateral direita. No meio-campo, Emerson Santos e Dodô. Elvis vai para o banco de reservas. No ataque, Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. Repetindo a ponte, Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Castro e Luiz Felipe. Emerson Santos e Dodô, Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. Esse é o time da Macaca do técnico Nelson Batista, Corsato. Muitas mudanças no time da Macaca. Eu falei, né, na jornada esportiva, falei ontem no Arena W Sports, no comando do Wilson Rocha pela manhã,
de que a Ponte Preta, depois de 29 rodadas, descobriu que não tem um time titular, né? E dos titulares que eu havia colocado aqui da Ponte Preta, né? Pedro Rocha, Elvis e Dodô, não colocando o Jé que está fora por contusão, um já não é mais titular, que é o Elvis, que foi para o banco de reservas. Daqui a pouco quero saber do Coral e da nossa audiência se concorda com o Elvis indo para o banco de reservas. Olha, eu vou ser sincero para você, acho que tinha que mexer mesmo. O Elvis precisa dar uma melhorada na condição física dele. Ele coloca jogadores com mais saúde para esse jogo. Vamos esperar que tudo dê certo, né? E o destaque do adversário da Ponte, hein? O Botafogo, que não começou a rodada no Z4, mas com a vitória ontem do CRB para cima do Paysandu em um jogo eletrizante, entrou na zona da degola, tem o mesmo número de pontos, mas é o primeiro time ali no Z4 desta Série B do Campeonato Brasileiro. O que você destaca do Pantera, hein, Coral? O Botafogo que tem um jogo a menos do que em relação à Ponte Preta. O adversário desta tarde de sábado no estádio Moisés Lucarelli conta com o retorno de Fábio Sanches, zagueiro ex-Macaca, cumpriu suspensão na última rodada contra o Vila Nova. Quando a equipe do Botafogo conseguiu o empate, retorna ao time titular. Tem a estreia hoje do técnico Márcio Zanardi, que estava no Goiás, treinou São Bernardo também. O treinador começa a sua trajetória hoje como técnico do Botafogo, justamente contra a Ponte Preta. O Botafogo que costuma jogar com 3 zagueiros. Um detalhe, o técnico Márcio Zanardi, que chegou esta semana, fez todas as atividades aberta à imprensa de Ribeirão Preto. Portanto, o Botafogo que busca, junto com o seu ataque, Douglas Baggio, camisa 10, capitão do time, Victor Andrade e Alexandre Jesus, atacante ex-fluminense, que já tem 4 gols na Série B. Quem sabe surpreender a Ponte, sair da zona de rebaixamento e ganhar um fôlego extra até o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Confronto direto, jogo difícil para as duas equipes, que promete bastante daqui a pouco em Campinas. Carlos. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo destaque do Pantera, ou Botafogo. A bola vai rolar às 5 da tarde. Esse jogo comanda aqui dos canais Futebol Interior. Pela 30ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Guarani em campo também, hein? E para trazer os destaques do Bugre, ele, Albert Cavalcante. E aí, Albert Cavalcante, como é que tá o amigo? Grande abraço para você, boa tarde, tudo bem? Wendel Coral, opa, agora de novo. Boa tarde ao Carlos Corsato, ao Wendel Coral, ao Felipe Marques, um abraço, em saudade de você. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior, como sempre, nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. O Guarani ocupa a última colocação, no 20º lugar com 25 pontos, 3 a menos do que o próprio Ituano. Mas mesmo que vença a equipe do Ituano, o Guarani não passa. Tudo porque a equipe do Ituano tem 8 vitórias, o Guarani tem apenas 6 vitórias, isso mesmo. E para esse jogo, existia o problema entre Luan Dias. Ele joga ou não joga, A dúvida do técnico Alan Al, durante a semana houve os treinamentos, a equipe do Guarani, e o Luan Dias aparece, entre os selecionáveis para essa grande partida, o famoso clássico dos desesperados, o Ituano buscando a vitória, para poder chegar, às equipes que estão fora do Z4, assim como o Guarani, que mesmo com o jogo a menos, o Guarani está na última colocação, o Guarani precisa dessa vitória desesperadamente. O Guarani que vem de 2 partidas com uma derrota e um empate em casa, o Ituano vem de 3 derrotas, o técnico, o Alberto Valentim, durante a semana, cobrou muitos jogadores, cobrou muita atitude para que a equipe saia dessa situação. E no Novelli Júnior hoje teremos o famoso 5 ônibus da torcida do Guarani foi para Itu e haverá promoção de ingressos, o Ituano fez a promoção de ingressos, R$10 aí para os torcedores do Ituano. Dito isso, Carlos Corsato e amigos, para o campo, para o gramado, que irá tentar tirar o Guarani começar, galgar passos maiores no campeonato, o técnico Alain mandará a equipe em campo com Pegorari, Pacheco, que volta após um período aí no banco de reservas, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson. Gabriel Bispo, depois de tanto pedir, questionado o técnico Alan Al em coletivas, acabou aparecendo o Gabriel Bispo. Estranho. Matheus Bueno e Luan Dias. Luan Dias volta. Lembrando que na equipe, no jogo contra o Avaí em casa, ele estava também entre os relacionados. Após testes, ele acabou ali sendo vetado e Pierre acabou entrando em seu lugar.
João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Repeteco do Bugre, Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. E só lembrando também, quem volta de suspensão é ele, o nosso Matheus Bueno e Luan Dias. João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. E só lembrando também, quem volta de suspensão é ele, o nosso Reinaldo, que não faz falta nenhuma, porém, entretanto, está no banco de reservas. Carlos Corsato. Tá aí o Albert Cavalcante trazendo aí o seu destaque, né? Mas é corneta, hein, Albert? Ah, não, o Reinaldo não dá, né? Reinaldo não dá. Lembrando que o Reinaldo, a melhor partida do Reinaldo com a camisa no Guarani foi contra o Ituano pela segunda rodada do Campeonato Paulista, onde o Guarani venceu por 3-0 e um dos gols foi feito por ele. Depois disso, meu amigo, vai que, né? Vai que, né? A esperança é a última que morre. Morre, mas é a última. 4 da tarde, mais 16 minutos. 16 e 16. Empatamos no relógio aqui. Então, o negócio é ganhar, hein, Carlão? O negócio é vitória. O negócio é vitória, porque tá feia a coisa pra nós. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Bora lá, hein? Quero a sua participação aqui pelo YouTube dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a partir das 4h30 da tarde, Carlos, estaremos lá na Valinhos FM em 87,9. Oi. Uma informação aqui, né, do departamento, né, de futebol do Guarani. No banco de reservas, né, o Vladimir não foi relacionado devido a um trauma no cotovelo. Né, então, Douglas Borges, ele mesmo, né, o chama-gol está no banco de reservas. Caso o Pegorari sinta alguma coisa, tomara que não, né, é o Douglas Borges, hein, é ele mesmo. Chutou, é o goleiro Neston. Chutou, tomou. Francisco Renato de Paula Júnior. Você fala que eu sou corneteiro, né? Meu Deus. Mas ele tem razão, né? Eu tive 22 rodadas lá encravinhado na última colocação. Não é fácil, não, hein? Deus do céu. Francisco, como diria o grande Edu Pinheiro, Deus do céu. Francisco Renato de Paula Júnior, Ponte 2, Botafogo 1. Silvio Seico, boa tarde, Corsatos. Boa tarde, nação. Hoje é vencer ou vencer, hein? 0-0 tá valendo. O Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Vitória hoje. Vocês irão printar a tela, amém, Gustavo? Silvio Seico, mudar é preciso, não precisa convencer, precisa vencer. Marco João Carvalho, eu vou torcer muito para nós hoje, mas não estou otimista. Espero estar errado. Mas Nelsinho perdeu o elenco e o presidente pensa que estamos nos anos 90, diz aqui o Marcos João Carvalho. Eu quero a sua participação, tá? No nosso canal aqui do YouTube Futebol Interior. 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve início na quinta-feira. Vitória do Operário 3-2 para cima do Chapecoense. O América venceu o Curitiba 2-1. Esse jogo transmitimos, aliás, os jogos, né? Transmitimos na quinta Operário Chapecoense, na sexta América Mineiro 2, Curitiba 1, com a Esportes Malaguenha, o comando do nosso querido Moura Júnior. Ontem o CRB de virada venceu o Paysandu 3-2, o Avaí empatou, nossa, que jogo ruim, hein? Avaí e Brusque empataram em 0-0. O Amazonas venceu, então, líder da competição, a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Ponte e Botafogo, Guarani e Ituano, jogos das 17. Na verdade, Ituano e Guarani, porque o jogo é em Itu, né? Às 18 tem Mirassol e Vila Nova. Na segunda-feira, Sport e Ceará, 9 da noite. Goiás e Santos também às 9, esse jogo com cobertura aqui da Rádio Futebol Interior, nos aplicativos para áudio e também no site futebolinterior.com.br. Vou fazer o seguinte, enquanto você participa aqui no chat, vai votando lá na nossa enquete, quem ganha, qual o resultado do jogo, Ponte, Ituano ou empate. Eu vou para um intervalo, voltamos já. Tem o Arthur Eugênio trazendo curiosidades de um jogador que jogou e muito por Ponte Preta e Botafogo, inclusive disputou até Copa do Mundo. Daqui a pouco você vai saber quem é este jogador médio volante que atuou com maestria pelas duas equipes e disputou a Copa do Mundo em 1978. Estou ao lado do Wendel Coral, ao lado do Albert Cavalcante, do Felipe Marques e, claro, ao seu lado, o torcedor de futebol. Daqui a pouco, 5 da tarde, o Marcelo chega para agregar aqui a nossa equipe e trazer mais conteúdo. Vou narrar esse jogo, se Deus quiser, vitória da Ponte para cima do Botafogo hoje. É o que esperamos, né? É aquilo, né? Nem tudo que eu posso eu consigo, e nem tudo que eu consigo eu quero. Então a vida segue. Bora lá,
4 da tarde, mais 21 minutos, voltamos já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 4 da tarde, mais 23 minutos, quero a sua participação aqui no nosso chat, hein, nos canais Futebol Interior, manda mensagem pra gente, clica lá no joinha, se você não tá inscrito aqui ainda no canal, são mais de 21 mil inscritos, se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Lá no Futebol Interior, pra você ter todas as informações e toda vez que entrarmos ao vivo, se você apertar o sininho, você será notificado. 4 da tarde, mais 24 minutos. Para você que está chegando agora, jogo comando Ponte Botafogo. Tá na tela aí. Você vê, né? Pré-jogo de Ponte Botafogo. Mas o Albert Cavalcante, o nosso Felipe Marques vai colocar ele na tela agora. Vai trazer todas as informações. Ele pediu para que eu usasse essa nomenclatura. Então, tá bom, Albert. Para e passo tudo que vai acontecer no jogo do Guarani contra o Ituano. Então, Albert, já que o Wendel Coral não está olhando para a tela e está de cabeça baixa, você vai fazer o seguinte, porque depois o Coral vai fazer a mesma coisa. Você vai escalar os dois times mais rápido, no pique do rádio do Brasil. Guarani e Ituano sem numeração. Vamos lá, Albert. Vamos lá, o técnico Alain mandará a campo, né? Nessa jogada, você falou rápido, né? Para e passo, mas não tem como, né? É um jogo. Você tem que eu tenho que dar aquela cantada, né? Mas tudo bem, um jogo. Não, então, mas é aquele jogo, você sabe, né, Carlos? Assim como o jogo da Ponte, é aquele jogo que vale 6 pontos. Vamos lá, o Guarani vem com Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Marlon Maranhão, Caio Dantas. Já a equipe do Ituano, do técnico Alberto Valentim do Truco, Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Gui Lazzaroni e Rodrigo, Neto Berola, José Aldo, Bruno Xavier, Álvaro e Tony Anderson. Você tem medo do Alberto Valentim? O Alberto Valentim é o homem do truco, né? Só pra saber, você tem medo? Se houver dama, ele vai pedir truco, ele vai jogar o rei em cima.
ia falar outra coisa, mas tá bom. E você, você é menino novo ainda, né? Mas você tem medo do Alberto Valentim? Eu já levei, rapaz. Eu já tive um Alberto Valentim. Já. Que não era esse. Imagine se fosse esse. Não era esse. Esse você não passa nem perto, então. Não. Se você for convidado para a mesma festa que ele, você não iria? Melhor não. Mas ele desmente. Ele diz que não tem nada. Mas é lógico, Bom, então cara, vocês são. Não, eu não. Vocês, olha, eu quero. Dá pra jogar truco. Quero viver amigo de vocês. Não dá. Não, se jogar a dama deixa quieto. Colocar a dama, ele coloca o valete por cima pra comer. Exatamente, coloca o jogo lá, tá vendo? Ainda bem que a gente não tá no FM, cara. Olha lá, ainda bem que não tá segurando. O valete não é maior que a dama no truco. Você tem mais 4 minutos. Mas o verbo que você usou poderia ter trocado. Você tem mais 4 minutos. Ele passou por cima da dama. Você tem mais 4 minutos pra falar coisas indecentes no ar. Depois parou. 4 minutos é muita coisa, sobra 1,5 ainda, cara. Akira Miyamoto que vem os 3 pontos, mesmo jogando nada. Elvis no banco. Não tá. E é bom a gente dar uma segurada, né? Não sei, vai, liga ao vivo. Sim. Liga, tá ligado? Agora tá ligado. Se tivesse ligado, eu tava preocupado, cara. Bom, vamos lá. Oi, no Coral. Vamos. Passa rapidamente aí os times Ponte e Botafogo. São 4 caras novas na equipe do técnico Nelson Batista. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Castro, Luiz Felipe, Emerson Santos, Dodô, Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. As 4 novidades, aliás, no time titular: João Gabriel, Matheus Silva, Iago Dias e Everton Brito para o técnico Nelson Batista. E o Botafogo do Zanardi? Com 3 zagueiros, vem com João Carlos, Fábio Sanches, Bernardo Chapo e Erickson. 4 homens do meio campo: Pedro Costa, Gustavo Bochecha, Sabit e Jean Victor. No ataque, Douglas Baggio, Victor Andrade e o artilheiro Alexandre Jesus. Legal. E no banco de reservas, Coral, Matheus Regis e Renato de volta. Só faltou o Hakim, né? Só faltou esse. Só tá que longe, esse, né? aliás... mostra o quão perdido tá, né? Treinou 1001 formações ao longo da semana. Mas tem que mudar, Traz de volta jogador... mas você tem um risco no banco. Já posso cornetar agora? Pode. Você tem um risco que volta, ele improvisa o Luiz Felipe. Não, mas peraí, mas o risco que tá jogando... da posição, você improvisar um jogador. Mas jogando o que tá jogando, eu tô com o Nelsinho. Professor, tá certo. O risco... Aliás, o risco por mim não jogava mais na Ponte. Depois que ele fez um jogo contra o América, não jogava mais na Ponte. Corneta outra aí, vai. Mas essas duas, eu tô cornetando, você vai contra. Mas claro, se for pra falar a mesma coisa aqui, né? O Gabriel Risso na esquerda, com uma perna, 1 milhão de vezes melhor que o Luiz Felipe. O Igor Inocente. O Luiz Felipe na direita, a gente já pede pra sair do time, imagina na esquerda. Nisso eu concordo com você, mas eu queria o Igor Inocente na esquerda. Exato, mostra o qual ele tá perdido. E não o Risso. Mostra o qual ele tá perdido. E não o Risso. Sempre improvisou o Inocente na esquerda. Agora ele vai improvisar outro cara que até pouco tempo atrás não era opção dele nem na direita. O Matheus Regis está de volta. Aliás, eu acho que ele tá perdido. Fiquei sabendo ontem que o Matheus Regis estaria de volta, porque ele pôs um stories, né, no Instagram. 2 jogadores que ele já queimou publicamente. Ele traz de volta pro... Aliás, o Renato ele não queimou, mas o Matheus Regis ele queimou. Assim como queimou o Sérgio Rafael e queimou o Aquinha. Cada coletiva que ele vai, ele queima um. E o Igor Inocêncio mais um. Queimou cada coletivo ele queima um jogador. Ele não queimou o risco. Ele não queimou o risco. Eu nem acho. Porque não foi perguntado. Eu nem acho que é história de queimar. O futebol tem muito mimimi, né? O futebol tem muito mimimi. A boleirada também. Por exemplo, ele falar... Vamos supor, né, que ele chegasse e falasse assim, uma falha clamorosa do Joilson. Não foi falha do Joilson? Com certeza foi. Né? Então não tá queimando ninguém. Mas jogador, eu concordo com você que hoje é muito mimimi, porque o jogador hoje em dia não gosta dessas publicações. O Pegorari, até depois do jogo contra o Avaí, soltou um monte lá e ele tá 100% certo. Lógico, teve uma coletiva. Mas quando você externa a público isso, sem conversar internamente primeiro, dá problema. Concordo com isso? Não. Acho que é mimimi? Acho. Mas hoje o tempo é esse. Mas os caras não estão fazendo nada. Pegorari falou alguma mentira? Não falou nada, ele só constatou o que estava acontecendo. Tanto que teve uma entrevista, abriram uma entrevista coletiva com ele. Poderiam ter chamado outro jogador para rebater a situação. Até vai ter eles vão os guerreiros, né, do Guarani, até, só lembrando, né? Os guerreiros do Guarani, nessas próximas 10 partidas aí que o Guarani tem, irão receber aí um a mais. Os guerreiros do Guarani vão receber um a mais. Mas a diretoria tem que fazer isso mesmo. E a Ponte Preta também, eu tenho informação que vai pagar bicho pra Vitória e mais do que vinha pagando pra Ponte sair dessa situação. Se tivesse montado um time, né, decente, né, no caso do Guarani, não estaríamos nessa situação, né? Aí vai gastar dinheiro à toa.
O ano de maior faturamento, o Guarani, o ano do maior faturamento. Conta a montagem do time, depois de 30 rodadas a gente não pode discutir, né? Exato. Aliás, esse ano não acertaram quase nada, né? Mas isso aí eu sou obrigado a concordar contigo. Mas a diretoria tem que fazer alguma coisa. E é o único jeito de fazer agora, porque não pode contratar mais ninguém. O único jeito é injetando dinheiro nos caras pra ver se dá mais sangue no zóio da molecada. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Por exemplo, você tem o Reinaldo. Mas se você fosse diretor, você não daria mais dinheiro? Não, com a situação que tá, com certeza. Ah, então. Com certeza. Então mas a diretoria fez certo. A diretoria fez certo no momento errado. Lá atrás. Você concorda comigo, cara? Não, lá tá agora. Não, lá atrás. Não, lá atrás. Se caso você tivesse feito. Então, mas nós estamos falando isso depois de 30 rodadas, né? Mas, Carlão, mas do campeonato, eu vou falar do Guarani, o campeonato paulista. Sim. Já deu. E quando contratou o Pintado, a gente também criticou. Já criticou. Então, assim, amostras, né? Amostras do que iria ver. E parabéns aos envolvidos. Parabéns aos responsáveis. Estamos aí, na 30ª rodada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora não podemos criticar que vai dar dinheiro pros caras, né? Não, Ponte do Guarani, tem que dar mesmo, porque a situação realmente em primeiro lugar é horrorosa. 4 da tarde, mais 32 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra você que tá conosco a partir de agora na Valinhos FM. Vai trabalhar amanhã, Albert, na Valinhos FM? Amanhã não. Nem na Valinhos, não. Amanhã não. Nem em lugar nenhum, nem cara. Lugar nenhum. Amanhã tem cobertura das eleições. eleições, amanhã tem a Felipeta, amanhã estarei de plantão, né? No Supermercados Caetano. Amanhã, infelizmente. Que horário você vai trabalhar amanhã, Albert? Amanhã eu trabalho das 6 horas às 12h20. Não, mas eu tô perguntando no veículo de comunicação. Tá tudo bem. Não. Na Valinhos FM amanhã, uma cobertura, aliás, o jornal Bom Dia desta semana foi simplesmente sensacional. Lá com a Isabela e com toda a sua equipe. Porque eles fizeram, vou falar aqui rapidinho para depois voltar para o futebol. Elas leram, né, o que está no programa de governo dos candidatos, que muito eleitor não faz. Eu tenho certeza que você não fez no seu candidato. Não. Né? O Wendel Coral não fez para o candidato dele. Também não. Né? Eu vou ser sincero para você, eu fiz para um candidato, que eu não vou votar. Mas eu pensou? Eu fiz para saber. Curiosidade. Porque na onde eu voto teremos com certeza segundo turno. Então eu já estou pensando no voto de exclusão. Porque no primeiro turno você vota em quem você gosta, né? E no segundo turno você vota em quem. Você vota em um para não ganhar aquele que você não gosta. Né? Então é por exclusão. Então eu estou acompanhando já o que pode estar no segundo turno. Mas pouca gente lê. E o trabalho foi muito bem feito pela Isabela no jornal Bom Dia. Na semana anterior, entrevistamos na Valinhos FM os candidatos a prefeito, durante todos os dias de segunda a sexta-feira. E nessa semana, lendo o plano de governo. E a partir das 5 da tarde, para você que está em 87,9 no comando da Isabela e de todo o timaço da Valinhos FM, teremos a cobertura. E você vai saber na Valinhos FM, primeiro, quem será o novo prefeito de Valinhos, porque, ou a prefeita, se for reeleita, a Lucimara, porque Valinhos não teremos segundo turno. Né? Exato. Valinhos é primeiro turno que a coisa vai se decidir. Então, para Valinhos e também com as informações das cidades da região. Então, é isso. Você que está conosco aqui na Valinhos FM, seja bem-vindo, bem-vinda, pode participar. 989-3526. O Carlos Lemos Matozinho está dizendo que agora ganha. Time quase igual do segundo tempo lá em Novo Horizonte. O Akira Miyamoto está dizendo aqui. Exatamente. Time quase igual. A diferença é que o João Gabriel jogou de lateral esquerdo, né? E o Luiz Felipe ficou na lateral direita, não é, Coral? Só que o Matheus Silva ficou no banco o tempo inteiro. Isso, né? O Matheus Silva é a novidade e o Elvis jogou o jogo todo e nesse jogo começa no banco. Foi no banco até debatido entre nós três, né, Corsato, no último jogo, se o Elvis iria pro banco. Exato. Eu lembro que você falou muito bem que não se impressionaria caso ele aparecesse no banco. Isso, e falei também que não ficaria surpreendido se a zaga fosse Matheus Silva e Castro. Né? E foi o que aconteceu. O Akira Miyamoto, obrigado Akira. O Carlos Lemos Matozinho 2-0 para Ponte e o Neuri Menezes totalmente contra dar mais dinheiro para quem colocou o time nessa situação. É premiar a incompetência, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Não é premiar a incompetência, Neuri, porque se não ganhar, não ganha, né? Desculpa a redundância, né? O pleonasmo, né? Que é um erro de português. Mas se não ganhar o jogo, não ganha o dinheiro, pô. É bicho por vitória, né? Então, para ganhar isso aqui, para ganhar o dinheiro, você tem que ganhar o jogo. A Toca do Matuto tá dizendo time sem vergonha. Agora o duro, não, mas o duro é saber qual time que ele tá falando, né? Você tá falando da Ponte, porque tá todo mundo no mesmo esquema, tá? Ponte, Botafogo, Ituano ou Guarani? Qual desses 4?
Se juntar os 4, você não faz um time bom, cara. Tá difícil, viu, Toca do Matuto? Um abraço pra você, mas eu concordo, seja lá qual for a sua escolha, tá? Seja bem-vindo aqui. Bicho vem das antigas, é tradicional, todo time dá. Pra quem ganha é ótimo, diz aqui o Carlos Lemos Matosinho. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de um cara que jogou muita bola e que tinha sangue no zóio, mesmo sem ganhar bicho. Vamos falar do Chicão? Volantaço que defendeu as cores da Ponte Preta, jogou no Botafogo, jogou no 15 de Piracicaba, jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou na seleção brasileira, foi titular da seleção na Copa de 78. Lembrando que tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético vai empatando com Vitória 0-0, o Bragantino está jogando com o Palmeiras 0-0. Detalhe, esses jogos começaram às 4h30 da tarde. Vamos trazer então o Arthur Eugênio para falar de Chicão, médio volante que jogou com as duas camisas. A palavra é sua, Arthur. Abre aqui pra mim, enquanto você tenta resolver esse problema aí do som, porque você sabe, né? Pode ser que seja o cara que cadastrou. Esse cara sou eu, né? Que tenha feito alguma coisa errada. Então, como você é o cara, arruma aí, né? Ajeita aí. Ó, já ajeitou. Ajeita aí, né? E aí volta do começo pra gente falar do Chicão, tá vendo, ó? Ainda bem que com o Bolacha não aconteceu isso. Albert, pode. No início da jornada você falou de tava entalado. Albert, já ficou entalado já? Já tá, então. Tá no rádio, hein? Lá ele 1000 vezes. Ok. Lá ele. Estamos no rádio. Carlão. 4 da tarde, mais 37 minutos. Solta o Arthur aí, Felipe. Arthur Eugênio. Francisco Jesuíno Avanzi, o grande Chicão. Jogou no 15 de Piracicaba, jogou na Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira. Titular na Copa do Mundo de 1978. Aqui no Futebol Interior, a história de Francisco Jesuíno Avanzi, o Chicão, que nasceu em Piracicaba no dia 30 de janeiro de 1949. Ele começou no 15. Olha uma foto de Chicão no 15 de Piracicaba. Chicão é o penúltimo agachado. Aliás, Chicão começou jogando mais avançado, mas na meia, o 15 emprestou Chicão para disputar a segunda divisão pela União Agrícola Barbarense. Voltou à equipe do 15. Esteve no São Bento de Sorocaba, mas vamos lembrar dele inicialmente na Ponte Preta. Eu quero frisar esta foto, porque nesta foto, Chicão na Ponte Preta, em 1973, tem um detalhe. O goleiro Valdir Pérez, o primeiro em pé, Chicão, que é o quarto em pé, os dois jogaram na Seleção Brasileira e os dois disputaram Copa do Mundo. Olha uma foto que eu selecionei de Seleção Brasileira, com o goleiro Valdir Pérez e logo depois Chicão. Antes de chegar à Ponte Preta, Chicão passou pelo São Bento de Sorocaba. Em 1971, Chicão, mais uma vez atuando como meia no time do São Bento. Ele é o penúltimo agachado. Tem mais um jogador nesse time do São Bento que jogou na Ponte Preta. É Valdomiro, centroavante, caneludo. Como perdia gol, Valdomiro. Valdomiro nesse time do São Bento é o segundo jogador agachado. Chicão marcou época mesmo no São Paulo. Do São Bento para a Ponte Preta e da Ponte Preta para o São Paulo. Campeão paulista, campeão brasileiro. Você vê um time do São Paulo aí com o Chicão. Tem também Nelsinho Batista, outro que jogou na Ponte Preta. O ponta esquerda, o último agachado, é José Carlos Serrão, que também tem história com o 15 de Piracicaba. Do São Paulo, Chicão esteve no Atlético Mineiro e no Santos. Primeiro eu vou frisar uma foto de Chicão no Santos, ele é o terceiro em pé, e depois Chicão com a camisa do Atlético Mineiro. Chicão foi bem, tanto no São Paulo
como no Atlético Mineiro e como no Santos. E depois começou a carreira, de final de carreira. Primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto, depois no Corinthians de Presidente Prudente e terminando no Mojimirim. Ele conquistou acesso na divisão intermediária em 1984. Uma foto do Mojimirim com Chicão, o segundo em pé, o quarto em pé. Também jogou na Ponte Preta, Eugênio, bom zagueiro, mas na Ponte Preta não tinha jeito. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê e Eugênio acabou sendo negociado. Aqui no Futebol Interior, a história de Chicão Francisco Jesuíno Avanzi. Infelizmente, morreu em Piracicaba no dia 8 de novembro de 2008, com 59 anos. Hoje, Chicão dá nome a um viaduto na cidade de Piracicaba. Tá errado, né? O viaduto você usa para passar de um lado para o outro. E com o Chicão de volante, ninguém passava. A história de Chicão, volante titular do Brasil na Copa de 1978. Você acompanhou aqui no Futebol Interior. Detalhes, curiosidades, fotos lindas. Só aqui no Futebol Interior, valorizando a história. Aliás, aqui o futebol brasileiro, valorizando o futebol do Brasil. Aqui no Futebol Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí o doutor Arthur Eugênio Matias trazendo para você informações e falando do Chicão, que jogou na Ponte Preta, jogou no 15 de Piracicaba, jogou no Botafogo, disputou Copa do Mundo pela seleção brasileira. 4 da tarde, mais 43 minutos, 4h43, eu tenho aqui mais um intervalo para pagar, né? Eu vou pagar esse intervalo e aí já vou fazer a ficha técnica do jogo, tá bom? Vou trazer aqui a ficha técnica do jogo e aí já vou pegar também aqui o destaque do Marcelo. Quero que você, eu mandei a escalação pra você lá da Ponte, Marcelo. Gostei. Já vai. Não, você tá igual o Coral, tá querendo queimar a largada, cara. Oh, meu Deus do céu, você não tá liberado pra falar ainda, né? DJ Digo, Grande Corsato, vamos aqui mais uma vez acreditar. Ponte 1, Botafogo 0. O time tá morrendo, sou Ponte Pretano, diz aqui o Toca do Matuto. Esse time é sem vergonha. Toca do Matuto, mas é com esse time aí que nós vamos ter que passar essa fase, viu, amigão? Vamos começar a mandar energias positivas para esses caras aí. Eu tava vendo hoje a Premier League, o Everton, é claro que é uma outra competição, né? Mas o Everton começou com 4 derrotas. A competição. E depois melhorou, o time melhorou, não precisou trocar de técnico, né? Conseguiu um empate e agora 2 vitórias. Então, amigo, tudo pode acontecer, tá bom? Tudo pode acontecer. A Ponte venceu o CRB perdeu para o América, o CRB perdeu para a Ponte e ganhou do América. Então ainda bem que estamos de futebol, né? Carlos Lemos Matozinho, já no estádio. Opa, obrigado, Matozinho, pela moral aí, tá? João Batista de Paula, abraço a todos. O Ramon 89, boa tarde. Tá dizendo aqui que o Botinha vence. Bota 1, Ponte 0. Ótima transmissão. Ô Ramon, seja bem-vindo aqui, viu, meu amigo? Eu espero que você erre o seu prognóstico, mas seja bem-vindo. Fica conosco aqui, tá? Silvio Seico, vazio aqui, hein? Será que teremos promoção pro derby? Diz aqui o Silvio Seico. A Ponte lançou uma promoção para você CT-C10, né? Aliás, tinha muita gente falando, não, 40 reais se comprar o ingresso hoje, assiste mais 2 jogos. Não é assim. É R$ 39,90 para você CT-C10. Você vai assistir 3 jogos. Só que, contudo, entretanto, o jogo da Ponte com o Guarani não tá nesse pacote. Tá? Ponte e Guarani não tá nesse pacote. Né? Só que se você for TC10, né? Ou tá no pacote, hein, Coral? Eu preciso ver se tá no pacote. A gente vê já. Eu acho que tá no pacote, sim. É o jogo de hoje, é Ponte e Brusque, e tem mais um jogo. Eu acho que é o jogo do Guarani, sim. Já tô na página aqui, ó. Rapidinho a gente encontra. Vamos lá.
3 jogos por R$ 39,90, certo? Vamos ver. Vamos lá, vamos pra frente aqui, que é o que importa. Tem uma arte, a Ponte fez uma arte. Na arte fica mais fácil. Vamos lá, os jogos são Botafogo, o Derby e o Brusque. Tá. Então é o Derby. Por quê? Porque, então é isso. Pra você ser TC10, Tá não aqui, esqueça. Você tem que ser TC10. Aí você vai fazer o TC10, não é isso? 3 jogos por R$ 39,90. Lembra o que tá escrito lá, Coral? Já sabe que, por ser ponte pretano de carteirinha e estar sempre ao seu lado do clube, tem prioridade na hora de garantir o seu lugar no Majestoso. Com uma mensalidade do TC10 arquibancada, você garante acesso a 3 jogos desse mês por apenas R$ 39,90. Menos de R$ 14,00 por jogo. R$ 40,00 é o valor da mensalidade. É isso. Então, só para dizer, você vai contratar o TC10. Exato. Então é para você contratar o TC10. Se você for na bilheteria hoje para comprar o ingresso, amigão, é 40 conto, 20 a meia entrada, né? E a informação que eu tenho que no Derby a intenção da Ponte Preta é manter R$ 40,00. Manter 40. Porque, cara, é o único jogo que dá pra você pegar uma receita melhor, né? Então a informação que eu tenho é essa. Mas, ó, a vantagem tá aqui. Se você fizer o TC10, você vai assistir 3 jogos, né? Ah, Corsato, mas vou ter que pagar em novembro. Poxa, você vai pagar em novembro, mas você não vai precisar comprar um ingresso pro Derby. Não é isso? Né? Então, seja sócio TC10 e você vai poder assistir. Hoje ainda, né? O TC10 está aberto antes de começar o jogo. Ah, Corsato, e se eu não conseguir fazer o TC10 hoje, não vou no jogo da Ponte contra o Botafogo? Você ainda pode ser TC10, vai pagar os mesmos R$ 39,90 e vai conseguir assistir o jogo da Ponte do Guarani, da Ponte contra o Brusque, por R$ 39,90. Só que aí já são 2 jogos, né? São 2 jogos. Tá bom? R$20 tem direito só quem paga meia entrada. 4h47. O Nelsinho Batista tá falando, não vai dar para trazer intervalo comercial. Põe o Nelsinho Batista aí, Felipe. Nós não deixamos de trabalhar, de buscar o melhor para que a equipe dentro do campo consiga sair dessa situação, né? Eu acho que nós temos ainda 9 jogos pela frente, mas os jogos vão passando e a gente não tá reagindo, né? Nós temos que reagir positivamente. Aí, reagir positivamente a 9 jogos, essa é a frase pré-jogo do técnico Nelsinho Batista, que promove hoje 4 alterações no time titular. Deus do céu, quando a gente ouve o técnico falando que são 9 jogos e o time não tá reagindo, ele que tem que fazer o time reagir, eu começo a ficar com medo. 12-5, depois do intervalo voltamos, o Marcelo vai dar o seu destaque aqui, vai opinar da Ponte, e os repórteres Albert Cavalcante, Wendel Coral e Cavalcante vão escalar as equipes com a ficha técnica do jogo, e o Marcelo vai trazer as campanhas aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já, Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Tamo de volta, faltando 10 para 5. Deixa eu pegar o boa tarde dele, que vai estar nas redes sociais e também no placar ao vivo aqui dos canais Futebol Interior, apresentar o intervalo e o fim de jogo. Solta a vinheta aí, Felipe. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Tudo bem, Carlos? Grande abraço pra você, pra todos os companheiros da bancada. Olha, respirar, porque o jogo é tenso, tanto pra Ponte como também o jogo do Guarani. Gostou do jogo de 6 pontos. Com relação ao time da Ponte Preta, gostei. Acho que é a melhor escalação possível pro Nelsinho no jogo de hoje. A Ponte não vence a Ponte nos últimos 10 jogos venceu só 1 e o Botafogo não vence a 4 partidas. O Botafogo tem treinador novo e a Ponte Preta, se perder hoje, vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. Legal. Vamos pra ficha técnica do jogo. O Coral vai escalar Ponte e Botafogo. O Albert Cavalcante escala Ituano e Guarani. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta tá pronta, definida e escalada para a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo no estádio Moisés Zucarelli. Técnico Nelsinho Batista monta a macaca com Pedro Rocha no gol número 1. Na lateral direita, número 20 é João Gabriel. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva e número 15, Castro. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra. Na lateral esquerda, o camisa 14 é Luiz Felipe. No meio campo, 18, Emerson. 8, Emerson Santos e 7, Dodô. No ataque, 3 peças. 11, Iago Dias. 29, Everton Brito. E hoje com a tarja de capitão, 35, Gabriel Novaes. Repeteco da macaca do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Castro e Luiz Felipe. Emerson Santos e Dodô. Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem William, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, Elvis, Renato, Ramon Carvalho, Gabriel Risso, Nilson Júnior, Guilherme Portuga, Matheus Regis e também Hudson. Macaca, 16ª colocada na competição, 32 pontos, 29 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Marcou 31, sofreu 40, saldo negativo de 9, 36% de aproveitamento. Próximo jogo da Ponte, sábado que vem, dia 12, dia das crianças, no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, 5 da tarde contra o Vozão. Futebol Interior. E do outro lado tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que comanda hoje o estreante, o técnico Márcio Zanardi. O Botafogo vem a campo com o goleiro João Carlos, número 1. Na zaga, 3 peças, 3 para Fábio Sanches, 4 Bernardo Chapa, número 5 Erickson. No meio campo, lateral direito que vai jogar na ala, o número 2 Pedro Costa. 2 homens no meio campo de contenção, 8 Gustavo Bochecha e 7 o ganês Sabite. Número meia dúzia é Jean Victor, o ala esquerda. No ataque, 3 jogadores, o 10, capitão Douglas Baggio, 11, Victor Andrade, e o 9, o capitão do time, aliás, capitão não, o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro com 4 gols, Alexandre Jesus. Repeteco do Pantera do técnico Márcio Zanardi. João Carlos, Fábio Sanches, Bernardo Chapo e Erickson. Pedro Costa, Gustavo Bochecha, Sabite, Jean Victor, Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus. No banco, à disposição do técnico Zanardi, tem o Michael, Tássio, Rafael, João Costa, Patrick Brey, Carlos Manuel, Felipe Souto, Bruno Marques,
Felipinho, Alexandro e também o Emerson Negueba. O Pantera abre a zona do rebaixamento com 2 ex-pontepretanos no time titular, João Carlos e também o Fábio Sanches. Em 28 jogos, 32 pontos, 7 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, marcou 25, sofreu 36, saldo negativo de 11, tem 38% de aproveitamento. Detalhe, aproveitamento do Botafogo é maior que o da Ponte Preta, porque ele tem um jogo a menos. A Ponte tem 36% de aproveitamento, o Botafogo tem 38% de aproveitamento. E dizem que com 38% de aproveitamento, o time não vai ser rebaixado nessa temporada. Vamos aguardar. Próximo jogo do Pantera no Santa Cruz, sábado, Dia das Crianças, às 9h30 da noite, contra o Operário de Ponta Grossa. Arbitragem. Arbitragem definida para comandar a partida entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto no Majestoso. Tem o comando da Edna Alves Batista. O auxiliar número 1, Evandro de Melo Lima. E o auxiliar número 2 é Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, Márcio Henrique de Góes, todos eles de São Paulo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Alan Al, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, vem definido, escalado assim para a partida importantíssima contra a equipe do Ituano, com o Pegorari, o goleiro, camisa número 1, Pacheco, lateral direito, 28, a dupla de zaga do Bugão, Douglas Bacelar, 23, e o Matheus Salustiano, capitão, 13. Na lateral esquerda, o Emerson, camisa número 6, os homens no meio campo do Bugão, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, e ele, Luan Dias, o camisa número 10, o cérebro pensante. Na frente, João Vitor, Mário Maranhão e Caio Dantas, repeteco do Bugrão, Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Guarani é o lanterna do campeonato, 25 pontos em 28 jogos, são 6 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, marcou 27, sofreu 39, saldo negativo de 12, tem 29% de aproveitamento. Próximo jogo do Bugre é segunda-feira, 9 da noite. Dia 14, né? 9 da noite, contra o CRB, no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol interior. E o Ituano do técnico Alberto Valentim do Truco vem definido, escalado assim: Jefferson Paulino, goleiro, camisa número 12, Marcinho, lateral direito, 2, Claudinho, camisa número 3, o capitão Guilherme Mariano, os zagueiros, 4, na lateral esquerda, Gui Lazzaroni, camisa número 6, os homens no meio campo do Ituano, o Rodrigo, o 5, Neto Borola, o 7, o José Aldo, 8, Bruno Xavier, o 11, na frente, Álvaro, 19, o Tony Anderson, camisa número 9, repeteco do Ituano, Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Gui Lazzaroni, Rodrigo, Neto Berola, José Aldo e Bruno Xavier, Álvaro e Tony Anderson. Muito bem, lembrando que o Guarani tem um jogo atrasado na próxima quarta-feira contra o Botafogo, então esse jogo antes do CRB é contra o Botafogo. E eu falei do Botafogo, rodada, né? Isso, o Botafogo joga contra o Guarani, portanto, nesse jogo atrasado o Botafogo, que hoje é o adversário da Ponte Preta. Já o Galo Ituano é o 19º, tá uma posição à frente do Guarani. 28 pontos em 29 jogos, são 8 vitórias. 4 empates, 17 derrotas. Marcou 33, sofreu 49, 16 gols negativos de saldo, 32% de aproveitamento. O Galo Ituano joga este sim, segunda-feira, dia 14 de outubro, às 6h30 no Augusto Bauer, a próxima rodada contra o Brusque. Arbitragem. A arbitragem é o quinteto de São Paulo, que apita a partida Lucas Caneto Belotti com seus auxiliares, Daniel Luiz Marques e o Rafael Alves de Souza. O quarto árbitro é o Douglas Marques das Flores e o árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda, todos de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Legal, tá aí a ficha técnica do jogo para Ponte e Botafogo, Guarani e Ituano. Jogos das 5 da tarde, o Marcelo vai comandar aqui. E você vê que coisa, né? A Ponte precisa vencer o Botafogo aqui. E aí depois, na quarta-feira, independente de qual seja o resultado do Guarani hoje contra o Ituano, torcedor da Ponte, se falar que não vai torcer pro Guarani, porque se o Botafogo vence, ele gruda na Ponte de novo. Se a Ponte vencer hoje e o Botafogo vencer o Guarani na quarta, o Botafogo empata com a Ponte de novo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, vamos ter que dar uma força pros irmãos, independente do resultado de hoje. E o legal, na próxima rodada também, Brusque e Ituano.
Também. Brusque, tu confronto direto. Mas e aqui, esse Guarani e Botafogo é um jogo atrasado. Exatamente, 23ª rodada. Então, começou. Que dá toda a diferença. Começou lá no Brinco, lá em Itu. Em Itu. 19 segundos do primeiro tempo, Ituano 0, Guarani também 0. Ô Carlos, nesse mês de outubro serão 8 confrontos de equipes que estão na zona do rebaixamento, ali disputando a zona do rebaixamento nesse mês de outubro. Árbitro do jogo, a árbitra da partida é a Edna Alves Batista de São Paulo. Eu acho que o jogo, vou elogiar antes de começar, tá? Vai estar bem comandado porque eu gosto do trabalho da Edna. Erra! Como todos os marmanjos erram. A bola vai rolar. A posse de bola do primeiro tempo é do time do Botafogo. Time do Botafogo. Vai tocar na bola o Douglas Baggio. Aliás, hoje uma curiosidade. Os capitães hoje são jogadores de frente. Gabriel Novaes, rapaz. É o capitão da Ponte. E o Douglas Baggio é o capitão da equipe do Botafogo. Apita Edna Alves Batista. Tem bola rolando no Majestoso. Ah, e você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Posse de bola do primeiro tempo do time do Botafogo, que defende o gol do portão de entrada, à esquerda de qualquer aparelho que você esteja aí vendo, ouvindo o jogo, enfim. A Ponte à direita, defendendo à direita. O goleiro da Ponte Preta, o Pedrão, tá no gol da linha do trem. O João Carlos, ex-Ponte, agora no Botafogo, tá no gol do portão de entrada. O gol onde fica o maior placar eletrônico do interior de São Paulo. 14-4 o placar eletrônico. Tivemos um minuto de silêncio aí, né, Coral? Em homenagem ao jornalista, músico, cronista e ponte pretano César Amaral, que morreu na manhã da última quinta-feira, e também em homenagem ao goleiro Daniel Guimarães, que foi goleiro da Ponte Preta era goleiro reserva da Ponte. Exato, do em Roberto. 2013, né? Era reserva, um dos reservas do Roberto em 2013, time que foi campeão, vice-campeão da Sul-Americana. É isso, nos deixou precocemente, 37 anos de idade, convivia já há um tempo com câncer, infelizmente não conseguiu sobreviver por mais tempo, uma pena. Boa passagem ao Daniel Guimarães. Pois é, um atleta, hein? 37 anos, jovem, ainda um garoto, né? Mas não conseguiu sobreviver ao câncer, e que Deus o tenha em bom lugar. Bora, gente, Ponte toda de branco, faixa preta no peito, Botafogo Pantera com a camisa preta, né? Detalhes em vermelho ali, também branco, mas tudo quase que preto, né? E a meia também em quase totalmente preta do time do Botafogo. Ponte vem aqui pro campo de ataque. Emerson toca na bola, a zaga tira, a bola volta, tira de qualquer maneira ali o Luiz Felipe. A bola voltou pro time do Botafogo de novo. Bola para Douglas Baggio. Vem o Baggio, trabalha a bola aqui pela ponta direita. Vem ali o Pedro Costa. Trabalha a bola aqui na ponta. Falta do Dodô, em cima do capitão Douglas Baggio. Bandeirinha aqui, auxiliar número 1, Evandro de Melo Lima. Marcou, anotou a falta, é falta para a equipe do Botafogo. Falta para a equipe do Pantera, que não começou a rodada entre os quatro últimos. Mas a vitória do CRB ontem colocou o Botafogo entre os 4 últimos, mas com o primeiro time ali no Z4, porém, né, com o mesmo número de pontos da Ponte e ainda uma frase aí, né, que o Marcelo colocou bem: o Botafogo tem um jogo a menos que a Ponte Preta, quer esse jogo aí contra o Guarani. 5 da tarde, mais 3 minutos. Carlos, você ligado aqui nos canais de futebol interior. Falta pro Botafogo aqui no canto direito. Vai, Corsar. Rapidinho, a bola começou a rolar, a Ponte ganha uma posição com esse empate. Vai à 15ª posição, 33 pontos. Passa o Paysandu, que tem 33, mas a Ponte tem uma vitória a mais. Nesse momento, o Botafogo segue na zona do rebaixamento com 33 na 17ª posição. Pois é, Ponte, Paysandu e Botafogo com 33 pontos nesse momento, contando aqui um ponto para cada um de Ponte. E o CRB também tem 33, só que tá na frente pelo saldo de gols da Ponte. Isso. A Ponte que tem a segunda pior defesa da competição. Rapaz, que demora para bater a falta. O que tá conversando? Temos Pedro Lino, o querido Felipe Marques. Daqui a pouco vou chamar o Pedro Lino. É falta para a equipe do Botafogo, falta para a equipe do Pantera fazer a cobrança. O jogo tá parado há mais de 1 minuto. Edna manda bater, Jean Vitor pra bola, levantou, tocou na grande área, Pedrão dá um soco na bola, ele foi acompanhando a bola. Aí quando viu que o cara do Botafogo poderia meter a cabeça na bola, ele jogou a bola pra fora. Joga a bola pra fora. Ia ficar na cabeça do jogador do Botafogo mesmo. Escanteio pro Botafogo, primeiro do jogo, Coral. Melhor prevenir do que remediar, né? Evita ali o gol que poderia ser da equipe do Botafogo. Sabite, o ganês número 7, já chegava pronto pra cabecear na segunda trave. Pedro Rocha desvia, escanteio para o Botafogo lá pela ponta esquerda. E a Edna continua conversando. Meu Deus, o Ramon 89 tá falando o hino do Pantera.
Pantera. O Ramon tá dizendo que ele acha que o Botinha vence. Douglas Baggio. O Albert está trajado com a camisa da Ponte. Não, com a camisa da firma. Camisa da firma, né? Camisa da firma. Quando o Guarani joga, ele é bugrino com a camisa do Guarani. Mas hoje a transmissão aqui é da Ponte, posto do Guarani. Se fosse ao contrário, eu estaria com a camisa da firma por aqui. Bola para a equipe do Botafogo. Jean Vitor trabalha a bola para Sabit. Sabit na ponta esquerda, faz o passe. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Meu Deus, quem tava por ali era o João Gabriel. João Gabriel tá jogando de lateral esquerdo mesmo, viu, gente? João Gabriel que tava por ali, mas o árbitro tava parando ali, a arbitragem marcando impedimento do ataque do Botafogo, Coral. É isso, bem observado. O João Gabriel, assim como fez no segundo tempo do jogo contra o Novo Horizontino, vai jogando na lateral esquerda e o Luiz Felipe mantido na direita, Carlos. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe FI. Hoje vamos vencer ou vencer. Tony Som, boa tarde, nação, ótima transmissão. Neurita dizendo que o campo tá vazio. Valeu, vem Botafogo, só dá Botafogo, hein? Na ponta, vem pro cruzamento, chega a zaga, tira. Mas o árbitro, a Edna tá marcando falta. Quando o jogador do Botafogo ia tentar fazer a virada de jogo lá na ponta esquerda, o Matheus Silva chegou mostrando a caixa de ferramenta e fez falta no jogador da equipe do Botafogo. Pegou ali o centroavante, o Alexandre Jesus. Coral. Cartão merecido. Entra forte, só no tornozelo. Matheus Silva, tornozelo pra cima do Alexandre Jesus, camisa 9, o artilheiro da equipe do Botafogo na Série B com 4 gols marcados. Falta perigosa, falta frontal a favor do Pantera. E só confirmando então o primeiro amarelo do jogo, número 4, Matheus Silva. Matheus Silva toma cartão amarelo. E o jogador da equipe do Botafogo tá caído. Tem falta, falta perigosa pro time do Botafogo. O Jean Vitor bate bem na bola. Vai, Corsato. Posso estar enganado, creio que não, mas quem erra o passe é o Luiz Felipe numa saída de bola, né? Ele entrega a bola de graça pro jogador do Botafogo que arma esse contragolpe aí. E o Matheus Silva já tem cartão amarelo, quer dizer, temerário também, né? A zaga da Ponte Preta realmente é uma mãe nesse campeonato, né? Tem que dar uma segurada aí, dar uma estancada nessa zaga, mas você tem que ter tranquilidade na hora de você dar o passe, né, cara? Você não pode dar um passe a esmo no campo de defesa com o time adversário marcando no campo ofensivo, né? Tá dando sopa pro azar. Sem querer também é falta. E eu não vou dizer pra você que o Matheus Silva foi maldoso, não. Eu acho que ele até escorrega na jogada, mas sem querer é falta. Foi falta e machucou o jogador da equipe do Botafogo. O cartão foi merecido. Foi merecido. Mas pra mim é amarelo só, viu? Jean Vitor, vem ele pra fazer a cobrança de falta. Ele é bom jogador, o Jean Vitor. E bate bem falta, hein? Perigosa. Falta pra equipe do Botafogo. O Fábio Sanches na ponte também batia falta, mas acho que essa ele não vai, não. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. E o Dodô tá lá embaixo. Se bater rasteiro, vai pegar no Dodô. Espero. O goleiro da ponte, o Pedrão, tá lá no canto direito. A falta é frontal, hein? Para que o torcedor tenha uma ideia, mais ou menos onde o Elvis fez aquele gol contra o Vila Nova. Ali na meia-lua, né? E é no mesmo gol. Só que ela tá dizendo que é mais para trás, tá? Tá dizendo que é mais para trás. A Edna tá mandando... Conversa demais também. Hein? Nós temos 7 minutos de jogo. Ela pica demais o jogo. Nós temos 7 minutos de jogo e eu acho que bola rolando mesmo, 3 minutos e olhe lá. 3 minutos e olhe lá. 7 minutos e 30. Ponte Botafogo 0-0, gente. É falta perigosa. O torcedor da Ponte se cuida aí, porque eu tô com medo desse lance, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Se essa rede não vai balançar pro Botafogo. Jean Vitor para fazer a cobrança. Caio Dantas não, Douglas Baggio pra bola, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. O Pedrão tava que nem eu, esperando uma batida aí. Ela veio e a batida foi no canto dele, rapaz. Quase o gol do Botafogo, Coral. Ele pega bem demais na bola, o João Victor, né? O Jean Victor, aliás, camisa número meia dúzia da equipe do Botafogo, já tem gol nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bateu no canto do goleiro Pedro Rocha, a bola foi pra fora. Sorte da macaca, Pedro Rocha sai jogando 0-0. LB tá mandando um oi. Oi, LB, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Aparecido Alves, eu sabia que uma hora ia aparecer, mas eu vou explicar, Aparecido. Ele colocou que fase, hein? Escalação do Ituano e Guarani no jogo da Ponte contra o Botafogo. Pois é, Aparecido, jornalisticamente nós temos que fazer isso, né? Porque nós transmitimos a Ponte Preta com a equipe da Ponte, mas transmitimos o Guarani também, né? E os jogos são no mesmo horário.
Então, jornalisticamente falando, nós temos que fazer, né? Mas eu entendo, viu, Aparecido? Um abraço, obrigado aí pela audiência, tá? Essa Edna é péssima, diz aqui o Roberto César Santos. Eu não concordo não, mas respeito. Dônia está em inatividade ou aposentou? Vem Ponte, bola para o campo de ataque. Gabriel Novaes entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 9 minutos passados do primeiro tempo, Gabriel Novaes, que não marcava uma eternidade. Passe do Iago Dias entre os 3 zagueiros do Botafogo, que ficaram marcando nada. Claro que o VAR vai analisar, mas o Gabriel Novaes, perna direita, para os olhos ali do nosso repórter, o Pedro Lino, que olhou a conclusão do atacante da Ponte. Quinto gol dele com a camisa na macaca dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ele põe a mão na orelha e quer ouvir, quer porque quer ouvir a nação pontipretana. Gol legal. Gol legal. Gabriel Novaes vai para a rede. Ponte 1, Botafogo 0. Passe do Iago Dias pro Gabriel Novaes. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Botafogo 0. O detalhe do gol, a tela tá printada. E pela sua participação na primeira vez, é você o detalhe do gol, Pedro Lino. Muito boa tarde, Carlos Corsato. Já descendo na transmissão, falando sobre o gol da Ponte Preta, que o VAR está analisando. E mostrando agora no placar, rivalidade, mostrou o lance, novidade aqui no placar do estádio Moisés Lucarelli, rivalidade, 1-0 para a Macaca, Gabriel Novaes só recebeu de Dodô e tocou. E João Carlos apontou, Ponte Preta 1, Botafogo 0, Corsato. Pedro Lino, que vai estar conosco durante toda a transmissão. Pedro tá lá no gramado, tá lá no campo e vai pintar cartão amarelo para mais um jogador da Ponte aí, Coral. É pro Castro, camisa 15 ou não, 18, né? Emerson Santos recebe o amarelo, na verdade é só o Emerson, né? Recebe o amarelo, segundo cartão amarelo do jogo, segundo para atletas da Ponte. Sobre o Gabriel Novaes, não marcava desde o dia 11 de agosto no empate contra o Coritiba fora de casa. Desde o dia 11 de agosto, aniversário da Ponte Preta. Então 11 de setembro, né? 5 de outubro, quase 2 meses que o Novaes não marcava. E o Botafogo vem, daqui a pouco o Marcelo vai atualizar a classificação. E jogada do time do Botafogo pela direita é o Pedro Costa, chega na marcação pra cima dele o João Gabriel. Ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Dodô. Dodô vai fazer o passe na ponta direita pra correr pro Everton Brito. Sai o gol, João Carlos. Pra ficar com ela, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O nick aqui, Life's a Gamble. Vamos, nega véia. Valeu, obrigado pela participação. Chamou, falou, Pedro Lino. Pessoal, essa semana foi uma decisão do Ministério Público que a torcida jovem da Ponte falhou. Entrar no estádio e já dizer com material, com bandeira, com faixa, com bateria, e com isso a torcida jovem está no portão 5 no meio do gramado depois de muito tempo. Tá certo, tá proibido de entrar, né? Não pode colocar as bandeiras, né? Foi proibida, né, de colocar as bandeiras, enfim, de se posicionar lá. E na Ponte Preta a torcida organizada, ela tem um setor para ela, né? Ela tem um setor, até confesso para você que não gostei muito dessa troca não. Claro que a gente pode discutir, né, mas a torcida organizada ali no meio, né, ficava até bonito, né? Mas ali fica o torcedor normal, digamos assim, o torcedor que não é de nenhuma torcida organizada. Informação aí do repórter Pedro Lino. Vivi Vicente, gol a todos. Roberto César Santos, gol. João Limílio Neto, estamos juntos aqui em Rondonópolis. Neuri Menezes, gol. Edilson Roberto, gol. Esse Luiz Felipe é horrível. Essa Edna é péssima, essa eu já li, né? O Roberto César Santos falando aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 13h50, quase 14 minutos passados desse primeiro tempo. No regressivo 31 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Já porque a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque. Iago pro Gabriel. Vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Passe do Everton Brito pro Iago. Tocou pro Gabriel Novaes que bateu pro gol. Era pra mandar a bola pro fundo da rede. Ele bateu, a bola foi embora, linha de fundo. Ô Pedro Lino, quase o segundo gol da Ponte, Pedro. Quase o segundo gol da Ponte. O Gabriel Novaes chutou, a bola foi pra fora. Tiro de meta pro João Carlos, sai de 1-0 Corsato. E pra completar, torcida do Botafogo, cerca de 50 torcedores aqui no Moisés, no Carelli. E a faixa é PFC. Seguimos com o giro do placar. É majestoso, 30ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte 1, Gabriel Novaes marcou a 9 do primeiro tempo. Botafogo 0 em Itu. Albert Cavalcante. 16 minutos do primeiro tempo. Ituano e Guarani vão empatando por 0-0 no Novelli Júnior. O Ituano vai dando aquela famosa pressão ensurdecedora em cima do Bugre. Pela 30ª rodada da Série B, que começou na quinta-feira, o Operário bateu a Chapecoense por 3-2. Ontem o América venceu o Coritiba de virada por 2-1. Valinhos FM 87.9. Carlos Cossa. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 15 minutos passados do primeiro tempo. A Ponte vence, o Botafogo perde, mas o Botafogo vem. Bola aqui pro campo de ataque. Vem Douglas Baggio pra bola. Foi pro chão. Ficou pedindo falta. A Edna... Deixa eu ver o que a Edna marcou. Marcou falta, né? Marcou falta em cima do Douglas Baggio. A zaga da Ponte ainda não achou o Douglas Baggio, velho. Tem que marcar ele porque ele é bom jogador, né? Tem jogador da Ponte no aquecimento lá, hein? Nilson Júnior. Meu Deus. Deixa eu me recuperar aqui. A gente não tem um minuto. Torcedor da Ponte não tem sossego, né, cara? Torcedor da Ponte, a gente não tem sossego. Não tem. É falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Vem pra bola ali o Douglas Baggio, artilheiro do time do Botafogo, capitão do time. Pra bola, vai Pedrão, sai que é sua, Pedrão. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da Ponte e toca a bola ali para Luiz Felipe. Vai pegar? Não vai. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. João Limírio Neto, tá ligado conosco. Darcy Altino, boa tarde. Hoje é dia de macaquinha nervosa. Nervoso fica a gente aqui. Aparecido Alves, tem que aproveitar agora que o Botafogo tá meio perdido. Tá perdido o Botafogo, Corsato? Começou melhor, mas depois do gol deu uma bobeada. Agora o Matheus Silva acaba de fazer outra falta. E eu tô achando que o Nilson Júnior é pra vaga do Matheus Silva. Não duvido também, já tem amarelo, faz outra falta em sequência. Tá perigoso ali a situação do zagueiro número 4, Matheus Silva. Sei não se vai pintar o Nilson Júnior o 44, hein? É falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Vem o Jean Victor. Ele é bom jogador. Na bola parada é perigo. Levantamento na boca do gol. Sai do gol, goleirão Pedrão. Para ficar com ela, os últimos 3 pênaltis. O Pedrão pegou com a camisa da Ponte. E ele põe. É a segunda vez que ele tenta fazer essa bola sair lá pela ponta direita e a bola não vai. Torcida aumentou, hein, lá no estádio, hein? O público deu aquela ribada, hein? Você acha que com um calor desse, a torcida da Ponte que já entra quase em cima do jogo, você acha que o torcedor não ia ficar dando aquele tapa do beiço lá fora? Claro que ia, os caras estavam molhando as palavras. Só lembrando que então, muita hora nessa calma, né? É proibido a venda de bebida alcoólica dentro do estádio, né? Sim, mas fora não. Você entende isso, cara? Cara, que é um absurdo, né? Eu juro por Deus que eu não entendo, cara. Juro por Deus. Isso aí é uma coisa que deveria ser reavaliada, principalmente aqui em Campinas, né, cara? O pessoal precisava dar uma... Porque isso aí ajuda o clube, cara. E o torcedor, vamos de boa, cara. O torcedor gosta, velho. O torcedor gosta, o cara vai pra gastar, meu. E eu não tenho nada contra quem fica vendendo lá pro lado de fora, porque eu não sou, é o canhotão, né? Eu não sou órgão fiscalizador da prefeitura, então não tô nem aí pra essas coisas, né? Mas devia deixar o clube vender, né? Vamos falar um negócio pra você. Tem uma coisa mais legal do que essa resenha antes do jogo, cara. Pós do jogo não tem. Tem um jogador da Ponte caído ali, viu? Eu acho que vai mudar mesmo, ó. Mas é o Nilson Júnior, mas é pra vaga do Castro. Castro, camisa 15, vai embora. Entra Nilson Júnior, 44. Mudança na zaga da Macaca, Marcelo e Carlos. Vai, Corsato. Então, Castro contundido, né? Sai contundido. Eu confesso que eu não sou fã do Castro de zagueiro. Não sou.
Eu acho que o Castro de zagueiro, ele é muito ruim. Mas as últimas atuações do Nilson Júnior também não colaboram com ele. E o Sérgio Rafael, que era titular, tá no banco, hein? E vai continuar. E ó, seguinte, eu tô achando que se fosse o Nelsinho, eu já tirava o Matheus também. Eu colocava o Sérgio Rafael, hein? Porque o Matheus Silva já fez uma falta e já tem cartão amarelo. Já fez 2 faltas. Ele fez a primeira falta, ele tomou cartão amarelo e agora ele fez uma falta ali. Até quando a Edna não vai dar o segundo amarelo pra ele? Estamos com 20 minutos de jogo, nem 20 ainda. O Nilson Júnior, o último jogo dele com a camisa da Ponte foi aquele jogo contra o Ituano. Um horror. Mas o time inteiro foi mal, né? Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque. Vem Iago Dias, tenta dominar. Perde, a bola volta pra equipe do Botafogo. Fez a finta, virou, trabalhou na ponta. É pra Douglas Baggio, vem o Baggio. Vitor Andrade pede, Alexandre Jesus também. A bola saiu. Saiu, bola pra Ponte, aqui na ponta esquerda. Vem João Gabriel pra fazer a cobrança do arremesso. Carlos, só um detalhezinho no gol da Ponte, quem dá a condição no passe do Iago Dias pro Gabriel Novaes é o ex-Ponte Pretano, Fábio Sanches. Aliás, participei ontem do Arena W Sports com o Wilson Rocha Você e o tá Otávio, voando. toda a equipe, né? E eles falaram, né? Me cobraram, né? Porque quando o Fábio Sanches foi pro Botafogo, eu participei lá do Arena e falei que tava contratando um zagueiraço, que ia arrumar a zaga da equipe do Botafogo. É que você exagerou, né? Não, o Fábio Sanches seria titular na Ponte hoje? Seria, mas não é zagueiraço. Não, zagueiraço. E aí ele me cobrou, falou, Corsata, que a única coisa que ele sabe falar, a única coisa que ele sabe fazer é tomar cartão e falhar, né, em jogos, por exemplo, contra o Santos, ele falha no gol da equipe do Peixe, né? Estranho, porque aqui na Ponte, mas tá de titular, né? Não, é um bom zagueiro. Eu falo pra você, na Ponte ia ser titular fácil hoje. Mas se você falou zagueiraço, aí você abusou, Pra mim né? ele é o zagueiraço. Também Fábio Sanches, ele trabalha a bola aqui na ponta, procura ali o Erickson, toca a bola aqui na ponta, procurava o Bochecha, o passe, a bola saiu, viu, o Alexandre? A bola saiu, bitela esse Alexandre aí, hein? A bola saiu pra lateral pra Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Por falar em passa, passamos de 20, 21 agora passados do primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. É Série B, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Majestoso, Gabriel Novaes fez para Ponte a 9 do primeiro tempo. Ponte 1, Botafogo 0, placar em Itu para Ituano e Guarani, Albert. Guarani e Ituano vão jogando no Novelli Júnior, 22 minutos, quase 23 minutos do primeiro tempo, 0-0. Muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o CRB venceu o Paysandu por 3-2. Também ontem Avaí e Brusque ficaram no 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Albert, vai aí, Albert. O Wendel tá querendo tumultuar, tá querendo tumultuar. Não, mas não é só o Wendel, também tive a mesma impressão. Mas se chega o negócio aqui, não, cara. aqui também chegou, mas eu tô aqui. Tá vendo? Só Tá se vai segurado. chegar. Aparecido Alves, tem que aproveitar agora que o Bota tá meio perdido. Elcio Paiola, o patrão tá na live. Sair na frente sempre é importante na Série B. O time da Ponte tá ligado. Isso é bom sinal. O Paiola gosta um pouco da Ponte, né, Corsato? Pouquinho, né? O Edilson Roberto, essa Edna tá de sacanagem. Thiago Barba, na boa, senhores, essa Edna é um desserviço. Ô, louco, Thiago. Ela só queima o filme das árbitras. Espero que hoje não apronte. Ô, louco, Thiago. Cara, árbitro FIFA, né? Tem o escudo da FIFA. Sei lá, mas tá bom. Isso não significa nada, Carlos. Eu até acho que ela não é tão ruim assim. Mas isso não significa nada. Tem escudo da FIFA, tem nem com o escudo da FIFA que faz cada bobagem. E vem a equipe do Botafogo, vinha porque a zaga da Ponte chega para tirar. O Matheus jogou para fora, a bola voltou na ponta esquerda. Jean Vitor, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega Pedrão, levantou voo e pousa com ele em seus braços. Informação no Majestoso, vai Pedro Lino. Tá rolando uma confusão aqui no Portão Sacre. A polícia chegou aqui agora, caiu uma bola. Os jogadores jogaram ali perto do Portão Sacre. O torcedor quis devolver, os outros torcedores foram pra cima dele. Começou uma confusão meio generalizada ali, mas a polícia já deu jeito. Cara, brigar por causa de bola também, aí é o cão, né, cara? The Last Hold, rapaz, eu não tenho a mínima ideia do que você escreveu aqui. Às vezes eu até consigo ler o inglês, né? Mas não vou conseguir traduzir ao pé da letra, não. Vem Ponte, bola aqui pela ponta, não tem impedimento não, hein? É o Iago, escorregou o Iago. Chegou o Fábio Sanches.
Uma chuteira bacana, o Iago cinza com detalhe preto, rapaz, que coisa boa. E nem o Dodô estava impedido, hein? Chegou o Fábio Sanches e tira essa bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança do esquerdo. Ele escorregou, molharam demais o campo, lateral para a Ponte. O Gabriel bate, toca a bola para o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes para Dodô, tentou tocar na ponta de novo, a zaga tirou, a bola botou. Vem o Nilson Júnior, ganha essa bola para a Ponte, toca a bola para Dodô, passa ali pelo primeiro, passa pelo segundo, bola para o Gabriel Novaes na marcação. Chega a zaga da equipe do Botafogo. Por baixo, camisa número 5, o Erickson. Só que a Edna tá marcando impedimento. Impedimento do ataque da Ponte, não tá valendo nada. Unfortunately, I am unable to complete these takes at the moment. But rest assured, I will. Se ele estiver falando palavrão, aí você tá lendo palavrão. Eu sei, vai, em inglês. O final eu sei. Eu posso. I will. Muito obrigado aí, viu? Bola para a equipe da Macaca aqui no campo de ataque. Eu também posso. Bola aqui para a Ponte. Na ponta esquerda é pro Dodô, muito forte. Carlos. Obrigado, viu? The Last Hope. É aquela frase agora, como é que você fala, Marcelo? Não deixe que ninguém fale que você não consegue. Diga você mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas ó, a pronúncia não tá errada não, mas o que o cara falou, não tenho a mínima ideia. O Edilson está dizendo que a Edna é tendenciosa. Tá todo mundo indo contra o Corsato aqui. Eu acho a Edna uma excelente árbitra de futebol. Acho que ela respeita. Excelente, foi um pouco demais. Eu acho, cara. Eu acho. Ela apitou Copa do Mundo, cara. É a história do zagueiraço. Mas isso não é pré-requisito pra ser bom, pô. Cara, mas aí, né? Bom, então a FIFA também não entende nada. Bola pro Everton Bito, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora! Everton Brito, o coral do meu lado aqui diz que desviou no João Carlos. Eu acho que não, o João Carlos só pulou para conferir. Antes, deixa eu ver. Sei lá, hein, era o Fábio Santos que estava na jogada também, vamos ver aqui do lado. Não pegou não, não pegou não. Ela saiu, foi embora na linha de fundo, Everton Brito bateu mais uma aí, hein, Pedro Lino. Mais uma belíssima chance da Ponte Preta, o Everton Brito chegou, chutou meio mascado com o gramado, a bola saiu fraco. E Corsato, o Fábio Sanches tem 90 jogos com a camisa da Ponte Preta. Tem 90 jogos, só que ele saiu pela porta dos fundos, né? Depois que ele assinou com o Botafogo, colocou a Ponte na justiça, que a Ponte Preta deve um dinheiro para o Fábio Sanches do Corsato. Agora, Coral, mais um amarelo para o outro zagueiro da Ponte. Mas foi forte, né? Os jogadores da Ponte, sobretudo ali, os do sistema defensivo, tomar um pouco mais de cuidado. Agora a falta muito pesada para cima do Alexandre Jesus. Sei não se o VAR vai entrar, cara, porque ele pega só o tornozelo do jogador ali. Não passa nem perto da bola. Sei não, viu? Mas amarelo pro 44. Cara, poxa, o cara entra no time, né? Não achei que foi falta pra expulsão, não. Achei que foi mais ou menos o mesmo lance do Matheus Silva. Carrinho pra cartão amarelo mesmo. Mas, cara, tem que ter mais parcimônia, né? Tem que ter mais calma. Agora os dois zagueiros estão amarelados, cara. Não, tem que ter mais calma, né? E, correu o risco de ser expulso aí o Nilson E ela Júnior. tá checando, pediu calma ali, ó. Porque ele vai um pouco acima, né? Eu acho que o amarelo não pode checar, viu? Acho que tinha que ser... Pode, se jogar super vermelho direto, pode. Sim, mas já foi, já era. Bola rolando, bola pra Ponte, bola pro Dodô, a Ponte no contragolpe tá bem, o Botafogo tá dando a bola pra Ponte, ganhou, vem Macaca, Everton Brito, toca a bola na ponta pra Iago Dias, na meia esquerda, o Gabriel Novaes passou, pediu, o Dodô pede, o Iago vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, é lateral. O Dodô pedia a bola ali pelo meio, o Gabriel Novaes pedia a bola, aí o Iago Dias falou pra ele, passa que eu toco. E o Iago não tocou. Escanteio para a equipe da Ponte. Vem o João Gabriel para fazer a cobrança do escanteio. João Gabriel, normalmente era o Dodô que fazia essas cobranças, né? Mas aí ficou o João Gabriel, menino da base. A Ponte contrata lateral, contrata gringo. E o menino da base é lateral. João Gabriel pra bola, levantou fechado na boca do gol. João Carlos dá um passe na bola, toca. A bola volta pro Dodô, pegou falta. Amarelo. E pintou mais um amarelo pro time da Ponte. Tem que parar de ficar fazendo isso, Dodô, que ela pode expulsar você. Vai, amarelo no jogo. Amarelo, 4 jogadores da Ponte já advertidos. Agora é o Dodô, por travar contra-ataque da equipe do Botafogo, que recebe a advertência, vai jogar pendurado a partir de agora o camisa 7 da Macaca. Olha, todos os cartões que a Edna deu foram merecidos. Não tem essa história de primeira falta não tem que tomar cartão. Essa aí foi para matar um contragolpe, né? A Ponte Preta tem que tomar cuidado com isso. Carlos, eu traduzi lá no tradutor a mensagem do amigo lá. Pode ler aí.
Bola aqui para a equipe do Botafogo na ponta esquerda. Ele trabalha a bola. Vem Botafogo. Bola aqui na ponta. Bola para o Erickson. O Erickson tem o Bochecha pedindo bola. Bochecha que era para ser contratado. A Ponte ia contratar mais um da Inter, né? Mas aí ele aceitou. A Ponte tinha um pré-contrato assinado com o Bochecha, né? E o Vitor Andrade também, né? Você lembra, né? Não, que o Vitor Andrade, a Ponte fez proposta. Fez, né? oficialmente. Não, mas o Bochecha tinha um pré-contrato com a Ponte, né? Bochecha. E aí depois, e não teve que pagar nada para a Ponte, porque no pré-contrato dizia que se ele recebesse uma oferta maior do que a da Ponte Preta, ele poderia sair. E foi o que aconteceu. O Botafogo pagou um pouco mais. Senão seria mais um jogador da Inter que viria para a Ponte. E agora? Não merece cartão o tal do Erickson, não, Coral? Ele trava o contra-ataque da Ponte também, né? Seguindo o critério, entendo que poderia ser amarelado. Camisa 5 do Botafogo, Edna não entendeu assim. Você falou que ela é uma juizaça, Edna sendo mas ela erra também, como todo Excelente mundo árbitro. E tem mais um jogador da Ponte caído aí, não é, ô Pedro Lino? É isso mesmo, não dá pra me enxergar daqui, mas é um dos Emerson que tá caído. E a torcida reclamou bastante da Edna agora que não deu cartão amarelo. Deu pra o Dedê e não deu pro jogador do Botafogo, o Erickson. É o Emerson, sem o Santos, que tá caído ali. O camisa de número 18 da Ponte Preta, que inclusive tá amarelado, né? Tá amarelado o Emerson, jogador da Ponte. Não sei não se vai dar pra ele, hein? É joelho, hein? Parece que é joelho. Agora, nessa aí, a Edna, você falou dos cartões, né? Os 4 da Ponte, tô contigo, acho que merecia o mesmo cartão, né? Então, ela tinha acertado em 100%. Mas esse do Botafogo, já que vamos no rigor, também merecia cartão amarelo. Não, a falta no Dodô tinha que ter pra cartão também. Que ele para uma jogada e a Ponte já tava no campo de ataque, né? E então merecia cartão amarelo também. É a história. São 2 pesos e 2 medidas. A mensagem do internauta: infelizmente não posso concluir essa tarefa no momento, mas fique tranquilo, irei. Eu posso, eu consigo, irei fazer. Quer dizer, é uma mensagem nada a ver, você leu. É mensagem mas ele robô, mandou, né, cara? Mas ele mandou, é o The Last Hope. Mas tá com a gente aqui, ó. Tá com a gente. Isso é porque nós não pagamos essas coisas, né? Porque tem gente que paga, né? Tem gente que paga. Eu vi uma live esses dias. Eu vi uma live esses dias que, se for palavrão, você não fala, não. Tá, lógico que não. The Last é a última, né? É a última, né? Agora Hope, a minha aula de inglês parou por aí. Agora, o último socorro. O último socorro. Pronto aí, ó. The Last Hope. Esses dias assisti uma live, né? Tava dizendo na live que tinha 3 mil espectadores e só tinha 2 mensagens no chat. Precisa dar uma melhorada nesses robôs aí, né? Precisa ter o robô da mensagem também. O robô da mensagem, não sei se é mais caro. Não dá ideia não, que daqui a pouco eles podem. Não, mas precisa, pô, pelo menos, né? Precisa pôr uns robozinhos pra escrever alguma coisa, porque aí fica na cara, né? Na hora da macaca a gente não tem robô não, viu? São lá os 30, 35 ao mesmo tempo, mas estão lá, coitado dos caras da hora da macaca, né? Coitado dos caras da hora da macaca, não tem dinheiro nem pra pagar o canal. Se o YouTube começar a cobrar pelo horário, nós vamos ter que parar com o programa. Vem o time do Botafogo, bola aqui na ponta, na marcação, Nilson Júnior, já tem amarelo o Nilson Júnior, ele tira, só que dá a bola no pé do jogador do Pantera, que é o Pedro Costa. Pedro Costa trabalha a bola na ponta para Alexandre Jesus, aí chegou ali o Emerson, não tá bem o Emerson não, ele toca a bola ali pro Everton Brito, e a bola pegou na Edna, a bola na ponte, viu, dona Edna? Com todo o respeito a Vossa Senhora, né? A bola é da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 32 minutos passados deste primeiro tempo. 13 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro. A bola rola no majestoso, Gabriel Novaes marcou a 9 no primeiro tempo. Ponte 1, Botafogo 0. E aí tu, hein, Albert Cavalcante? Saiu o gol nessa bodega ou não saiu? É claro que não. 33 minutos do primeiro tempo. Ituano e Guarani vão empatando 0-0, foi quase gol, viu? Mas não foi gol. 8 finalizações para a equipe do Guarani, 5 para a equipe do Ituano, um jogo equilibrado. Série B, Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando, intervalo para Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0, e o Atlético Mineiro vai vencendo o Vitória pelo placar de 2-0. 87.9, a voz da nossa gente. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 33 minutos passados deste primeiro tempo. Ponte tá vencendo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Thiago Barba está dizendo que a Edna salvou o Guarani. Acho que foi contra a Portuguesa. Ela deu um pênalti inexistente. O goleiro defendeu e ela pediu para voltar. Não, contra a Portuguesa não foi, porque o Guarani perdeu para a Portuguesa. Gol do Giovanni Augusto, né? Não, foi contra o Botafogo mesmo. Foi contra o Botafogo. Ela era o árbitro do jogo. Guarani Botafogo em Ribeirão Preto. Teve um pênalti pro Guarani. Teve um pênalti pro Guarani, exato. E vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, é Jean Vitor, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou o Matheus Silva. Travou e a bola no rebote ficou pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, que sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O The Last Hope diz aqui, ele colocou can be translate into português. Ele está dizendo que ele pode traduzir para o português. Então, por favor. A última esperança, ele colocou aqui. É o nick dele. Bola do Gabriel Novaes, foi falta. Falta ali em cima do capitão contra capitão. Falta em cima do Douglas Baggio. O jogo tá parado. A Ponte tá indo com uma força excessiva, né, Corsato? E o que me preocupa são os jogadores do sistema defensivo. O Gabriel Novaes até que nem tanto, mas, né, temos que tomar cuidado. Eu de boa, cara, se eu sou o Nelsinho, eu já pro segundo tempo faço essas alterações aí, tiro os jogadores que estão amarelados. Mas tem todo o primeiro tempo ainda, né? Tem mais 10 minutos, fora acréscimos, né? Mas eu acho que esses 10 minutinhos eles conseguem segurar, ou não? Sei lá. Pelo amor de Deus, né, meu? Acabou de zicar, cara, fica vendo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Botafogo vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola para Vitor Andrade, ex-jogador da base do Santos, bom jogador, trabalha a bola na ponta, é pro Bochecha, ele bate bem, hein? Trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, foi travado. Foi travado na hora do agora ali pelo Emerson. O Emerson tirou. A bola voltou para a Ponte. A bola acabou saindo para a lateral. Mas lateral para a equipe da Macaca. Canto alto da sua tela. Canto alto do seu televisor. Canto alto do seu aparelho. Próximo ali das organizadas da Macaca. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Iago tocou pro Gabriel Novaes. Perna direita vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol! É do Novaes de novo, é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tudo começa numa cobrança de arremesso manual. Não tem impedimento em lateral. Bola pro Iago Dias. O Iago Dias faz o cruzamento. Tem que ver o posicionamento do Gabriel Novaes. Estava atrás. Gol legal. Porque o gol começa com uma cobrança de arremesso manual. Não sei se foi o Luiz Felipe que bate a cobrança do arremesso manual. A bola vai para o Iago Dias. O Iago Dias na ponta, faz de conta que é pela ponta e é pela ponta, cruza. Gabriel Novaes só escora, perna direita. Ela vai morrer no fundo da rede do goleirão João Carlos. Pode anotar aí, torcedor. É o segundo da Ponte. Gabriel Novaes desencanta. Gabriel Novaes é o segundo dele no jogo. Ponte na frente. Ponte 2. Botafogo 0. Goleirão João Carlos, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe. O detalhe do segundo gol da Ponte. Printa a tela aí, Wendel Coral. Pois é, a jogada que inicialmente começou pelo arremesso lateral, mas agora já não sei, porque o VAR tá analisando ali a posição do Iago Dias. Confesso que pra mim tá um pouco impedido, o camisa 11 da Ponte tá à frente. Só não sei se realmente, porque não mostra na imagem, se a jogada começou com o lateral. Se for, o gol vai ser validado. Não, já foi anulado, ó. Deu impedimento, então não foi o lateral. Eles não iriam fazer isso, né? Não sei. Vamos ver o replay. Eu vou me intrometer, mas mesmo assim, né, se foi cobrança lateral, acho que o toque do toque final do Gabriel Novaes foi pelo jogador do Botafogo também, né? Ele tentou tirar a bola. Mas ali a posição é do Iago, né? Então, exatamente, mas ali pra mim foi cobrança lateral, cara.
Cara, se eles fizeram isso, é uma mas ninguém reclama. Se faz isso, ninguém reclamou, então, né? Mas que só se teve, repete, né? O que me chamou a atenção foi a reação do Gabriel Novaes, que ele faz o gol, que ele demora a comemorar, né? Porque acho que ele mesmo já imaginou que o Iago estava impedido. E vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, deu ruim pra nós, hein? Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Dodô vem na marcação, tira! Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Botafogo. É só o segundo escanteio no jogo e o segundo para o Botafogo, Coral. E o primeiro pela ponta direita, na tentativa do cruzamento do número 2, o Pedro Costa. Botafogo tenta sair um pouco mais para o jogo. Douglas Baixo na cobrança, os 3 zagueiros da equipe do Pantera. Lá na área do goleiro Pedro Rocha. Ó, gente, não é possível, né? Então, eu devo ter errado aqui. Teve um toque no meio que eu não vi. Escanteio pro Botafogo. Levantamento na boca do gol. Tem jogador do Botafogo caído lá na grande área. E agora faz falta em cima do jogador da Ponte. A Edna não viu. Bate pro gol. O time do Botafogo pega Pedrão. Pega Pedrão. A bola era na Ponte. Ela manda seguir o jogo. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, eu posso não ter visto então o lance corretamente. Aí eu porque lateral seria um erro. Seria um erro amador, né, Coral? Aí não dá, né? É primário, pelo amor de Deus. Aí nem VAR não tem pra isso. Eu duvido acreditar que. Mas é que na Série B a gente já viu, né? Um impedimento, impedimento sendo marcado no lateral, numa jogada. Lá no jogo do Chapecoense. E teve o gol e depois, passado um tempo, né? Depois de alguns minutos foi validado. Mas foi validado, né? Então tá, bola pra Ponte, olha o Gabriel Novaes, João Carlos vai sair do gol, teve que sair como zagueiro. Impedido. Teve que sair como zagueiro, mas estava à frente o Gabriel Novaes, que havia feito o segundo gol pra Ponte, mas a arbitragem anulou e estava bem à frente, bem anotado ali o impedimento pelo auxiliar, o assistente número 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 40 minutos, 40 passados deste primeiro tempo. 5 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos, majestoso. A Ponte está na frente. Até fizemos o segundo gol, mas foi anulado. Gabriel Novaes, 9 minutos do primeiro tempo. Ponte 1. Botafogo 0, em Ituano e Guarani, Albert Cavalcante. 42 minutos do primeiro tempo, Guarani vai empatando com o Ituano por 0-0. O Guarani, por incrível que pareça, está melhor na partida. Bom, pela Série B, daqui a pouquinho, 18 horas, tem Mirassol e Vila Nova. Na segunda-feira, fechando a rodada, em Goiás, tem Goiás e Santos, às 9 da noite, também no mesmo horário, na Ilha do Retiro. O Sport enfrenta o Ceará. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A Ponte tem a bola, Gabriel Novaes, Dodô, Emerson Santos, meu filho, meu querido. Tocou na bola, pra ninguém, a bola foi embora, linha de fundo. E o Gabriel Novaes está caído aqui no canto esquerdo. Tá sentindo. A coxa pra gente. O autor do gol do time da Macaca. Vai ter que jogar a bola pra fora, o Bochecha, né? Claro que totalmente contra a vontade. Joga a bola pra fora para atendimento do jogador da Ponte, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Será que vai sair o Gabriel Novaes? Vamos lá, Pedro Lino. Foi o braço que o Gabriel Novaes quebrou, tá? O médico da Ponte está ali junto com a Edna, também está o João Carlos, o pessoal está meio preocupado, mas pegou o braço que o Gabriel Novaes quebrou e ele está saindo com a maca móvel. Legal, esse Pedro Lino. Bom, vamos lá, Corsato, rapidamente aqui, vamos ver você e o Albert, quero que falem dos jogos aqui. Primeiro, Ponte e Botafogo, tá 1-0 pra Ponte, a Ponte fez o segundo gol, mas foi anulado. E aí, Corsato, o jogo? A Ponte tá aproveitando melhor as oportunidades que tem, né? E o time do Botafogo marca com os 3 zagueiros, mas numa linha adiantada. Se o Gabriel Novaes prestar um pouquinho mais de atenção, ele pode ficar em boas condições, porque os zagueiros do Botafogo não estão achando o jogador da Ponte. O jogo é equilibrado, mas a Ponte vence. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, o resultado é merecido, a Ponte é um pouquinho melhor, então ela merece a vitória, viu, Carlos? Albert Cavalcante, tempo e placar do jogo, situação de momento lá para Ituano e Guarani, Albert. 44 minutos do primeiro tempo, Ituano e Guarani vão empatando por 0-0, por incrível que pareça, né? O Guarani, após receber aquela famosa pressão ensurdecedora até os 9 minutos do primeiro tempo,
Até agora, até os 44 minutos, o Guarani controla mais o jogo, tem as melhores chances, finaliza melhor, só falta exatamente, claro, obviamente, o detalhe que é o gol, viu, Carlos? O The Last Hope, Última Esperança, está dizendo que ele, pela tradução aqui, que ele está em Virgínia, nos Estados Unidos. Obrigado, meu querido, pela audiência. Oi. Ponte com um jogador a menos, como o Gabriel Novaes segue fora, tomar cuidado com isso, o Botafogo tem um jogador a mais em campo. Vivi Vicente, Edilson Roberto, Robson Vitariano. Ô, Robson, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Ah, cara, esse jogo aqui vai ter mais de 5 minutos de acréscimo, com certeza, do primeiro tempo. Mínimo, mais dois. Mínimo, né? Lá em Itu, Albert? Em Ituano, no Novelli Júnior, mais 2 minutos de acréscimo. Estamos 45 minutos do primeiro tempo, 0-0 Guarani. E vem o time do Botafogo, bola aqui pela ponta direita, é o Pedro Costa que tá por ali na marcação. Chega o Dodô pra tirar. Chega, tira essa bola, joga a bola para lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pedro Costa, o Botafogo tem um jogador no banco de reservas, um volante que, segundo o pessoal lá de Ribeirão Preto, é muito bom jogador. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Vem Botafogo, bola aqui para o campo de ataque, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar. Aí vem aqui o Gabriel Novaes. Já tá no campo de novo, brigando ali com o jogador da equipe do Botafogo, brigando ali com o Pedro Costa. Tá tudo certo com o Gabriel Novaes, colocou uma proteção ali no braço direito, uma manga branca ali no braço direito. Bochecha, abre esse jogo, trabalha a bola aqui na ponta, ele abre o jogo ali pro Sabit. Sabit faz o passe, abre o jogo na ponta. Pedro Lino já anotou ali mais 5, vamos até 50. Vamos até 50, o Sabit tenta tocar, zaga da Ponte tira, a bola volta. Gabriel Novaes, parece que tá tudo certo com o jogador da equipe da Ponte, toca a bola pro Emerson. Emerson pra Dodô, aberto aqui na ponta, sai da ponta, vem pro meio, faz o passe pro Novaes. O João Gabriel pede, o Novaes não toca pro Gabriel, é o Gabriel com o Gabriel, Novaes com o João, trabalha a bola aqui pro Nilson Júnior. Nilson Júnior que veio pra Ponte Preta, foi uma escolha do técnico João Brigatti, que pouco utilizou o zagueiro Nilson Júnior. Agora tem chances com o Nelsinho, chamou, falou. O volante convocado já pra seleção sub-20 é o João Costa, camisa 15, 19 anos de idade. Cria das categorias de base, evidentemente lá do Pantera, tem 28 jogos da temporada e 2 gols marcados. Isso, João Costa, convocado para a seleção sub-20, era titular com o técnico português e perdeu a posição com o Zanardi. Bola para a Ponte aqui no campo de ataque, o Emerson tá errando muito passe. Toca errado, a bola sai, vai para a lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola o Matheus Silva, faz o passe longo, aqui procurava o Iago, a bola vai ficar para o João Carlos, sai do gol para ficar com ela, Albert Cavalcante. Novelli Júnior, intervalo de partida, Ituano 0, Guarani também 0. Daqui a pouco, no intervalo do jogo, o Marcelo vai colocar o Albert para trabalhar e vai falar desse jogo. Guarani e Ituano, 0-0 a partida. É falta para a equipe da Ponte Preta. O Vitor Andrade fez falta em cima do Luiz Felipe. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse é o jogo de número 88 entre Ponte Preta e Botafogo. Até aqui são 87 jogos, 34 vitórias da Ponte, 28 empates, 25 derrotas. A Ponte marcou 112 com o gol de hoje, sofreu 100 gols. As equipes se enfrentaram por 3 torneios diferentes. Série A, Brasileirão, são 4 jogos. Detalhe, pela Série A do Brasileiro, a Botafogo não venceu a Ponte nenhuma vez. São 3 vitórias da Ponte e 1 empate. Tem jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Paulista, claro, né? Maioria dos jogos pelo Campeonato Paulista. O primeiro confronto entre as equipes da transmissão aqui, só o Albert Cavalcante, que era nascido 25 de agosto de 1957. 0-0, jogo válido pelo Paulistão em Ribeirão Preto. Lembrando que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite, Hora da Macaca. Para você, torcedor ligado no YouTube, Hora da Macaca. 48 minutos passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte, 1 Botafogo 0, Corsato. O jogo é tenso, cara. Eu tô tenso aqui, viu? Eu acho que nos jogos da Série B que eu tô mais tenso é hoje. É uma final para as duas equipes, né? Quem perder vai se complicar, apesar de que o Botafogo tem um jogo a menos na tabela, mas essa vitória para a Ponte, ela é imprescindível. A gente erra muito passe, né? Os volantes da Ponte, estava falando até com o Albert aqui, se bater no liquidificador de todos que a Ponte tem no elenco, não sai meio, né? Porque os caras não conseguem passar a bola direito, enfim. E aí o Nelsinho tem que escolher,
né? O que passa melhor a bola é o Ramon, mas não tem tanta intensidade na marcação. Quem sabe eles melhoram no segundo tempo, viu, Carlos? E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Eu não acho a voluntária da Ponte tão ruim assim, não. Tô sendo sincero, tá? Acho o jogador tudo de jogador de Série B. Bola pra equipe da Ponte, falta do Dodô em cima do Douglas Baggio, hein? Falta do Dodô em cima do Douglas Baggio. E não foi, viu? Ah, foi sim, ele puxa a camisa ali, Marcelo. Ah, eu achei que não, por cima até sim, mas embaixo ali ele pega na bola. Bola para a equipe do Botafogo, 48 e 50, quase 49. Segura aí, Ponte. Vamos pro intervalo vencendo o jogo. Ganha essa bola aqui a equipe da Ponte. Olha lá o volante da Ponte. O Iago ganhou essa bola, toca a bola pro Emerson. Na ponta, quem sabe bom passe. É pro Gabriel Novaes, tá correndo meio torto aqui. Pela ponta esquerda, trouxe a bola pra perna direita. Bate Novaes, bateu pro gol, João Carlos. Espalma o goleiro. João Carlos a gente conhece. João Carlos. E se ele não vai na bola é gol, viu, gente? João Carlos. Escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Escanteio pra Ponte, belíssimo chute. 1-0 aqui no Moisés do Caralho, foi fácil. Só de você aí. E o Gabriel Novaes tá caído aqui. Mas, ó, tem que deixar ele sair pra fazer a alteração só no intervalo, né? Porque senão perde mais uma alteração, não vai dar pra ele. Não tá, coitado, ele tá correndo torto, né? Mas agora o melhor ele jogador da Ponte no primeiro tempo. É o braço mesmo. É o braço, coitado. Infelizmente. E aí o Coral foi cirúrgico aqui. O melhor jogador da Ponte Preta neste primeiro tempo. O Gabriel Novaes. Uma pena. Mas a Ponte tem o Renato no banco de reservas. João Gabriel para fazer a cobrança do primeiro escanteio para a Ponte. Levantamento na boca do gol. Sobe. A zaga da equipe do Botafogo tira. A bola volta pro João. Vem João Gabriel. Vem menino da base. Perna esquerda. Bate pro gol. Bochecha tira. Chegou o João Vitor para completar e tirar dali. Já passamos de 50, né? Madame Edna. Bola pro Vitor Andrade. Falta. Segurado ali pelo jogador da Ponte. A Edna vai apontar o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo deu Ponte, hein? Fazia um tempinho que a Ponte não ganhava um jogo no primeiro tempo, hein? Ponte 1, Botafogo 0. Gabriel Novaes marcou a 9 minutos do primeiro tempo. 9 do primeiro tempo. O Roberto César Santos diz aqui: não entendo como essa Edna pita jogos profissionais, senhor. Cara, eu vou ficar defendendo a Edna aqui. Me diga um erro dela no jogo até agora. Que foi aquele cartão para o jogador da equipe do Botafogo. Só. No resto, o gol anulado. Me parece que anulou corretamente. O gol da Ponte foi dado. Os cartões, a maioria todos acertados. Mas tudo bem. Eu respeito a opinião de todo mundo. Wilson da Rocha. Aliás, os dois Emerson precisam sair. Diz ele aqui, Marco João Carvalho. Botafogo é muito ruim. Será? Edna Lúcia, vai Ponte, valeu. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo do jogo. Deixa eu pegar só aqui o destaque do repórter Pedro Lino lá no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ponte vence 1-0, saída dos jogadores no gramado aí, Pedro Lino. Ponte vence 1-0, saindo bastante aplaudida nesse intervalo. Quem tá mancando aqui na frente, o Castro, vai ser, pelo jeito, vai ser substituído no segundo tempo. E a Edna, no momento que saiu, foi bastante vaiada aqui no Moisés Lucarelli pela torcida da Ponte. Legal, Pedro Lino. Ele deve estar falando do Gabriel Novaes, né? Porque o Castro já foi substituído. O Castro já foi substituído pelo Castro mesmo, Corsato, não era o Gabriel Novaes. O Castro saiu mancando, acho que tinha uma pancada. O Castro já saiu, Pedro Lino. O Castro já saiu. O Júnior entrou no lugar dele, querido. Há 20 minutos do primeiro tempo. Tem jogador da Ponte falando aí, né, Coral? Matheus Silva. Vamos ouvir o capitão. Capitão não, zagueiro número 4. Tá? Primeiro tempo, fizemos tudo aquilo que o professor Nelson pediu. O que a gente vinha fazendo antes, a gente parou de fazer. E hoje voltamos a fazer novamente, quer impor um ritmo forte. Aqui no nosso campo a gente é muito forte. E graças a Deus a gente abriu o placar e agora é voltar para o segundo tempo mais forte ainda. Para, se Deus quiser, a gente conquistar esses 3 pontos aí. Esse é o zagueiro, ex-capitão da Ponte, Matheus Silva. Matheus Silva falando. Ponte 1-0 para a equipe do Botafogo. E aí, Corsato, rapidamente aí, um comentário seu desse primeiro tempo. Ponte 1, Botafogo 0. É um jogo bem tenso, as duas equipes sentindo o jogo, mas a Ponte um pouquinho melhor e merece o resultado. 1-0 para a Ponte Preta. Vamos ver aí no segundo tempo, precisa melhorar algumas coisinhas aí, viu, Carlos? Legal, o Pedro Policel. Vitória importante hoje, manda um abraço para toda a nação. Portugal, torcida Jovem Europa. Ô, Pedro, que moral da macaca, hein? A Ponte é um time sensacional, né, cara? Aliás, eu digo aqui de Ponte e Guarani, eles não sabem a força que esses times têm. Uma pena, né?
que o futebol... Cara, é delicioso torcer pra Ponte. Vou falar aqui do meu time. É delicioso torcer pra Ponte. O duro é quando ela joga, né? No resto tá tudo certo. Neuri Menezes, deu ruim no braço operado do Novaes. Não volta pro segundo tempo não, eu acho. Marco João Carvalho, a Ponte tem que aproveitar. O jogo tá bom pra nós. Roberto Zapiens. Boa tarde, Marcelo. Recém chego de trabalho. Buenas tardes. Me dá uma alegria desde a Argentina. Valeu, Roberto Zapiens. Agora pode pôr o Elvis, diz aqui o Matozinho. Ainda não. O time tá correndo, Matozinho. Vamos pro intervalo. Voltamos já. O intervalo vai ser comandado pelo Marcelo. Essa cadeira aqui vai estar vazia, tá? O Marcelo vai comandar. Aí quando eu voltar eu quero a palavra. Para Restaurante do Dadá, concessionária sim. Hipercap Brasil. Voltamos já com o intervalo de jogo. Ponte 1, Botafogo 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. São 5 da tarde, mais 58 minutos. Gente, que jogo tenso. Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vai vencendo com o Gabriel Novaes, a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Já a gente vai falar mais desse jogo. Tem Ituano e Guarani também com o Albert. Mas deixa eu passar aqui. Série B, Campeonato Brasileiro. Série B não, Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai empatando com o Remo pelo placar de 0-0 e o São Bernardo vai vencendo o Volta Redonda pelo placar de 1-0. Nesse grupo aqui, tudo definido, né? O Volta Redonda e o Remo já subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro. No grupo C, o Atlético vai vencendo o Londrina por 1-0 e o Ipiranga vai vencendo a Ferroviária por 1-0. Olha só, hein? Atlético e Ipiranga subindo para a Série B na próxima temporada, mas ainda estamos no primeiro tempo. Eu quero registrar aqui no placar ao vivo, portal Futebol Interior, Copa Paulista, a final, primeira partida, e aconteceu hoje. O jogo começou às 3 horas da tarde, né? Deixa eu pegar aqui, o Votuporanguense venceu
a equipe do Monte Azul pelo placar de 1-0, hein? Votuporanguense 1, Monte Azul 0. Wendel Júnior, a 37 do segundo tempo, gol do Cave. O Cave joga pelo empate para ser campeão da Copa Paulista. Lembrando que um desses dois times aí pode escolher a Série D na próxima temporada. Quem escolher a Série D, o outro time fica com a Copa do Brasil. Provavelmente, quem for o campeão vai ficar com a Copa do Brasil e o vice-campeão com a Série D. Então, por exemplo, se Votuporanguense for campeão, vai escolher a Copa do Brasil e aí o Monte Azul vai disputar a Série D na próxima temporada. Olha só, Copa Paulista. Bom, 6 da tarde para concessionária Sim, para restaurante do Dadá e também Hipercap Brasil. Albert Cavalcante. Eu acho que você consegue falar comigo, Albert? Sou eu, claro, muito sim. bem. Então é o seguinte, quero que você faça um resumo desse primeiro tempo. Um jogo também muito importante, de 6 pontos, lá no Novelli Júnior, onde tudo é grande. Guarani, Ituano e Guarani. Conta pra gente aí como é que foi o primeiro tempo. Pois é, né? Um jogo de 6 pontos, né? O Guarani que está 3 pontos atrás da equipe do Ituano. E todos aí, aquele famoso jogo dos desesperados. O Guarani que, e muitas vezes, né? O Guarani, ao 1 minuto de jogo, até os 8 minutos, o Guarani sofreu aquela famosa pressão ensurdecedora. Isso mesmo. Né, o Tony Anderson foi o destaque positivo. Uma pressão ensurdecedora? É uma pressão barulhenta que deixa a gente surdo? Muito barulhenta, né? Ali o Ituano jogando muito mais pelo lado esquerdo do que direito, ali nas costas do Pacheco. Aí a gente entende porque o técnico Alan Al coloca, né? Decidiu, né, algumas partidas colocar ali o Heitor, né? Porque o Pacheco é o famoso mochileiro, né? Leva a bola muito nas costas. E ali pelo lado esquerdo, né, do campo de ataque, ali fazendo cruzamentos, né, na torta direita, a zaga do Guarani tirando de tudo quanto é jeito. E o Tony Anderson teve 3 oportunidades. 3 oportunidades, aos 4 minutos, aos 6 e aos 8 após o escanteio. Sempre com chutes de fora da área e cabeçadas. A partir dos 13 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve sua primeira jogada, né? Foi um traque, é verdade, no camisa Luan Dias, né? Camisa número 10, foi um traque. Depois disso, o Guarani dominou a partida e teve as melhores chances. A melhor chance do Guarani, o quase gol, né? Como aí o Wendel Coral, durante a transmissão, disse, né? Mostrou aí, né? Em alguns sites do futebol interior, não saiu. Canais do futebol interior, não saiu. Em alguns lugares aí gritaram gol, não saiu. Infelizmente não saiu. Estavam todos errados, mas nós aqui estávamos certos. Placar ao vivo, futebol interior, sempre em cima do lance. O Marlon Maranhão, camisa número 77, ele recebeu a bola pelo lado direito, cortou e bateu com a perna esquerda. A bola foi no canto direito do goleirão Jefferson Paulino, que até pulou, mas nada pôde fazer. A bola passou lambendo na trave e ela pegou ali na barra de sustentação do gol e acabou batendo na barra de sustentação e balançando a rede. Então a maioria achou que foi gol, Marcelo, mas não foi gol, foi enganado, infelizmente. Isso aí foi aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí o Guarani controlou as melhores chances, porém, entretanto, a posse de bola, 63% de posse de bola para a equipe do Ituano, 37 para o Guarani, mais finalizações, 6 chutes da equipe do Ituano e 10 do Guarani. Ô Marcelo. Muito bem, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, intervalo de jogo. Em Itu, o Albert já trouxe o panorama do primeiro tempo, 0-0 lá. No Majestoso, o Pedro Lino está no palco do jogo. Comigo aqui, o Carlos narrando, o Wendel Coral na reportagem no estúdio, no alto do Taquaral, aqui nos estúdios do Portal Futebol Interior. Ponte Preta vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Série B, bola rolando a 3 minutos para Mirassol e Vila Nova, também por essa 30ª rodada. E o interessante é que o Mirassol estava jogando até agora há pouco pelo Aspirantes, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, primeira fase, segunda rodada, contra a equipe do Juventude. Começou. Olha só, Mirassol 0, Juventude 0, pelo menos é o que está no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. O jogo terminou agora há pouco, lá no CT do Mirassol. Portanto, o Mirassol terminou um jogo no Aspirantes e já começou outro jogo. Só que aí, esse jogo está acontecendo no estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol e Vila. E aí, Alberti? Novelli Júnior, 28 segundos do segundo tempo, Ituano 0, Guarani também 0. Muito bem. Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético vencia o Vitória pelo placar de 2-0, mas tomou empate, hein? Tomou empate 2-2, Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo envolvendo o Atlético Mineiro contra a equipe do Vitória. Deixa eu pegar aqui
trazer para você os jogos em andamento então da Série A, 29ª rodada. Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, líder do campeonato. O Red Bull Bragantino vai empatando com o Palmeiras 0-0. Falei agora há pouco, Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Teremos daqui a pouquinho, 7 da noite, Cuiabá e São Paulo. Esse jogo na Arena Pantanal. O Corinthians pega o Internacional de Porto Alegre, também às 7 horas da noite, na Neoquímica Arena. No mesmo horário, o Bahia encara o Flamengo. 9 da noite, o Vasco pega a equipe do Juventude. Série B, Campeonato Brasileiro, é o que importa para nós, é o que importa pra gente, pros torcedores da Ponte Preta, do Botafogo, do Guarani e do Ituano. Hoje o Portal Futebol Interior acompanhando e trazendo para você esses jogos. 30ª rodada começou na quinta-feira. O Operário venceu o Chapecoense por 3-2, resultado bom para quem está na parte de baixo da tabela, porque segura a Chape, né? O América venceu o Coritiba ontem por 2-1 de virada. O CRB, no confronto direto, venceu o Paysandu também de virada pelo placar de 3-2. O Hélio dos Anjos batendo a sua ex-equipe. O Avaí empatou com o Brusque 0-0. O Amazonas venceu o Novo Horizontino, hein? O Amazonas venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Botafogo, Carlos está transmitindo o jogo, vai perdendo para a Ponte Preta no Majestoso pelo placar de 1-0. O Albert está acompanhando o Ituano 0, Guarani 0. Bola rolando, comecinho de jogo no Maião. Mirassol e Vila Nova vão empatando 0-0. Na segunda-feira, fechamento da rodada, Goiás e Santos, Sport e Ceará às 9 horas da noite. Lembrando que na segunda-feira, no YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. A gente vai falar muito desse jogo que estamos transmitindo e vamos prospectar o jogo contra o Ceará. O Ceará que vai estar jogando na segunda-feira. A gente vai estar acompanhando também a Hora da Macaca agora em novo horário. Toda segunda-feira, 9 da noite. Bom, 5 finalizações para a Ponte no primeiro tempo, 4 para o Botafogo. Foram 2 escanteios para cada lado. A Ponte cometeu 12 faltas e o time do Botafogo 3 faltas, né? E a Ponte teve 4 cartões amarelos. Preocupante. As equipes voltando, né? As equipes voltando. Deixa eu só confirmar os cartões amarelos da Ponte. Matheus Silva, Nilson Júnior, que entrou no lugar do Castro, né? Emerson Santos e Dodô. Botafogo não tomou nenhum cartão. Teve um cartão aí que a árbitra deixou passar, né? Que pra mim merecia, mas foram 4 cartões pra Ponte, nenhum pro Botafogo. A Ponte vence o jogo. Wendel Coral, por favor, rapidinho. Opções da Ponte Preta no banco de reservas. William, goleiro. Igor Inocêncio, lateral. Sérgio Rafael, zagueiro. Elvis, meia. Renato, atacante. Ramon Carvalho, volante. Gabriel Guiço, lateral esquerdo. Guilherme Portuga, meia. Matheus Sérgio, atacante. Hudson, volante. O Botafogo vai mexer 3 vezes. Você vai trabalhar agora, depois você fala pra gente, mas já você passa o banco do Botafogo. Pelo que eu tô entendendo ali, a Ponte não vai mexer, né? A Ponte não vai mexer, portanto, vamos ter que dar uma segurada na emoção. Principalmente, senhor Emerson Santos, senhor Nilson Júnior e senhor Matheus Silva. Dá uma segurada aí, né? Vamos dar uma segurada aí. Quer confirmar os Botafogo rapidinho, Marcelo? Vai, porque o nosso narrador assim já fica atento também, São viu? 2 mudanças, o técnico Márcio Zanardi altera a plataforma tática de 3 zagueiros, vai jogar no 4-3-3. Fábio Sanches foi embora, número 3, entrou número 20, Felipinho. Fábio Sanches foi embora, número 3, Felipinho 20 já em campo. E a outra mudança no ataque, Alexandre Jesus, número 9, foi embora, entra o 19, Bruno Marques. Alexandre Jesus foi embora com a 9. 19, Bruno Marques já em campo, tudo pronto para o início do segundo tempo. Eu teria mexido na Ponte, principalmente nos 2 jogadores defensivos que tem cartão, né? Tanto no Matheus Silva, colocaria o Sérgio Rafael, e aí na vaga do Emerson Santos a gente precisava estudar melhor uma possibilidade, mas eu mexeria no time. Vai começar o segundo tempo, posse de bola da Ponte. Vem aí, Carlos Corsato. Carlos Corsato. Apita o árbitro, a bola tá rolando no segundo tempo e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, você ligado no YouTube, você em FM 87,9. Marcelo fala tanto que me entregou aqui a paçoca, né? Já com a bola rolando. Rapaz, 2 segundos de que atraso. febre, que vontade de falar. Que volúpia. Se eu faço isso antes da bola rolar com ele, meu Deus. Posse de bola do segundo tempo foi do time da Ponte, que agora defende o gol do maior placar do interior de São Paulo. Vai atacar pro gol da linha do trem. Botafogo vem na ponta direita, bola para Pedro Costa. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Pegou ali no Gabriel Novaes.
ajudando. Não teve alteração na ponte, não. O Gabriel Novaes ficou, viu, o Wendel Coral? É escanteio pros caras, tá? É isso, é lateral, na verdade, já Lateral, cobrado então. por ali. O Gabriel Novaes achei que sairia, mas permanece em campo a ver a situação no camisa E 35. vem Botafogo, ganha essa bola. É o Vitor Andrade que tá na jogada. Chega a zaga da ponte para tirar a bola, volta. Perna direita, levantamento na boca do gol. Luiz Felipe tira. E aí vem ali o Everton Brito. Foi empurrado pelo jogador do Botafogo. A Edna para e marca ali a falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Ponte Preta, então, em campo com Pedro Rocha no gol. João Gabriel, Matheus Silva, Nilson Júnior e Luiz Felipe. Emerson Santos, Dodô, Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. Aliás, a escalação da Ponte já do seu lado, do lado esquerdo aí da sua tela, né? Do lado do Marcelo aqui, tá bom? A escalação da Ponte. A escalação do Botafogo, do lado do repórter, o Wendel Coral, com o João Carlos no gol, Pedro Costa, Chapo, Erickson e Jean Vitor. Aí tem o Felipinho, o Gustavo Bochecha e o Sabite, Douglas Baggio, Vitor Andrade e o Bruno Marques, que entrou no time do Botafogo. Você vai ter já a atualização. Foram 2 alterações no time do Botafogo, então. Sai Fábio Sanches, entra o 20 Felipinho e 3 alterações. Saiu mais um ali, pois viu? tá dando o Sabite, número 7, substituído para a entrada do 18, experiente Felipe Souto. Beleza. Sabite 7 foi embora, 18 Felipe Souto em campo. O Marcelo havia falado que eram 3 alterações, né? E aí foram 2 só. Então vamos lá. O Sabite não está mais no jogo. Entrou o 18, Felipe Souto na vaga dele. Na vaga do 3, o Fábio Sanches, entra o Filipinho, camisa número 20. E na vaga do Alexandre Jesus, e não Alexandre de Jesus, a Ponte teve o centroavante que fazia gol pra caramba, que era Alexandre de Jesus, entra o Bruno Marques, camisa número 19. Detalhe no ar. A tarja de capitão já passou pro 18, Felipe Souto, inclusive. Saiu do Douglas Baggio, agora o Felipe Souto é o capitão da equipe do Pantera. Felipe Souto, capitão do time do Pantera, sai aqui do Douglas Baggio. Começa com o Baggio e fica com o Souto. É falta pra Ponte, hein? E vem lá o João Gabriel de novo, né? Ele que vem pra fazer a cobrança. Vem o Dodô pra bola. Vem o camisa número 7 da Ponte. Vem ele pra fazer a cobrança. 3 minutos passados, é segundo tempo. Dá 1-0 pra Ponte. Placar construído no primeiro tempo por Gabriel Novaes, que tá no jogo. Ele que fez o seu 5º gol, não marcava. Segundo o Coral, o Wendel Coral foi buscar aqui 11 de agosto no empate contra a equipe do Curitiba. Dodô pra bola. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. Aí vem aqui no meio do caminho, perde. João Gabriel se joga na bola. É o Everton Brito que tá por ali, né? Aí ele vem, faz a falta em cima do Douglas Baggio. O jogo tá parado. A Edna tá marcando a falta. Falta pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Inscrição de quem com quem? Vamos lá, vamos ouvir aqui agora. Do Baggio com o João Gabriel, com o Everton Brito. Ah, não, isso é agressão, pô. Peraí, isso aí é agressão. Não, ele tentou, ele merece cartão amarelo. Isso aí é agressão. Ele tentativa de agressão, ele tem que tomar cartão amarelo, mas não pra expulsão. Não teve nem força. Não sei não, hein, Carlos. Eu acho que o VAR vai analisar aí. O Douglas Baggio, ele tá correndo um risco de ser expulso. E é o que os jogadores da Ponte estão dizendo. O quarto árbitro não sei se viu, mas o VAR pode ter visto. Tem o gatilho. Ela resolveu dar cartão pra alguém do Botafogo. Mas é do banco. Pra jogador do Botafogo. Pra jogador do Botafogo. Toma cartão amarelo. Jogador do banco. E amarelo pro 8 Emerson Santos também. Vi subindo ali, deve confirmar daqui a pouco. O Douglas Baggio. Cara, não é possível que o Emerson Santos vai tomar cartão no jogo que era um cartão que era pra ter sido dado pro Baggio, né? Rapaz, que coisa maluca, hein? Que coisa doida, hein? Tá mandando esperar lá. Sai da bola. 5 minutos passados desse segundo tempo. 1 pra Ponte, 0 pro Botafogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, pintou mais um amarelo no jogo aí. Pro Gustavo Bochecha, camisa 8 do Botafogo, por reclamação. E o do Emerson ainda não está confirmado não, né? Mas já te confirmo. Mas não é possível, né, que o Emerson Santos tomou cartão numa jogada que era para tomar cartão o time do Botafogo, né?
Não é possível. Eu acho que o Baggio tinha que tomar cartão amarelo. Mas essa demora aí, o VAR tá dando uma olhada, viu? O VAR tá olhando, viu? Mandou seguir. Mandou seguir. Mandou jogar. Mandou seguir. A força não foi proporcional para que fosse para expulsão. Ela não deu amarelo, então fica por isso mesmo. Bola aqui no campo de ataque, vem o time do Botafogo trabalhando a bola aqui com o Chapo. Chapo volta essa bola atrás para Jean Vitor, que volta um pouco mais atrás. Bola pro goleirão da equipe do Botafogo, o João Carlos. Toca a bola ali pro Pedro Costa. Pedro Costa para João Carlos. Botafogo vai tocando a bola no campo de defesa. Vai, Coral. E o cartão amarelo pro banco do Botafogo foi para o Alexandro, centroavante, camisa 21. Alexandro, centroavante, 21. Anotem aí, amigos. Alexandro, 21. Amarelado também, mais um amarelo no jogo. Depois vamos contar aqui. 6 amarelos. São 6 no total. 3 para Ponte, 3 para o Botafogo. 4 para Ponte e 2 para o Botafogo. Ah, é? 4 para Ponte, Matheus Silva, Nilson Júnior, verdade. Matheus Silva, Nilson Júnior, Emerson e Dodô. Para o Botafogo, o Felipe, o Gustavo Bochecha e o Alexandro, camisa número 21. Então são 6 amarelos, tá bom, produção? E 4 escanteios na marcação aí, para você ligado na tela dos canais Futebol Interior. 7 minutos passados desse segundo tempo. Botafogo vem, bola aqui para o campo de ataque, trabalha a bola. A equipe do Botafogo vem ali com o camisa de número 4, que é o Chapo. O Chapo volta essa bola ali pro Pedro Costa. Pedro Costa começa tudo de novo, toca a bola pro Felipe Souto. Felipe Souto volta essa bola ali pro Pedro Costa. Na ponta direita pede, bola ali o Bruno Marques. Ele toca a bola na ponta, Bochecha. Bochecha volta essa bola um pouco mais atrás. Bola ali pro Pedro Costa. Vem a equipe do Botafogo, 7 minutos 30 segundos. Bola aqui no meio. Vem bola para Felipe Souto. Trabalha a bola com a perna esquerda. Vem levantamento na boca do gol. Dodô tira. Cabeça na bola, tira. Joga a bola para lateral. Vai lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Daqui a pouco o Albert Cavalcante vai atualizar o jogo do Guarani contra o Bituano, porque o Botafogo vem. Vitor Andrade trabalha a bola para a perna direita. Ele vira o jogo pro Pedro Costa. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, falhou. Ainda bem que o Bruno Marques não conseguiu cabecear, porque, Coral, ele estava na cara do goleiro da Ponte. E o cruzamento foi na medida do número 2, o Pedro Costa, e entrou para isso. O camisa 19, Bruno Marques, só que testa sem direção, sorte da Ponte, mas a bola já tá com o Botafogo. Outra postura do Pantera neste início do segundo tempo, Carlos. Deixa eu abraçar aqui o Joel da Silva. Ele tá lá no estádio, né? Tá com a gente aqui. Obrigado, Joelzão. Mandou um áudio aqui pra gente. Eu não consigo ouvir na transmissão, mas agradeço pela sua audiência. O amarelo pro Douglas Baggio daquela hora não foi pro Emerson Santos e sim pro Baggio. Portanto, o terceiro cartão amarelo para atletas do Botafogo, 7º no total. Ela foi avisada pelo quarto árbitro, né, que ele deu a cotovelada, mas entende, e eu também entendo assim, que foi lance para amarelo, porque não teve nem força, né? Para machucar o jogador. Né? Deu tempo dele ver que ele tava fazendo besteira, aí ele diminuiu a intensidade. Isso, ele conseguiu diminuir aqui a intensidade. Deixa eu abraçar aqui o Gorila Raiz. O Gorila Raiz tá engraçadinho, né? Ô Gorila, eu não vou ler não, porque você tentou aqui pegar a gente aqui, né? Nas palavras, e eu poderia mudar o que você escreveu, então é melhor deixar quieto, né? Um abraço, viu? Obrigado. DJ Digo, tem Ponte aqui na Inglaterra. Fábio Almeida, jogando bem ou mal, o importante é a vitória. Tá dizendo aqui ele, o Roberto César Santos, Edna perdida, não é novidade, culpa da CBF. Escalar, muito amadorismo. Neuri Menezes, vergonha, isso é agressão, fraco ou forte, ela agrediu na cara do quarto árbitro. E o VAR, nada. Tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Orsato, esse Baggio é o da Copa de 94. Não, Thiago. Não, esse Baggio é brasileiro. Bola para a equipe do Botafogo. Vem Baggio, vem Bochecha. Bochecha ganha essa bola. Não é Bochecha que estava por ali não, hein? Era o camisa número 20 da equipe do Botafogo que estava por ali. O jogo tá parado, era o Filipinho. Bola para a equipe do Botafogo. Vem levantamento na boca do gol. Sobe Matheus Silva, que deu entrevista no intervalo do jogo. Ele que havia perdido a posição na rodada de número 28. Ficou no banco na 29, na 30 já voltou como titular, né? Dizendo que fizeram o que o treinador mandou, né? Mais volúpia em campo, no estádio, em casa. Bola para a equipe do Botafogo. Vinha Luiz Felipe, ganha essa bola para a Ponte. Aí você tem que tirar daí, né, Luiz Felipe? Tira, meu filho. Tirou errado. Bola para a equipe do Botafogo. Ficou pedindo falta, nada. A bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 10, quase 11 passados deste segundo tempo, 34 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série EB, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Majestoso Moisés Lucarelli. Ponte 1, Gabriel Novaes marcou a 9 do primeiro tempo, 0 para o Botafogo. Albert Cavalcante em Itu, tempo e placar de jogo. 16 minutos do primeiro tempo, Ituano e Guarani vão empatando por 0-0. Série A do Campeonato Brasileiro, bola rolando, o Atlético vai perdendo para o Botafogo por 1-0. O Paranaense, o Red Bull Bragantino vai empatando com o Palmeiras 0-0, jogos do segundo tempo. E também no segundo tempo, o Galo vai empatando com o Vitória 2-2. Lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogador a menos, o goleiro Everson foi expulso. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não. Foi eu quem fiz. Quase 12 passados do segundo tempo. O Gorila Raiz, quando eu furo o pneu, tem que trocar a roda, tem que tirar pra trocar, não tem? Que pergunta, né, velho? Vamos passar essa. Tamo junto, ô Raiz. Obrigado aí pela audiência. Grande abraço. Corsatos, essa Edna tá de sacanagem. Hudson Batagini. Cara, você... Hudson tá no estádio? Hudson, responde aí o Marcelo. Marcelo tá... Curioso. Marcelo é curioso, cara. Curioso, Marcelo quer saber se você tá... E a dona da no pensão estádio. tá também ou não? É, a mais nova dona da pensão, que parece que chegou pra botar... ordem nessa casa, né? Sei não. Pênalti. Você não botou ordem, não. Em Itu, atenção, hein? Vai abalar as estruturas. Pênalti. O VAR chegou, mostrou e viram. Ele, o camisa número 13, o Matheus Salustiano, uma dividida com camisa número 9, o Tony Anderson. Ali acabou fazendo a carga por trás, né? Dentro da grande área. E assim foi chamado o VAR, pênalti para a equipe do Ituano. E vem Ponte, olha o Dodô, tocou pro Gabriel Novaes, saiu o João Carlos, vai fazer, bateu pro gol para fora! Meu Deus! O Gabriel Novaes perdeu um gol, era ele, a bola e o goleiro e o gol. E ele chutou para fora, Pedrolino. Não temos Pedrolino. Hein, Wendel Coral, quase o gol da Ponte. É, um gol perdido pelo Gabriel Novaes, né? O passe na medida, salvo engano, do Everton Brito. Gabriel Novaes ganha da marcação da equipe do Botafogo, chuta cruzado, mas a bola foi-se embora pela linha de fundo. Tem atleta da Macaca sentindo, aparentemente, vamos lá, é o Emerson Santos. Aliás, é o Iago Dias ou o Emerson Santos? É o Emerson Santos, exatamente. Ô Carlos, essa bola aí foi uma bola linda passe do Dodô. Dodô. Uma bola linda do Dodô. O Gabriel Novaes faz tudo certinho. Só que quando ele bate, ele bateu meio que de bico. Ele tinha que ter batido de 3 dedos. 3 dedos, Carlos. Eu acho que era para ele ter batido quando ele recebeu o passe. Já era para ele ter queimado, fuzilado, mandado a bola pro gol. E a situação de momento lá em Itu, Albert Cavalcante, o pênalti, rolou ou não rolou? Então, 18 minutos do primeiro tempo, está ele, né? O Tony Anderson, camisa 9 na bola, e Pegorari para defender. Vamos aguardar aí. Então, vamos saber já, como diz Ivete Sangalo, se vai rolar a festa. Vai rolar. Bola para a equipe da Ponte, bola para o Iago. Iago para o Dodô. Olha a enfiada do Dodô. É para o Everton Brito. Saiu o goleiro, ele vai fazer, bateu pro gol. Pega na zaga. Meu Deus! Erickson salvou porque o Everton Brito já tinha tirado o João Carlos. Ele ia mandar a bola pro gol. Erickson tira quase o segundo gol da Ponte. Escanteio pra Macaca, Coral. O goleiro João Carlos hoje tá pra fortes emoções, né? Fez uma bananada danada e a Ponte perde outro gol ali com o Everton Brito. Mal demais. O goleiro do Botafogo mostra pro torcedor da Ponte, porque o torcedor não tem que ter um segundo sequer de saudade desse goleiro. Tem gol. Falta escanteio para a equipe da Ponte. Já depois do escanteio, o Albert Cavalcante vai falar o gol. Escanteio para a equipe da Macaca. Dodô para a bola. Terceiro escanteio para a Ponte no jogo. Primeiro no segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Iago Dias, casquinha na bola. A bola volta lá para o Emerson, camisa número 18. Vem na marcação para cima dele o Jean. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga, sai de fundo, escanteio. Tem gol em Itu, Albert Cavalcante. De pênalti. Tony Anderson abre o marcador. Com paradinho em tudo, hein? Pegorari pulou pro lado direito. A bola foi pelo lado esquerdo
Agora, Ituano 1, Guarani 0. Que situação, viu, Carlos? O Gorila Raiz tá mandando um abraço pra você, Corsato. Valeu, Gorila, um abraço. E o Thiago Barba tá dizendo que o Corsato era zoeiro, eu sei disso. O Baggio com uma perna, com 60 anos, faria miséria nessa Série B. Também acho que sim. Escanteio pra Ponte, Dodô pra bola. Levantou, tocou na boca do gol, agora pro Nilson Júnior. Rapaz, quando o Nilson subiu, se chegasse nele, eu já tava preparado, estufei o peito. Guardei todo o ar pra gritar o gol, mas a zaga do Botafogo tirou. A bola voltou ali pro Gabriel Novaes e calcanhar. Lindo lance, tentou fazer o passe ali pro Dodô. Chegou a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. Vitor Andrade é aqui pra ponta esquerda, é pra correr. Não deu pra ele. Sai do gol, Pedrão pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O que aconteceu com a Ponte, hein? Deram uma chacoalhada no elenco, até que enfim, acordaram. Outro time hoje, vamos esperar o jogo acabar. Não é, Gorila? Edilson Roberto, gol do Ituano. Ele fala que o Albert Cavalcante já tá ligado lá. Já anotou o gol do Ituano com o Tony Anderson. Ô Carlos, e só, né, até falando do foi o Tony Anderson não, tá? Foi o José Aldo. José Aldo foi pra rede. Bola pra equipe da Ponte. Na ponta direita, Iago Dias. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai pegar ali o Gabriel Novaes. Vem o Novaes. Vem pra cima dele ali o jogador da equipe do Botafogo. Novaes traz a bola pra perna direita. Virou, trabalhou. Bola pro Dodô. De primeira pro Everton Brito. Pro Dodô. João Carlos saiu do gol. Dodô! Ficou pedindo o pênalti. O Dodô foi pro chão. A Edna manda o João Carlos bater o tiro de meta na frente da reportada ali. Pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. O João Carlos pega o Dodô. E aí, Pedrolino? Foi na minha frente aqui, pegou. A Edna tá pedindo pro João Carlos esperar, mas foi pênalti. Se não der, aí eu fiz conta da Edna, viu? Não, isso não quer dizer nada. É que a bola já estava fora, né? Tem isso também, né? Tem a bola já estava fora. Não sei se marca pênalti, né? Porque a bola estava fora. A bola estava fora. Quando o João Carlos nitidamente toca no Dodô, mas a bola já estava fora. Então, né? A bola fora, tá fora de jogo a bola, né? É. Mandou seguir, tem alteração no Botafogo, vai pra cima, viu? Número 8, Gustavo Bochecha vai embora. O 21, Alexandro, que já tem cartão amarelo, centroavante, artilheiro isolado do Botafogo na temporada com 8 gols marcados já em campo. E vem a equipe... gente, o pênalti não pode descaracterizar porque a bola tava fora, né? A bola já tinha saído quando o João Carlos toca no Dodô. Mas o João Carlos também gosta de fortes emoções, hein? Bola para a equipe da Ponte, dá um bico na bola. O Luiz Felipe tira dali. A bola vai ficar com o João Carlos para sair do gol com os pés, para ficar com ela e trabalhar a bola aqui para a equipe do Botafogo. Ele toca a bola para o Chapo, que é grandão, o zagueiro da equipe do Botafogo. Vira o jogo, toca a bola aqui para Jean Vitor. Jean Vitor vem, ganha essa bola, a equipe da Ponte. Iago Dias ganhou, ficou pedindo falta. A árbitra não deu, ainda não deu. A bola voltou para a Ponte. Emerson toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Dodô. Dodô do peito, segundo o árbitro, tocou. Bola na ponta pro Iago. Iago pro Dodô. Tentou fazer o passe. Chegou a zaga da equipe do Botafogo para tirar. A bola vai ficar pro Nilson Júnior. Aí o Nilson Júnior vai esperar a bola vir. E aí dá um bico. Não conseguiu jogar a bola na torcida. Mas essa era a intenção do Nilson Júnior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Hudson Matagim, Marcelo, tá dizendo para você parar de ser curioso. Eu tô brincando, ele não falou isso não. A dona da pensão tá junto. Trouxe pro time, né, velho? Trouxe pro time e aí vai. Ponte ganha essa bola. Emerson. Olha os volantes da Ponte aí que o Marcelo falou que é tudo ruim. Ganha a bola, ganhou pra Macaca. Ali na abertura. Trabalha a bola pra Gabriel Novaes. Novaes vem, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita e não conseguiu bater. O pessoal já marcou essa jogadinha dele aí. Mas é perigosa. Volta essa bola. Tentou fazer o passe. Chegou a zaga da equipe da Ponte. Tira, toca errado o Emerson. E deu passe pra equipe do Botafogo. Vai ter que fazer a falta aí. Jogador da equipe da Ponte. Vai ter que fazer a falta o jogador da equipe da Ponte. O Baggio pede o cartão. A Edna manda seguir o jogo. Segue o jogo. Bola aqui na ponta. Vem de novo. Dodô comete falta. A Edna para marcar a falta. Aí a zaga da Ponte bate. É em cima do Filipinho. O jogo tá parado. Oi. Passou da hora do Nelson mexer nesse time aí. Principalmente tirar os caras que estão com cartões, cara. Porque, olha, o Emerson agora correu isso que tomou o segundo amarelo.
tem que mexer no Era time. o outro, Marcelo. Tem amarelo 18, quem fez a falta era o 8. Era o 8. Ah, é? Emerson Santos. E aqui agora não foi o Dodô, não. Foi o João Gabriel. Foi o João Gabriel. Foi falta providencial. Tinha que fazer a falta mesmo, porque a zaga da Ponte erra ali no campo de ataque, né? A Ponte perde a bola no campo de ataque. Bola para a equipe do Botafogo. Vem bola aqui com o Pedro Costa. O jogo tá aberto. O Botafogo encheu de atacante. Chegou ali a zaga da equipe. Gabriel Novaes. Olha onde tá o Gabriel Novaes. No campo de defesa. Pedro Lino ligado lá. Diz que vem aí Hudson. Reforço nesse time da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. Passamos de 20, quase 21 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Aproveite o tempo, porque o tempo passa e como passa. Passados 21 minutos desse segundo tempo, 24 para terminar o jogo. Vem Ponte, olha o Dodô, tocou pro Iago, saiu na cara do João Carlos, vai fazer, bateu pro gol. João Carlos pegou, sobrou pro Iago, vai fazer, bateu pro gol, pra fora. Ô Iago, assim não, né, Iago? Mas a Edna tá levantando o braço, hein? Tá dizendo que ele tava impedido. E estaria mesmo, né? Mas não pode, né? João Carlos defendeu uma vez, o Iago sozinho. Bateu pro gol, foi pra fora. Não ia valer nada, viu, ô Pedro Lino? Porque tava impedido. Mas o gol perdido tava feito, né, Pedro Lino? O gol tava feito, foram duas boas chances da Macaca. O primeiro o João Carlos pegou, depois o Lopes Dias desenhou a bola e apenas tiro de meta, foi fácil. Tá bastante frio aqui no Exército do Caramba, viu? E a temperatura baixou, essa torcida da Ponte continua movimentando esse bancário. Tem substituição, Geraldo. Pois é, saindo o número 8, o Emerson Santos para a entrada do 80, Hudson. Emerson Santos, número 8, foi embora. O 80, Hudson já em campo. O Emerson Santos estava cansado, nitidamente, mas fica o jogador amarelado, que é o Emerson, camisa número 8. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque. É o Chapo, fez o passe na ponta pro Vitor Andrade, a bola acabou saindo para lateral. E só para registrar, ele tinha tomado cartão amarelo sim, aos 6 minutos do segundo tempo. O Emerson Santos, naquele lance lá, inclusive, quando eu relatei que aparentemente o cartão era para ele, a TV não acreditou, mas realmente tomou amarelo. Então, portanto, já sai com o amarelo, estava pendurado, desfalca a Ponte no próximo jogo contra o Ceará. Eu tinha entendido que os dois Emersons estavam com cartão, né? Mas é assim, é preocupante jogadores. Ah lá, uma bola, outra bola, agora é o Emerson que tá na jogada, né? Só que se for amarelo ele já tem. Não, mas não é amarelo. Ah, é o Hudson. Mas foi o Hudson, amarelo pro Hudson na falta. Mas acabou de entrar, velho. Mas quem faz a falta é o Emerson, eu não entendi, foi nada. Rapaz, é sorte da Ponte, viu? Porque o 18 já tem cartão amarelo. Mas agora não. Eu achei também que foi pé alto, mas não era pra cartão. Mas o Hudson não fez nada. Não, mas o Hudson foi reclamação. Foi por reclamação. Só se for. O Hudson foi por reclamação. Hudson foi por reclamação. Pode anotar aí. Mas aí a Ponte não tem sossego, né, cara? Agora tá tudo amarelo aí. Vem Botafogo, vai queimar dali, vai fazer o gol. Botafogo bateu pro gol pra fora. Alexandro, ele também está amarelado. E não sei não se não estava impedido, mas bate pro gol. Ela passa e se vai pro gol, ô Coral. Era a caixa. É a chance mais óbvia que teve o Botafogo até agora na partida, eu disse, né? O Botafogo veio com uma outra postura pro segundo tempo, buscando mais o ataque. Se no primeiro não levou susto ao goleiro Pedro Rocha, agora pelo menos vai chegando. Ora pela direita, ora pela esquerda. Fiquei com sensação de mesma linha, mas saiu o gol, é óbvio que o VAR ia checar. Bola foi pra fora, segue 1-0 Ponte. O Iago Dias está ruim demais, diz aqui o Roberto César Santos. Só para lembrar, pessoal, que quem deu o passe, né, pro gol da Ponte foi o Iago Dias, né? O Iago Dias que dá o passe pro gol do Gabriel Novaes, tá? O Hudson entrou e já tomou cartão amarelo. É a segunda alteração no time da Ponte, né? Saiu o Emerson Santos e entrou o Hudson, que também tá amarelado. Depois vou pedir pro Coral contar os amarelos aí. Na nossa tela estamos dizendo 8, né? Dividir Ponte e Botafogo aí, por favor. Bola pro Dodô. 9. Tô pedindo falta. São 9 no total, né? Isso, 3 para Botafogo, 6 pra Ponte. É isso. A Ponte, Matheus Silva, Nilson Júnior, Emerson Santos, Dodô e Hudson. 6 cartões pra Ponte. No Botafogo, Alexandro, Douglas Baggio,
e o Bochecha. Bochecha já foi embora. Lateral para a equipe do Botafogo, Vitor Andrade. Bate o lateral, ele toca atrás para o Chapô. Camisa número 4, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Vitor Andrade. Vitor Andrade teve proposta da Ponte, não aceitou. Foi jogar na Ferroviária e depois veio para a equipe do Botafogo. Lembrando que o Vitor Andrade disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa. Trabalha a bola aqui o time do Botafogo, trabalhava, a Ponte ganha a bola com o Dodô, perde de novo, ganha essa bola ali. O camisa de número 10, o Douglas Baggio. Ele volta essa bola lá pro Erickson, que agora virou zagueiro de vez. Trabalha a bola na ponta, bola para Pedro Costa. Pedro Costa pro Erickson, vem jogando atrás o time do Botafogo. Bola para João Carlos, sai com os pés, perna direita, jogando com o uniforme laranja. O João Carlos, ele põe a bola na boca do gol, a zaga da Ponte tira a bola com o Matheus Silva, chegou o Hudson. Hudson vem, briga ali com o jogador da equipe da Ponte, era o Everton, chegou a zaga da equipe do Botafogo, ganhou bola lá pela ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva! Mete a testa na bola, o Alexandro tem fome, sede de gol, tava lá quase o gol do Botafogo, Matheus Silva salvou a Ponte agora, literalmente, hein, Coral? Eles vão gostando mais do jogo, o Botafogo segue no ataque, desvio providencial do Matheus Silva, escanteio pro Pantera lá pela ponta direita. É o terceiro escanteio pro Pantera no jogo, primeiro no segundo tempo. Felipe Souto. Vem Felipe Souto para bater com a perna esquerda, 26 passados, o jogo tá aberto, o Botafogo quer um empate, a Ponte não quer que isso aconteça. Vem Felipe Souto para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Botafogo. E agora ali uma discussão, né? Entre o Alexandro e o jogador da Ponte ali, que é o Hudson. Rapaz, teve dedo na cara, hein? Dedo na cara de jogador da Ponte, hein? Vamos aguardar para conferir. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É aquela moda do Henrique e Juliano. A briga foi feia. Aqui tá... Se ela deu pro Matheus Silva ou foi pro Novaes? Se deu amarelo, o Matheus Silva vai ser expulso. Vai ser expulso. Aí eu tô falando aqui. Já tem amarelo, vai ser expulso. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui, ó. O Matheus Silva tem que ter saído no intervalo. Agora xingou ela, olha lá. Meu Deus do céu. Aí é um desserviço pro futebol, né? Não vai resolver nada, né? O Pedro Vaz colocou a mão na boca dele. Certamente ele deve ter proferido ofensas gigantescas. Cara, mas tinha que ter tirado o Matheus Silva. É um cabeçudo, esse cara é um burro. É mais um burro entre os tantos que tem lá dentro. Tinha que ter tirado o Matheus Silva. Vamos ver se ela não vai expulsar ninguém do Botafogo no problema que teve lá dentro. Ela deu o amarelo pra alguém que eu confesso que eu nem vi do Botafogo. Mas não foi pro Alexandre? Ah não, o Alexandre não é, foi pro 19. Foi pro 19, é o Bruno Marques. Bruno Marques. É o Bruno Marques. O Alexandre que tinha cartão que veio do banco de reservas, né? E agora tem escanteio. E não tem mais zagueiro no banco. Tem o Sérgio Rafael, não tem? É, tem isso. Tem o Sérgio Rafael e tem o Emerson, que também é zagueiro. Tá jogando aí. O Emerson tá no time. Tem cartão. É melhor tirar o Emerson e colocar o Sérgio Rafael. Ou então tirar um dos atacantes. Lembrando que a Ponte pode mexer só uma vez agora. Só uma vez. Só uma vez. Ponte com um jogador a menos. Botafogo vai ter um jogador a mais durante quase 28, né? 17 minutos. Escanteio para a equipe do Botafogo. Matheus Silva também, eu vou falar uma coisa para você, hein? Velho, por que não fica quieto, cara? É escanteio para a equipe do Botafogo. O jogo ficou parado para expulsão do Matheus Silva. Matheus Silva foi expulso com 27 minutos do segundo tempo. Vem para fazer a cobrança o Felipe Souto. O jogo tava bom para a Ponte. Souto para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Passe, vai embora. E aí, Corsato? Agora com um jogador a menos. O Emerson vai ser zagueiro, mas a Ponte tem um jogador a menos agora, né, Corsato? O Nelson tem que ter tirado o Matheus Silva. O Matheus Silva é um cara que não tem condição de jogar quando ele tem cartão amarelo. Ele tomou o cartão amarelo no começo do primeiro tempo. Tira no intervalo, cara. Tira no intervalo, evita a fadiga. O Matheus Silva, ele não tem condição psicológica de jogar. Ele é muito nervoso, sabe? Ele é muito nervoso. A Ponte tá ganhando o jogo, velho. A Ponte tá ganhando o jogo. Estamos ganhando ainda. Só que é aquela história. Você flerta com o perigo. Tinha que ter tirado o Matheus Silva, cara. Sérgio Rafael tá pronto para entrar ali. Deve sair o Everton Brito. O segundo levantou a placa ou já entrou? Ainda não entrou. E ainda é o seguinte, né? Vai trocar e se for só o Sérgio Rafael, vai ser a única alteração. Ou seja, a Ponte vai ter que terminar o jogo com esse monte de jogador cansado aí.
E agora a Edna marca a falta, é falta pra Ponte, tem jogador da Ponte caído ali, vai entrar o Sérgio Rafael. Agora vai ser o jogo da Ponte, é esse, a cera. Eu acho que vai né? sair, é o Dodô que tá ali, né? Tinha levantado o Everton Brito 29, acho que por isso que demorou até a substituição. Se ele tirar o Dodô, ele erra. O Dodô pra mim só deve sair se estiver cansado. Se ele tirar o Dodô, ele erra. Se for pra tirar, tem que tirar o Iago Dias. Mas a falta foi em cima do Luiz Felipe, então o Dodô realmente já tava caído. Mas tem que ver o que aconteceu com o Dodô lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, o que o Nelson Batista vai fazer. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 30 minutos, meia hora deste segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Faltando 15 no regressivo para terminar o jogo, mais acréscimos, mais gestor. É complicado. A Ponte vence o Botafogo pelo placar de 1-0. Gabriel Novaes marcou a 9 minutos do primeiro tempo. A Ponte teve um jogador expulso. 1-0 para a Ponte. Ponte 1, Botafogo 0. Em Itu, tempo e placar de jogo. Albert Cavalcante. 35 minutos do segundo tempo. O Ituano vai vencendo no Novelo Júnior Guarani por 1-0, Carlos. Com os resultados de momento, a Ponte é a 13ª colocada, 35 pontos, está 3 acima da zona do rebaixamento. A equipe do Botafogo abre a zona com 32. O Ituano, com essa vitória, vai à 18ª colocação com 31. O Brusque é o 19º, 30. E o Guarani na lanterna com 25 pontos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Mudou. É lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Mudou, vai Coral. Confirmando a saída do Everton Brito, 29, e Sérgio Rafael, número 62, já em campo. E vem o time do Botafogo, vinha aqui, bola para o campo de ataque, chega a zaga da Ponte. Chega a zaga da Ponte, tirando ali o Sérgio Rafael, dá um pico nessa bola, tira, joga a bola para a lateral. Agora a Ponte tem que jogar com inteligência. O Zanetti quer todo mundo para frente. E a Ponte tem que se defender. Só para lembrar que a Ponte ainda tem o Gabriel Novaes em campo, né? E o Novaes tava meio que quebradão no primeiro tempo, né? Tava meio que quebradão no primeiro tempo. Agora é o seguinte, ó, o Novaes na frente, todo mundo atrás da linha da bola, cara. Não tem o que fazer, velho. É culpa do senhor Matheus Silva. E eu também tenho que colocar, a Ponte pode até vencer o jogo, mas eu tenho que colocar um pouco na conta do Nelsinho. Tira o cara, pô. Pô, o cara tomou cartão no começo do jogo. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, ganha essa bola o Hudson, trabalha a bola ali pro Iago, na ponta, tentou tocar pro Dodô, chegou a zaga pra tirar, aí vem a zaga da equipe do Botafogo, tira, vem ali o Nilson Júnior, briga ali com o jogador da equipe do Botafogo, tira essa bola, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança, vem Felipinho pra pegar essa bola, lateral pra equipe da Ponte, lateral pra Macaca, a Ponte não pode tomar contragolpe dentro de casa também, né? Aí é o fim, canais de futebol interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Gorila Raiz está dizendo aqui que está na hora de chamar o Elvis. Não dá para mexer mais. Ponte vem, bola aqui no campo de ataque. Everton Brito trabalha essa bola. Dodô pede. Quem tava pro Everton Brito não. Everton Brito foi embora. É o Gabriel Novaes. Toca a bola ali pro Dodô. Aí o Dodô vem, briga com o jogador da equipe do Botafogo. A bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Mas a bola é da Ponte, cara. A bola é da Ponte. Tá dizendo a Edna aqui, a bola da Ponte. Público, vamos lá, Coral. Público total, 4.052 torcedores para uma renda bruta de R$ 82.200. Público 4.052, renda R$ 82.200. Lopes Matos, vamos, Ponte. Tirou o Everton Brito, acho que errou. O Gorila Raiz está dizendo aqui. E aí, Corsato, ele tirou o Everton Brito. Eu acho que o Everton Brito saiu cansado. Né, de todas as opções ele sai cansado, ele olha pro Dodô e olha pro Gabriel Novaes que estão bem no jogo, ele teve que tirar o Everton Brito. Eu não tiraria o Gabriel Novaes, não tiraria o Dodô e assim, se você fosse optar por Iago Dias e Everton Brito, eu preferia o Iago Dias, mas se o Everton Brito tava mais cansado, mesmo porque também tá voltando de contusão, né, deixa o Iago Dias porque o time vai ter que correr agora. O Adriano César, grande Adriano Rezende, o cara... Hoje apresentou o Balanço da Cidade. Sabe quem ouve o Balanço da Cidade, Corsato? Quem? João Brigatti. O Brigatti adora o Balanço da Cidade. Eu sou fãzaço do João Brigatti. Mandou mensagem pra nós lá esses dias. Grande Brigatti. Olha aqui pro campo de ataque, bem Ponte. Olha o Dodô, tentou fazer o passe ali pro Gabriel Novaes. Se pega, era o Hudson.
né? Que tava ali fazendo passe pro Gabriel Novaes. Se pega, o Novaes ia sair na cara do João Carlos, aí nós íamos ver o que iria acontecer. O Lopes Matos, vamos Ponte, Thiago Barba, agora Deus nos acuda, quando chama Deus, vira dura, hein? Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, vai sair do gol, Pedrão! Fica com ela, o goleiro da equipe da Ponte. E agora fica no chão, na briga ali com o Bruno Marques. A bola tá com o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Edilson Roberto tá dizendo que a Edna tá totalmente mal intencionada. O pessoal tá pegando no pé da Edna aqui, hein? Falei que essa mulher ia complicar pra Ponte. Mas, cara, vamos lá. O segundo amarelo do Matheus Silva foi injusto, Corsato? Ele reclamou, não foi falta, né? Vai você. E vem Ponte, olha o Gabriel Novaes, ganhou aqui na ponta direita do Jean Vitor. 1, 2, 3, 4 homens do Botafogo contra só o Gabriel Novaes, né? Aí ele não conseguiu segurar a bola, tentou tocar a bola pro Dodô, a bola voltou para a equipe do Botafogo. Vem Vitor Andrade, ganha essa bola aqui para a equipe do Botafogo, volta a bola para Chapo. Vai, Corsato, completa aí. Eu acho que ela só deu o cartão porque ela não sabia que ele já tinha amarelo, né? Porque senão ela não tinha dado. Foi uma confusão ali no meio da grande área, ele reclamou, ela foi e deu o cartão amarelo para ele. Mas o Matheus Silva podia ter evitado, né, cara? Gorila Raiz, acho que a Ponte poderia trocar o Iago com o Matheus Edges. Colocar gás agora no time, um a menos. Mais. O Gorilão não dá pra mexer mais. A Ponte já fez as 3 alterações, as 3 paradas. A Ponte fez uma parada no primeiro tempo. No intervalo a Ponte não trocou e mexeu 2 vezes no segundo tempo. Então não pode mexer mais. São 3 alterações e mais nada. Deixa eu ver o Botafogo aqui. O Botafogo pode mexer, né? O Botafogo mexeu no intervalo, mexeu mais uma vez no segundo tempo. Pode mexer o time do Botafogo. E vai mexer. Pode e vai, não é, Coral? E é mais um atacante que vai entrar. Número 5, Erickson. Vai embora o zagueiro. Entra o 22, Emerson Negueba. O Botafogo inteiro no ataque, Carlos. E esse Negueba é bom jogador, hein? Jogador liberado de campo. É bom jogador esse Negueba. Tem que tomar cuidado com ele aí. Boa tarde, Corsato. Diz aqui o Wilson da Rocha. Nelsinho administra muito mal as substituições. Nessa eu tô contigo, né? Se ele ganhar o jogo hoje, nós vamos dizer que ele acertou. Ele poderia ter colocado o Matheus Regis quando ele colocou o Sérgio Rafael. Sim. Aí ia ser um cara que ia entrar com mais gás, né? O Elvis eu acho que hoje não era o caso, porque a Ponte tá com 1 a menos, né? Enfim. Eu acho que ele poderia colocar mais gás, né? Por exemplo, vai colocar o Sérgio Rafael, coloca o Sérgio Rafael e mais 2, né? Era a última parada. Falta para a equipe do Botafogo de novo. Falta em cima do Douglas Baggio. Falta em cima do Douglas Baggio. O jogo tá parado. Mas eu vejo aqui o Emerson, que ficou em campo, camisa número 8. Parece que fisicamente ele tá bem, né? O Hudson entrou com a caixa cheia, né? O Dodô e o Gabriel Novaes estavam bem no jogo. Não dá para pedir pro técnico tirar. O Everton Brito tava mal? Não estava, mas estava cansado. Vamos aguardar para ver. 37:40, vem Botafogo, bola na grande área, vem pro levantamento e o toque para trás, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a zaga tira, voltou, vai fazer, bateu pro gol de bicicleta para fora. Bruno Marques, de bicicleta. Meu Deus. Quase, hein, Coral? Quase mesmo, cara. De bicicleta na falha do Nilson Júnior, né? O Pedro Rocha fez menção de sair, não saiu. Deu sorte a Ponte, a bola vai pra fora e repito, vai ser esse abafa até o final, principalmente porque agora só tem atacante na equipe do Botafogo. A Ponte vai ter que dar um jeito de segurar o jogo aí, porque o Botafogo vai pra cima. E vai ter pelo menos uns 6 de acréscimo. E a zaga da Ponte, pra alegria de quem já teve Oscar e Polozzi, Juninho e Nenê, André Cruz, Ronaldão, Júnior, a zaga da Ponte em campo. Meu Deus. Júnior? Nilson Júnior e Sérgio Rafael. Vice-campeão carioca com Nova Iguaçu. Eu até tinha esquecido na disso, final Coral. contra o Flamengo. Obrigado, Coral. Quem sabe, né? Eu falava isso quando ele estava na fase boa. Bola aqui para a equipe do Botafogo. Vem Chapo. O Botafogo começou com 3 zagueiros. Só tem um repórter. Parece que tá tenso, hein? Calma, repórter. Você não pode se soltar, repórter. Sérgio Rafael. Foi bem na bola, Coral. Calma. Bola pro Hudson. Foi falta. Calma, Coral. Calma, Coral. Calma. O repórter não pode se soltar assim, não. Vai pintar cartão lá. Calma. Amarelo acho que é pro Felipe Souto. Mas já confirmo. Pera aí, não marca ainda não.
Cara, o que tem de cartão amarelo no É jogo? pro Jean Victor, número meia dúzia. Jean Victor toma cartão amarelo pro time do Botafogo, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Wilson Alves, né? Tá dizendo aqui, Wilson Alves não, Wilson Rocha. O Wilson Rocha tá dizendo aqui que a Ponte estava próxima de fazer o segundo gol. E aí o inteligentão, quando te chamaram de inteligentão, Marcela, Matheus Silva me apronta isso. Ô Coral, quando alguém te chamar de inteligentão, sabe que é figura. Não, é uma figura de linguagem. Não é uma ofensa, é uma figura de linguagem. Bola para a equipe do Botafogo lá para o setor, tipo isso. Bola lá pela ponta direita, vem Pedro Costa. Passamos de 40. O Felipe Marques da mesa de som, canal de áudio do Futebol Interior, já marcou. E vem Botafogo, chega o Iago Dias, tira essa bola. Aí a bola pega no jogador da equipe do Botafogo, sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a ponte. Atenção, coleguinhas. Atenção, rede. Atenção, Valinhos FM, vamos ficar esperto aí porque tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa o tempo. Chegamos a 40 minutos, quase 41. Passado o segundo tempo de jogo. 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Majestoso. Te contei não. A Ponte vence, hein? O Gabriel Novaes marcou a 9 do primeiro tempo. Ponte 1, Botafogo 0. Placar ao vivo do Futebol Interior. Vamos girar primeiro em Itu. Tempo e placar de jogo, Albert Cavalcante. 46 minutos do segundo tempo. A equipe do Ituano vai vencer no Guarani por 1-0, Carlos. Muito bem, o Atlético Paranaense perdeu para o Botafogo, líder do campeonato, por 1-0 pela Série A, 29ª rodada. Já o Palmeiras empatou em Bragança com o Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro empatou com o Vitória 2-2. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque. Pedro Costa, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pedro Rocha. Do Pedro pro Pedro. Do Costa pro Rocha. O Rocha levanta voo. Pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu tá parado aqui para atendimento do jogador do Botafogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos girar. Que nem o peão. Girar, o peão naquele jogo, né? Vamos girar aqui os peões. O peão, não o peão. Os comentaristas. Começar primeiro com o Marcelo. Ponte 1, Botafogo 0. Vai, meu comentarista. Velho, o jogo tá tenso, hein? Tá tenso, tanto pra Ponte como também pro time do Botafogo. Jogo tenso, Carlos. O que foi ali, o Coral, na jogada do jogo? Posterior da coxa, no Patrick não, Pedro Costa. Assim que ele faz o cruzamento, ele já coloca a mão na coxa, posterior da coxa direita, certamente lesão muscular, sentindo muitas dores ali, o camisa 2 da equipe do Botafogo já não tem mais mudança. O Botafogo não pode mexer mais. Sorte da Ponte. E essa não é aquela concussão, né? Concussão, né? Não é aquela... Para exemplificar aqui, cabeça com cabeça, né? Mas o Botafogo já parou o jogo 3 vezes? Já parou o jogo 3 vezes. Já fez as 5 mudanças. Então, ruim pra eles, bom pra nós. Porque o cara, mesmo que se ele voltar, ele vai voltar bem meia boca, viu? Tá certo. O Albert Cavalcante, a bola vai voltar a rolar aqui no estádio Moisés do Carelli. A Edna devolve a bola pro goleiro Pedro Rocha, que sai do gol pra ficar com ela. Tempo, placar de jogo em Itu. 48 minutos do segundo tempo, foi erguido, né? O placar, os acréscimos, né? Mais 5 minutos. O Ituano vai vencendo o Guarani por 1-0. E eu ouso dizer, viu, Carlos, que a vaca deitou. O Guarani estará na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bola para a equipe do Botafogo. Levantamento na boca do gol. Nilson Júnior mete a cabeça na bola, tira dali. 43-40. Vem Luiz Felipe. Empurrou, né? Empurrou, foi falta. Ele empurrou ali o Vitor Andrade. O jogo tá parado. É falta. É falta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Wilson da Rocha, peça para o Albert falar o placar. Ele acabou de falar. Repita de novo o placar do jogo lá, Albert. Em Itu, 48 minutos do segundo tempo, o Ituano vai vencendo o Guarani por 1-0. Só lembrando que o Guarani e o Botafogo, eles têm um jogo a menos. Pois é. Tá?
que vai ser realizado nesta quarta-feira. Isso. Com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Quem vai narrar só Deus sabe. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola aqui o time do Botafogo. Chega, zaga. Chega. Eu sei quem não vai narrar, é o Albert Cavalcante. Você topa o desafio? O quê? Eu topo. Eu narro. Meu Deus, eu topo. cara. A partir das 5 horas da tarde nós saberemos quem vai narrar. Eu narro, cara. Que hora que é o jogo do Guarani? 8 da noite? 8 da noite. 8 da noite. Então, transmissão a partir das 7, hein, coleguinhas? Fiquem ligados, hein? Transmissão a partir das 7. Narração de Carlos Corsato. Não. Albert Cavalcante na narração. Não. Esse eu também sei que não vai narrar, não. É bola aqui para a equipe, mesmo porque também até nesse horário eu estou trabalhando, né? Bola para a equipe da Ponte, olha o Hudson contra o CRB, o passe foi dele, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça na trave, voltou, bola pro Dodô, bateu pro gol, pegou João Carlos, meu Deus! Quase o segundo gol da Ponte. Agora vem contra-golpe para a equipe do Botafogo. Trabalha, mais 7, diz aqui o Pedro Lino no áudio ambiente. Vamos até 52, 45 e 20. Bola aqui para a equipe do Botafogo lá na ponta direita. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta de novo pro Botafogo. Bola para Jean Vitor na ponta direita. Trabalha a bola aqui para Douglas Baggio. Se segura aí, Ponte Preta. Aos 7 minutos mais demorados da minha vida, eu acho esse aqui, viu? Bola para Dodô, Falta no Dodô, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Corsato, fez tudo certo, né? Mas a bola não entrou. A bola não entrou. O melhor jogador da Ponte no jogo é o Gabriel Novaes, mas ele perdeu 2 gols aí que poderiam ter dado mais tranquilidade pra Ponte nessa partida. Mas tem jogo ainda, viu, Carlos? Tá tudo em aberto. E o Botafogo, hein? O Pedro saiu mesmo? Não tá no jogo? Voltou? Não voltou, não. Então 10 contra 10. Vem o time do Botafogo, bola aqui pelo setor de ponta direita, é o Negueba. O Negueba, ele faz a lateral também nesse time do Botafogo, viu? Trabalha, bola aqui na ponta, bola pra equipe do Botafogo, bola pra Vitor Andrade. Marca aí, Ponte, 46,5. Vitor Andrade, cruzamento, levantamento na boca do gol. Nilson Júnior tira. Aí o Dodô parece que pregou também, o Dodô não consegue pegar, fica Dodô. Gabriel Novaes, a Ponte é toda a defesa, Botafogo todo ataque, bola pra Negueba, vem de novo, cruzamento na boca do gol, é pro Vitor Andrade, não pega. Vai embora, essa bola vai embora e não volte mais, nunca mais. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai lá no nosso YouTube, deixa a sua mensagem. João Limírio Neto, Carlos, justifica os 7 minutos de acréscimo. Acho que você tá afirmando, né, João? Justifica, Corsato? Sim, pra mim era até mais. O Gorila Raiz está dizendo que o Hudson cruza melhor que todos os nossos laterais. Isso é verdade. O Adriano César, mais uma vez grande, Adriano Rezende, tá conosco aqui, valeu, querido, obrigado, viu? Aí ele faz uma pergunta, daqui a pouco eu faço. Ô Adriano, eu vou fazer essa pergunta no final do jogo, tá? Fim de jogo que eu vou apresentar, Adriano. Jogo. Pode ser? Moral. O Wilson Correia fala, haja coração. Haja, cara. O Júlio César Guevara, haja coração. Sérgio Soares, acaba seu juiz. Meu Deus. Botafogo vem, bola aqui pro campo de ataque. Vitor Andrade vem na marcação aqui pra cima dele. O Luiz Felipe vem. Cara, o Luiz Felipe, se tem alguma coisa que ele faz razoavelmente bem é marcar. Então continue marcando. 48. Mais 4 para terminar, é falta. Só que ali cometeu uma falta. Jean Vitor pra bola. Os dois times com 10. Claro que por situações diferentes. Jean Vitor, cruzamento e levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta pro Bruno Marques. Fez a finta, trabalhou, bola atrás pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, Pedro Rocha. Segura o goleiro. Ufa. Quase, hein, Coral? Negueba, meteu a testa na bola. Se ele olha pra área, ele dá de cabeça na segunda trave pro Douglas Baggio e seria o gol, né? Sorte da Ponte, boa defesa do Pedro Rocha, sai com 1-0. Treta, hein, Tu? Jogadores do Guarani do Ituano estão ali no famoso empurra, né? Agora vamos aguardar o que o Lucas Caneta Belotti irá acontecer, né? Fazer, né? Porque 8 minutos de acréscimo, ali o jogador do Ituano tentou dar uma carretilha no jogador do Guarani, né? Ali no Matheus Bueno. E acabou ali um empurra, os jogadores não gostaram. Então uma treta generalizada, jogo parado.
em Itu, 53 minutos do segundo tempo, 1-0 para a equipe do Itu em cima do Guarani. 49 minutos passados deste segundo tempo, 3 para terminar. Ponte 1, Botafogo 0. Não tem mais teaser, né, Felipe? Tá tudo certo. Lembrando que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca comigo e com o Corsato. Mas se eu sobreviver depois desse jogo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar, tá dando certo o jogo da Ponte. Não sei, mas parece que deu certo, hein? Nosso investimento, hein? Presta atenção no jogo, cara. Parece que deu certo o nosso investimento no jogo. Eu espero pegar meu cartão. Albert, alguém já te aliciou na cabeça também? Mas é meu irmão, cara. Eu posso, né, velho? Ele aliciou ou acariciou? Não, ele tá na maldade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Acariciar, né? Pro Coral. Vem Botafogo. Bola na ponta direita. Bola pro Filipinho. Segura aí o Filipinho. Fez o passe. Chegou a zaga pra tirar. Esse Filipinho aí não é do Red Bull Bragantino? Acho que esse cara é do Red Bull Bragantino, menino da base do Red Bull Bragantino. É lateral pra Ponte, já passamos de 50. 2 pra terminar. Rapaz, é só mais 2 minutos. Eu não joguei em bet nenhuma desta vez. Cara, mas um jogo desse eu não aguento não. Se a Ponte vencer esse jogo hoje, eu vou fazer de tudo. De tudo, vai dar tudo certo na minha vida nesse final de semana, rapaz. Você vai fazer de tudo? De tudo um pouco. Bola aqui pra equipe da Ponte. De tudo que eu gosto, né, Marcelo? Bola aqui na Ponte. Trabalha a bola da equipe do Botafogo. Mas vocês são maldosos, cara. Vocês são maldosos. E também não tenho nada contra quem quer fazer de tudo também, não. Bola pra equipe do Botafogo. Chega ali o Vitor Andrade. Chega pra tirar a zaga da Ponte. A bola volta. 1 minuto pra terminar. Vem levantamento na boca do gol. Sai, Pedrão! Agarra a bola, como se fosse um ursinho de pelúcia na noite, o nosso Pedrão. Ô DJ Digo, nem preciso fazer check-up do coração, que sufoco. DJ, torcedor da Ponte, velho, se tem uma coisa que é bom pra torcedor da Ponte é o coração. O Roberto Zapiens, ser pontepretano é sofrer sempre. E aí ele mandou no português aqui, viu? Se não for assim, não é Ponte Preta. Se não for assim, não é Ponte Preta. 51-30. Vem a equipe do Botafogo. Vinha pro campo de ataque. Sérgio Rafael. Devia ter caído o Sérgio Rafael, né? Joga a bola pra lateral porque vem todo o Botafogo. Vem todo o time do Botafogo pro campo de ataque. É lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Vem ali pra fazer a cobrança do lateral. O Felipe Souto. Vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Pedrão tá na grande área. Vem levantamento na boca do gol. Nilson Júnior tira. Chegou o Luiz Felipe. Chapéu. Chapeleta do Luiz Felipe, toca a bola pro Dodô, o Dodô vai correr aqui, João Carlos, vai chegar pra tirar, vai terminar o jogo, vai apitar o fim do jogo, Edna Alves Batista, é fim de jogo! Pode soltar o hino aí! Depois de 5 jogos no Majestoso, a Ponte Preta encontra a vitória! Jogadores extenuados no gramado. E aí, para quem fala que o ambiente da Ponte é ruim, o Elvis fechando os punhos, comemorando a vitória. O Matheus Regis abraçando o Nelsinho Batista. Aí, para quem fala que o ambiente da Ponte Preta é ruim. O que é ruim é o futebol, né? O ambiente não. Ponte vence o jogo. 1 para Ponte. 0 pro Botafogo. Se é que existe jogo de 6 pontos, vamos combinar, hein? Esse sim é um jogo de 60 pontos. Ponte vai a 35, sobe na tabela, dá um sufoco pra torcida, até o Renato, que não jogava há muito tempo nem no banco, comemorando, jogadores fechando o punho, comemorando a vitória. Ponte Preta vence, 1 pra Ponte. Perdemos o Pedro Lino, 1 pra Ponte, 0 pra equipe do Pedro Lino também já foi nessa, cara. Pedro Lino. Não aguento dele não, cara. Pedro Lino, perdemos. Pedro Lino vai pegar lá. Quase você perde todo mundo. Ele vai pegar lá, com certeza, e vai pegar também a saída dos jogadores gravado lá. Será? Tá vivo, bem vivo. Bem vivo. O Pedro Lino, a Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. No confronto número 88 entre as equipes, 35ª vitória da Macaca. E no sufoco, a Ponte vence. Quem fala aí? Gabriel Novaes, autor do gol, vai falar sobre essa importante vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo. Primeiro queria agradecer a Deus pela partida. Faz tempo que eu fazia um gol, tava até em jejum, tava até comentando com o professor que eu precisava fazer um gol. Mas falar do time, eu acho que a atuação da equipe mostra isso aí, a força que a gente os torcedores apoiando a gente,
acho que pelo jogo a gente merecia essa vitória aí pela garra e a disposição que a gente teve hoje. Aí o Gabriel Novaes falando que já voltou, já queria há muito tempo voltar a fazer o gol, não fazia desde o dia 11 de agosto. Terminou em Itu? Terminou. Após muito empurra, pouco futebol e muita briga, o Guarani foi derrotado pela equipe do Ituano por 1-0, Carlos. Vai lá, Coral. Douglas Baggio, camisa 10 da equipe do Botafogo, falando aí sobre essa derrota da equipe do Pantera. A gente conseguiu fazer um jogo bom, mas não conseguimos a vitória, né? Eu acho que começamos bem a partida ali, levamos o gol, corremos atrás do placar. Eu acho que faltou arriscar mais um pouco, finalizar mais, mas o time se entregou, o time lutou, tentamos fazer o gol do empate, não conseguimos, mas é levantar a cabeça. Eu acho que agora é resiliência nesse momento, temos um jogo muito importante na quarta-feira contra o Guarani, concentrar o bastante agora, errar menos e quarta-feira, se Deus quiser, fazer um grande jogo dentro da nossa casa e sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Aí o Douglas Baggio, camisa 10 da equipe do Botafogo, Sorão Fanfarrão, viu, Albert? Ponte vence a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Vamos lá, rapidamente aqui com os comentaristas. E depois, fica com a gente você aqui no YouTube, tá? Porque tem a votação do melhor em campo. E eu quero que você nos ajude aqui a eleger o melhor em campo de Ponte Preta 1. Botafogo 0, ganhamos, rapaz. Esse final de semana vai ser lindo, hein? Vou fazer tudo o que eu quero, porque esses maldosos aqui... Tudo e mais um pouco, né? Mais um pouco fica por sua conta. Eu vou fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero hoje. Tudo que você já vai fazer é tudo coisa que você já fez? É porque quando a Ponte perde... Ou alguma coisa nova? É porque muita... Não, nada novo. É tudo que eu gosto de fazer. O que você gosta de fazer, Carlão? Coral, é porque quando a Ponte perde, sabe? A não gente tem perde, ânimo, amor, né? não tem ânimo. Não tem ânimo. Eu chego em casa, a primeira pergunta quando eu abro a porta, seu time ganhou? Aí hoje, a hora que perguntar, você vai falar o quê? Yes. Se prepare, então, dona Maria. Não, já mandei uma mensagem. Já mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem. Qual o conteúdo hoje é festa, da mensagem, né? cara? Hoje é festa. A Ponte ganhou. A Ponte ganhou. Vai chegar lá. Hoje é festa. A Ponte ganhou. Meu AB. Vai, olha lá. Vamos dar, Lelé. O latino fala, por que eu não posso falar? O bunda Lelê é seu, Corsato, ou não? Sempre, né, velho? Sempre, né? Vamos pro fim de jogo. Vamos lá. Mas Marcelo Corsato, diz aí, vitória da Ponte 1-0 pra cima do Botafogo. Justo? Justíssimo? Cara, no futebol não tem justiça não, mas a Ponte teve as melhores chances, a Ponte teve oportunidades de matar o jogo, mas foi daquele jeito, sofrido, de boa mesmo. Eu tô pouco me importando se a Ponte jogou bem, se a Ponte jogou mal, o que importa são os 3 pontos nesse momento. E a Ponte conseguiu. Aleluia, irmão. Ô, Albert Cavalcante. Deus pensa esperar dele ali também, se for fazer isso, coitado. Tá igual o Gabriel não faz. Coitado. Seca, velho? Tá 3 meses já. Ô, Albert Cavalcante, e aí? Final de jogo lá em Itu, o Guarani perdeu para a equipe do Ituano. Mas e aí? O Guarani fez coisa melhor para conseguir alguma coisa além dessa derrota? Fez, né? Pegou o ônibus e foi para Itu. Né? Mas agora falando sério... Nossa. Em cima da partida, o Guarani até os 9 minutos do primeiro tempo sofreu uma grande pressão. A partir dos 9 minutos até o final da primeira etapa, o Guarani jogou bem, criou chance e a equipe do Ituano foi se defendendo como pôde. Né, o Jefferson Paulino ali, o Marlon Maranhão perdeu uma chance incrível. O Jefferson Paulino fez algumas intervenções importantes. Começado o segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, bola alçada da grande área, ali o Salustiano na dividida com o jogador, o Juan Carlos, né? Desculpa, Juan Carlos não. O camisa número 19, que entrou, que saiu, né? O Álvaro, né? E ali foi marcado o pênalti. Salustiano no alto acabou derrubando o Álvaro, que ali o José Aldo acabou batendo e fazendo o gol. E depois foi o Ituano, ataque contra defesa, né? O Ituano se defendendo e o Guarani com ataque, mas daquele jeito, né? A fórceps. Né, sem criatividade nenhuma, bolas alçadas, mudanças do técnico Alain daquele jeito. Bom, resumindo, Carlos Corsato e amigos, com essa derrota, posso dizer assim, né, que o Guarani agora terá que passar agora para a Série B, né? Faltando as rodadas, né? O Guarani tem 9 rodadas ainda para frente. O Guarani joga contra passar. O Botafogo, né? Exatamente. Atrasado, né? Exatamente. Mas vamos dizer assim que haverá os passamentos. Né, agora vamos para a próxima passada, né? Ainda vamos desfrutar um pouco a Série B, porque pelo resultado e que pelo vem apresentando,
a vaca deitou, viu, Carlos? Esse Albert Cavalcante vai ficar com a gente aqui até o final da transmissão. Ó, a Ponte venceu, 1-0. O Guarani perdeu pro Ituano pelo placar de 1-0. E ó, quer saber de uma coisa? Torcedor da Ponte, na quarta-feira, você não precisa torcer pro Guarani, não tô nem pedindo isso, né? Mas é torcer pro Ituano não ganhar, né? O resultado pior pra Ponte aí dos três é a vitória do Ituano. E o Brusque Ituano, né? O Brusque Ituano e... Então, é que na quarta-feira tem Guarani e Botafogo. Ah, é verdade. Na segunda-feira é Botafogo e Guarani. Isso. E depois o Brusque também na vai quarta-feira, Guarani e... Na quarta-feira, Botafogo e Guarani. E na segunda, exatamente. Brusque e Guarani, né? Exatamente. Brusque e Guarani vai ser em Campinas, certo? Ou fora? Fora? Nossa, o Guarani tem 3 jogos fora? Não. É que esse jogo contra o Botafogo... É Campinas, então aqui o Guarani vai jogar contra... O Brusque pega os dois em Campinas. O Guarani vai jogar contra o Botafogo agora. Isso. Né? E a próxima partida... O Guarani pega o CRB. CRB em casa. Segunda-feira, 9 da noite. O Brusque joga também no dia 14 contra o Ituano. 6h30 contra o Ituano. Exatamente, estamos... Ok. Então, mas o Guarani, o que eu tô falando é esse jogo do Guarani contra o Botafogo. Isso. Esse jogo é importante pra Ponte Preta, porque eu quero que o Marcelo fale a classificação depois desse jogo, e depois da vitória do Ituano. Traga a classificação pra gente, Corsato, por gentileza. Então, eu vou falar aqui os times que estão no momento no Z4. O Botafogo tem 32, é o 17º. O Ituano tem 31, é o 18º. O Brusque tem 30, é o 19º. O Guarani tem 25, é o 20º. Só que Guarani e Botafogo, eles têm um jogo a menos. Então, para ficar todo mundo igual, tem que esperar esse jogo da quarta-feira. Se o Botafogo vence, ele cola na Ponte Preta, ele não passa a Ponte, porque ele vai ter uma vitória a mais, mas ele vai passar Chapecoense, uma vitória a menos, Ele passa Chapecoense, ele passa CRB, ele passa Paysandu, ele sai da zona da degola e aí coloca o Paysandu, que tem 33 pontos. E a Ponte, no momento, está com 35, então... Por exemplo, se o Botafogo vence o Guarani, a zona do rebaixamento, a diferença que seria de 3 hoje para a zona do rebaixamento da Ponte, ela passa a ser de 2 só. Por quê? Quem vai para a zona do rebaixamento é o Paysandu. E temos o CRB também com 33 pontos. Agora, se empata Botafogo e Guarani, o Botafogo vai a 33, vai ficar do mesmo jeito, né? Com 2 pontos de diferença. Só que aí... segura o Botafogo com 7 vitórias. Vamos lá, então. O Guarani tem 9 jogos por fazer, né? 9. A Ponte só tem 8. Só tem 8. A Ponte precisa de mais 9 pontos em 8 jogos para chegar a 44. Os entendidos dizem que 44 não cai, mas é o seguinte, é 38% dos pontos total que vai ficar tranquilo, vai dar menos de 44. Vai dar 43, 42,5. Mas aí é a última rodada, né? Não, aí vai deixar para a última rodada. A Ponte precisa mais ainda de, eu acho que 3 vitórias. 3 vitórias, 9 por 44, é isso? É menos de 50% eu acho que esse do aproveitamento. Ano com 42 você escapa. Será, Coral? Eu então, acho que não. Porque tem muito confronto direto. A gente tá falando aqui, ó, tem Guarani e Botafogo quarta-feira, só que aí na próxima rodada temos, por exemplo, Brusque e Ituano, confronto direto. Guarani e CRB, confronto direto. A Ponte pega o Ceará na próxima rodada, jogo dificílimo. O Ceará que joga na segunda-feira, a Ponte joga contra o Ceará lá no Castelão, 5 da tarde. Ó, se a Ponte conseguir um empate contra o Ceará lá, vamos colocar as mãos aos altos, aos céus e agradecer. Tá, lembrando que a Chapecoense caiu com 40 pontos no ano passado. A Chapecoense desculpa, se livrou com 40 pontos. Né? Mas esse ano vai precisar um pouco mais. Esse ano, por exemplo, porque o Guarani tá fazendo mais do que o ABC nessa fez. rodada o ABC, por exemplo, tinha 16 pontos. O Guarani tem 25, um jogo a menos. 25, né? O Guarani tem 25. E a gente tem que ver o seguinte, ó. O Brusque, ele tem 30. Isso. O Ituano tem 31 e o Botafogo 32 com um jogo a menos, cara. Isso. E assim... Se o Guarani ganhar, ele vai a 28. Ele volta pra briga de novo. É muito time brigando ali. Mas a pontuação tá muito alta. E sabe por que a pontuação tá alta agora? Porque nessa rodada, no ano passado, a pontuação tava maior para os times que estavam lá na frente. A diferença, né? Agora vamos dizer assim, né? O Guarani tem os 9 jogos ainda, mas a vaca deitou, né? Só tem 3 vagas só, viu? Pra mim tem 3 vagas só pra Série C. Uma é do Guarani. E aqui não é querendo passar a mão, não, você vai encerrar, mas assim, eu concordo entendo a opinião do Albert, mas eu não concordo. Se o Guarani ganha do Botafogo, ele vai a 28. Ele diminui a diferença para a zona do rebaixamento para 5 pontos. E ainda tem 8 jogos. Você não pode falar que a vaca já deitou. Só pra lembrar, se você vencer o próximo jogo, faltando 8 partidas, 24 pontos em disputa, com vários confrontos diretos, que a vaca já deitou. Possível sim, provável. Só para lembrar que nós estamos fazendo a conta de 44, né? O Guarani tem 25, ele precisa fazer mais 19. O Guarani tem 9 jogos, de 27 dá
pouquinho mais de 70% de o Pecorari aproveitamento. falou Menos, assim, né? Um pouquinho menos de 70%. É que, assim, Esquece. a gente fala 44, mas eu acho que 42 não cai, né? Mas mesmo assim, é difícil, mas não é impossível, né? Porque a diferença vai para 5 pontos. São 44 pontos, agora a gente precisa fazer 19. No mínimo 6 vitórias em 9 jogos. O Guarani hoje... Quantas vitórias? 6. Pra assim, tá mais vivo, né? O Guarani já precisava era. ter ganhado hoje, né? Ganhar o Ituano e ganhar do se Botafogo. Se tivesse trocado, entre aspas, tivesse vencido o Avaí em casa e tivesse perdido pro Ituano, ok, né? Entre aspas. Mas a derrota pro Ituano hoje agora foi assim, papada calma. Eu tô até pra dizer pra você, era Que melhor era pior perder pro Avaí ter perdido pro Avaí e ganhar do Ituano. Por conta do confronto. A Ponte, por exemplo, perdeu o confronto direto pra Ituano. Essa derrota e do pra Guarani pro Chapecoense. Ituano ferra até a Ponte. Porque o Ituano vai a 31 pontos. Se o Guarani empata com o Ituano hoje teria 29 pontos. O Ituano tá 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Essa vitória do Ituano ferrou até a Ponte. Pífio. Ferra até a Ponte. O Ituano foi pra quanto, Marcelo? O Ituano foi pra 31. 31. É o 18º. Ainda tem coisa, hein? E o Ituano tem 9 vitórias, tá? O Ituano ele tem 9 vitórias. Por exemplo, o Botafogo tem 7, o Paysandu tem 7, o CRB tem 8, a Ponte Preta chegou a 9ª agora, a Chapecoense tem 8. Então o Ituano ele tem 31 pontos, mas ele tem 9 vitórias. Agora, a gente não pode esquecer que seis vitória vitórias, vale no... Agora, desses times aí, CRB e Chapecoense estão Em subindo, ascensão, né? Ascensão no campeonato. A Chapecoense vem de 2... o CRB vem de 2 vitórias, né? Exato. Depois empate, que o Hélio dos Anjos assumiu. Empatou com o Botafogo e depois teve 2 vitórias. América e venceu na última rodada o CRB, que é um adversário direto. O CRB venceu o Paysandu. O Paysandu, quer dizer, que é o adversário direto. E o Paysandu é assim, ou ganha ou perde, né? O Paysandu não tem empate com o Márcio Fernandes, não. Bom, o Pedro Lino, nós perdemos o Pedro Lino no ao vivo, mas para variar... Ganhamos agora. Ganhamos o Pedro Lino porque ele fala com os jogadores da Ponte Preta na saída do gramado. Então, antes de ir pro fim do jogo, Corsato, vamos aqui trazer a palavra, e nós vamos até 8h30 hoje, tá? Vamos trazer a palavra dos jogadores da Ponte Preta. Vamos lá, repórter Pedro Lino. Iago Dias que deu assistência aí, tá bom. Um resultado para nós aqui, para Ponte Preta, um resultado de 12 pontos em função da condição da tabela, né? Rapaz, resultado grande. A nossa equipe é essa equipe que jogou hoje, principalmente dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. Essa é a nossa identidade. A gente tinha perdido isso nos últimos jogos, mas graças a Deus voltou hoje. Tenho certeza que a gente vai pro Ceará lá fazer uma grande partida, se Deus quiser sair de perto dessa zona da confusão aí. Hoje foi um belo garçom ali pro Gabriel Novaes, né? 2 gols, um valeu, o outro não. Sim, né? A gente trabalhou bem essa semana, fizemos o que o professor pediu e graças a Deus hoje deu certo. Aí o Iago Dias. Não tinha como ser melhor. Gabriel Novaes. Não. Eu tinha quebrado, não sei se vocês lembram que eu fiquei quase 2 meses parado. E recebi uma pancada em cima, só a dor mesmo, mas já tá tranquilo já. Aquele lance de cabeça, hein, Novaes? Era pra coroar o belo cruzamento do Hudson. E você de cabeça, você fez o movimento perfeito. Olhou, já estava comemorando, mas ela pegou na trave, né? Já tinha cabeceado e comemorado já, mas tá bom, tem que agradecer que a gente saiu com a vitória daqui. Gabriel Novaes, todo sorridente. Tinta seca, pô, eu comentei com o professor que eu tava precisando fazer gol. Graças a Deus saiu hoje, mas não só o gol, acho que a vitória é o mais importante. Gabriel, o que você estava sentindo no braço no intervalo? O que aconteceu no braço, Gabriel? Não sei se vocês ficaram sabendo, eu quebrei o braço faz um tempo. Foi só uma pancada mesmo em cima onde eu fiz cirurgia, deu uma inchada, eu senti uma dor e pensei que ia sair, mas fiz uma faixa. Caiu o Gabriel Novaes. Nilson Júnior, um dos destaques da partida. Na Ponte, né, a gente tem que estar sempre preparado para quando o professor optar, tá bem, dar conta do recado, e não foi diferente. Então, como eu falo, quem trabalha, Deus ajuda, deu tudo certo hoje. Tivemos dificuldade ali na expulsão do Mateusão, mas a gente se reuniu ali em campo, se ajudou. Essa é a garra da Ponte Preta, é isso, é determinação, garra e união. É isso que a gente demonstrou hoje aqui em campo e graças a Deus a gente foi coroado com a vitória. Você espera uma sequência como titular da equipe, Nilson? Você que não teve tanta oportunidade durante a temporada, né? Você espera, vem trabalhando muito, mas você espera uma sequência? Sim, começando para mim foi uma dificuldade, né, que eu vim no futebol iraniano, é uma adaptação muito diferente, né, alimentação, essas coisas, mas coloquei na cabeça, trabalhei firme
trabalhei firme durante esses meses todos aí para quando pintar essa oportunidade eu chegar a estar bem. Graças a Deus, não foi da forma que eu queria entrar, né, com o nosso companheiro Castro saindo dessa forma que ele saiu, mas como eu falei, trabalhando firme e forte, agora é com o professor Nelsinho, depende dele. Tá aí o zagueiro Nilson Júnior, o último jogador da Macaca a descer aqui pros vestiários do Moisés Lucarelli. Legal, tá aí o Pedro Lino então fazendo o seu trabalho, entrevistou o Iago Dias, que deu 2 assistências, o Nilson Júnior e também o Gabriel Novaes, que fez o gol do time da Ponte, fez um outro que foi bem anulado pela Edna. Tô vendo aqui nego criticando a Edna, mas cara, a Edna, na minha opinião, teve um erro no jogo, que foi não dar o cartão pro Erickson, o cartão amarelo pro Erickson, só. No resto ela acertou tudo. Às vezes, me perdoem eu falar isso aqui, às vezes eu acho que o pessoal pega no pé só porque ela é mulher. Não é isso, mas assim, não achei a arbitragem ruim, mas ela conversa demais, cara. Ela deixa os caras mandarem no jogo, não pode. Mas é só ela que deixa os caras mandarem no jogo? Não pode, o jogo ficou muito truncado. Pra Ponte foi bom, porque a Ponte fez o gol cedo, né? Então quase que não teve jogo, né? Mas assim... Agora, não vamos dizer que ela teve culpa no resultado, nada disso, né? Pelo contrário. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, vou pagar esse intervalo aí, já vou voltar com a entrevista do Nelsinho. Marcelo vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Nós vamos com os repórteres até às 8 horas da noite. Se passar, fica eu e Marcelo aqui, porque temos um compromisso lá com a Valinhos FM até às 8h30 da noite. São 19 horas 18 minutos. Fim da jornada esportiva, já tem o fim de jogo. Seguimos aqui na live, hein? Não sai da live, não. Jornada esportiva para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125 Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. 7h19, voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora,
Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve você ligado aqui no Portal Futebol Interior. Excelente noite de sábado, hoje 5 de outubro de 2024. É isso, Campeonato Brasileiro Série B. Você acompanhou todas as emoções de Ponte Preta e Botafogo. Que jogo, hein, meus amigos? E também tivemos o posto de Ituano e Guarani. A Ponte venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. A gente já falou muito desse jogo. Vamos falar de Ituano e Guarani. Eu já posso liberar o Albert Cavalcante, meu chefe Carlos Corsato. Ele vai ficar com a gente por mais um tempo, porque tem a sonora do professor, né? Vamos aguardar pelo menos a sonora do técnico do Guarani, para quem sabe. Ele mesmo perguntou, ele mesmo respondeu. Aí eu não sei como é que é lá o Guarani tá jogando fora. O Albert que não, diz mas aí, o Guarani tem, cara. O Guarani jogou no Amazonas e teve entrevista. Mas demora muito pra chegar? Quando é fora de casa, vamos aguardar, né? Se nem Albert, você tá reclamando de barriga cheia. Não, mas eu não acompanho da Ponte Preta, né? Mas tá vamos aguardar nada. aqui, né? Não tô perdendo. É aqui, tanto que não passaram aqui, né? A escalação da equipe do Ituano. Mas o Ituano também não divulgou, nem no grupo do Ituano. Não divulgou? Não. Então, só no Instagram, então. Então eu fui sortudo, então, peguei no Instagram. Isso é porque você reclama da assessoria de imprensa da Ponte. Mas eu vou falar um negócio aqui. Aí sou eu que estou falando, tá? Não é Carlos, não é Marcelo, não é ninguém. Eu, Wendel. Eu estou nos 20 grupos de Série B do Campeonato Brasileiro de assessoria de imprensa. Não tem assessoria de imprensa pior que a da Ponte Preta. Coral, mas e o cara eu falo porque eu tô lá. não manda, a assessoria de imprensa do Ituano não manda a escalação do Ituano. Tá, mas e aí você critica a assessoria da Ponte. Só essa semana tivemos 3 entrevistas do Ituano. Essa semana a Ponte Preta tem um mês que não tem entrevista com um jogador. Cara, mas eu só queria escalação. É só a escalação. Eu só queria escalação. É ele, mas mas aí não, pô, aí não. Mas é isso eu que tô falando. Eu só queria escalação. É isso. E eu tive que me revirar aqui, rebolei. Cara, véio. Que absurdo isso aí, cara. É um absurdo, que absurdo. É mais um absurdo. E aí o Coral vem meter o pau na assessoria de imprensa. Mas é a minha opinião, cara. Não, eu tô no grupo 20, pra mim a assessoria de imprensa é a pior que tem da Série B. Eu respeito a sua opinião, mas não dá retorno pro repórter, além de não dar retorno, mente na informação quando o repórter pergunta. Então tamo bem também. Não dispara uma imagem de treino, faz mais de um mês que a EPTV e lá, dá licença, Carlos, a RFTV, que é a Rede Família, não tem imagem nova de treino pra colocar, você pergunta, não tem resposta, aí você pergunta de jogador que não dá entrevista, a resposta é, jogador não quer falar. Uma coisa de errado não tá certo, né? Mas assim, dito isso, né? Então agora voltando à realidade aqui... Olha a fumaça que você fez aqui, tá vendo? Não é, mas aqui... Não, mas a assessoria de imprensa, né? O Luciano Vaz, né? Que você conhece o Luciano Vaz, né? Temos alguns problemas, embates, mas tudo bem. Vocês, repórteres, vocês são muito chato, cara. Eu queria abrir o fim de jogo, mas eu fiz uma pergunta que não era pra gerar toda essa polêmica. Não, mas cara. Assim que é bom. Tá aumentando os números aí, o importante é o seguinte. O importante é isso. Então, vamos aguardar. Vamos brigar, Albert, vamos brigar. Não, brigar não, pelo amor não. Já não chega, já brigando já com o próprio time. Mas então, vamos aguardar aqui, né, pra ver a velocidade. Né, se vai ser daqui 1 hora, daqui meia hora. Vamos aguardar. E tu aqui pertinho, né? Então vamos fazer o seguinte. Pra concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Albert Cavalcante, faz um resumo rapidinho aí do jogo do Guarani. Eu vou segurar você mais um pouquinho. Resumo, você vai ficar até às 8 com a gente, pronto. Faz um resumo aí de Ituano 1, Guarani 0, o jogo que você acompanhou. Bom, não adiantou fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não adiantou rezar, não adiantou nada, né? Camisa da sorte, meia da sorte, não adianta. Adiantou, você não sabe? Não é que o que estava preparado era uma chumbada maior, não sei. Exato, se for olhando por esse lado, né? Olhando por esse lado, tudo bem, né? Mas aí a pontuação do Guarani mostra, né? Cravado, 23 rodadas dentro do Z4, que coisa maravilhosa. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, né? O objetivo é diferença de, né? Etc, né? Os senhores, né? Que estão à frente do clube. Né? Bom, mas não é para essa hora, né? Vamos falar do jogo, mas parabéns, hein? Reinaldo entrou, sensacional, joga muito. Mas vamos lá, né? O Guarani pensando, né? Pensando aí em conquistar os 3 pontos, né? Guarani que
né, Pegorari disse que o Guarani precisava mudar a sua postura, que o Guarani precisava ser mais efetivo, que o Guarani um bicho, vai vir um bicho para poder, um bicho maior para poder o Guarani conseguir os 3 pontos, fazer gol. Pode rasgar o dinheiro, devolve para quem tem que devolver, porque o Guarani no primeiro tempo, até os 8 minutos do primeiro tempo só deu Ituano, né? O Tony Anderson, né, de fora da área 2 vezes ali com chutes sobre o gol do goleiro Pegorari e também, né, em jogadas de escanteio, ele teve mais uma chance de cabeça. Ali o Ituano mostrou para o que, né, a importância da partida para a equipe do Ituano. Obviamente a mesma luta, né, do Guarani e também das outras equipes dentro do Z4. E o Guarani só foi acordar aos 13 minutos do primeiro tempo. Primeiro chute, um traque do Luan Dias, que acabou ali o Jefferson Paulino fazendo a defesa. Depois disso, o Guarani foi o senhor do primeiro tempo. O Guarani trabalhando muito bem a bola, transição, né, transições rápidas, a dobra pelos lados ali, funcionando muito bem o seu lado direito. O Luan Dias, né, que é um jogador diferente do Guarani. Depois ele não pro segundo tempo, tá? O Luan Dias, né, um jogador diferente, se movimentando, criando espaço, e o Guarani ali a fórceps para criar as situações. Quando vira o segundo tempo, isso mesmo, no segundo tempo o Guarani tem aquele problema, né? Termina o primeiro tempo bom, quando começa o segundo tempo, vira aquela lástima. E assim foi feito, né? O Ituano começou a apertar e numa jogada boba. Passa por elevação dentro da grande área, ali o Salustiano subiu junto com o Álvaro de costas, né? E o Salustiano foi ao corpo, de encontro, né? Bateu com o ombro, com o braço, né, no corpo, nas costas do Álvaro, que desabou e o lance continuou. Porém, entretanto, dedo duro, né? O safado do árbitro, do VAR, né? O Adriano de Assis Miranda fez o papel dele, chamou o VAR e ali foi marcado o pênalti. Pênalti cobrado pelo o camisa número 8, José Aldo, aberto o marcador. Aí, meu amigo, os 19 minutos do segundo tempo, aí, meu amigo, já era, defesa contra-ataque, né? E o Guarani mais uma vez pecando, né, com seus jogadores, né, supra-sumos, né? O Emerson, pelo amor de Deus, sabe, alguns jogadores assim que não têm condições de vestir a camisa do Guarani, e foi até o final assim, até tiveram, né, os jogadores no final da partida ali, houve o empurra, o Pegorari levou cartão amarelo, ali também como o José Aldo, foi empurra, mais melancólico esse final de jogo para a equipe do Guarani. O Guarani foi derrotado Coletiva. por 1-0. Muito bem, esse é Albert Cavalcante, vai, Coral. Bora ouvir o técnico Nelsinho Batista após a importante vitória da Ponte por 1-0 sobre o Botafogo. Fala, Nelsinho. Estamos com um erro aí? Aí sim. Dentro da organização nossa, nós tivemos o 4-4-2, né? Porque sabíamos que o Botafogo vinha com 3 zagueiros, então para segurar, para pressionar um pouco mais à frente, nós optamos pelo Novaes e pelo Iago, que são jogadores de velocidade e que iam pressionar a saída de bola do Botafogo, além de aproveitar os espaços atrás da linha deles. Então, eu acho que, como eu disse, em Novo Horizonte foi um assim. A transmissão hoje da Ponte Preta, eu até pedi pro Pedro Lino para ver se ele grava, né? Mas, cara, qualidade horrível. Qualidade horrível de transmissão. Se o Pedro Lino não tomou a liberdade de gravar, não sei não, viu? Vamos com uma melhor condição, vamos ver se o Pedro grava pra gente. Estamos esperando uma melhor condição para a entrevista coletiva do técnico Nelsinho. Lembrando que o Atletique e também a Ferroviária são os novos times da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O Atletique venceu o Londrina pelo placar de 2-1 e a Ferroviária bate o Ipiranga pelo placar de 4-2. Então, no grupo C, o Atletique ficou na primeira posição com 10 pontos na segunda fase, a Ferroviária também 10 pontos com a segunda colocação. Eliminados ficaram aí fora da Série B na próxima temporada o Londrina e o Ipiranga. Lembrando que no grupo B já estava definido que Volta Redonda e Remo estariam na Série B
na próxima temporada. Portanto, Volta Redonda e Remo, Atlético e Ferroviária são os novos integrantes aí da Série B na próxima temporada. Só lembrando que a Ferroviária disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Isso. E o grupo B, tivemos hoje no Almendão o Botafogo vencendo o Remo, que já estava classificado por 3-0, e o São Bernardo, que já estava eliminado, né? Perdeu pro Volta Redonda pelo placar de 2-1. Volta Redonda e Atlético vão fazer a final da competição. Vão fazer a final. O Volta Redonda, o Atlético, que é comandado pelo Roger. O Atlético, sim. O Roger, aliás, os times que subiram. O Atlético tem o Roger, que é de Campinas, e a Ferroviária tem um técnico que passou pelo Guarani esse ano. Júnior Rocha. Passou pela Série B do Guarani. Só lembrando, né, o Londrina, do Claudinho Oliveira, né, tem uma dupla de Ryans na zaga, Isso. Né? Imagina o sofrimento. E Mas depois que o Claudinei chegou, o Londrina melhorou no campeonato. E o Rafael Longini também tá lá. Isso, e também o Gustavo França, que estava no Guarani. Isso, um dos melhores jogadores do Londrina. Exatamente. Londrina não conseguiu subir. Final, então, para Volta Redonda e Atlético, rapaz. O Remo tomou uma sapecada do Botafogo, hein? Mas já estava classificado o Remo. Mas só que o Remo era pra ir pra final, né? Pra fazer. Você imaginou final, o Mangueirão lá lotado de gente? Verdade. Quem vai pra final é o Volta Redonda, pegando o Atlético, e a Ferroviária foi o que o Carlos falou, Série A2 do Campeonato Paulista. E só pensar que o ano que vem, né? Ano que vem, do jeito, o andar da carruagem, claro, né? Como disse o Marcelo, né? Não, como que é? Ainda existe a esperança, Sim. né? Como disse o Carlos, a esperança muito que morre. O ano que vem, quem sabe? Às 7h29 a gente recebeu aqui o link da coletiva, mas o link foi aquilo, né? E só, né? 2 minutos caiu. Live, E tava com problema técnico porque, por exemplo, o repórter tava com o microfone na boca lá no Nelson. É verdade, muito bem então observado. já tava com problema técnico ali a coletiva. Que faz, hein? Meu Deus. Muito bem, Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro empatou com o Vitória 2-2, o Bragantino empatou com o Palmeiras 0-0, teve um vucu-vucu lá no jogo, hein? Teve um vucu-vucu no jogo do Red Bull com o Bragantino, o bicho pegou lá. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o líder do campeonato, Botafogo, por 1-0. Já temos bola rolando para Cuiabá e São Paulo. Cuiabá tá ganhando o São Paulo mais uma vez. Lembrando que no primeiro turno o Cuiabá ganhou com o gol do Eliel, ex-Ponte. Agora um ex-São Paulino, Bruno Alves, foi para a rede. 1-0 para o Cuiabá para cima do São Paulo. Na Neoquímica Arena jogam Corinthians e Internacional 1-1. Yuri Alberto, ex-Inter, fez o primeiro gol do jogo, aí o Bernabé empatou para o time gaúcho. E lá na Bahia, o Bahia vai empatando com o Flamengo 0-0. Hoje ainda teremos às 9 horas da noite Vasco e Juventude. Muito bem, então enquanto a gente aguarda aí uma posição melhor aí da entrevista coletiva, vamos seguir aqui, vamos chamar um intervalo, não? Porque a gente tem as notas do, mas jogo, tem o craque do jogo. Tem o craque do jogo. E aí você pode pensar o Cavalcante na volta. Isso, e eu já dispenso o Albert Cavalcante. Ô Felipe, então posso chamar um intervalo aí pra gente não ficar devendo mais intervalo? Então vamos pro intervalo aqui no fim de jogo e daqui a pouco a gente volta com mais de Ponte Preta 1, Botafogo 0, Guarani 0, Ituano 1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Muito bem. São 7 da noite mais 38 minutos. É bobinho ele, né? A gente recebeu 2 áudios do Marcelo, Pedro só Lino. vou falar o número pra você, você vai entender. É 18 principal, mais 3 de refeição. Faz as contas aí. Cara, eu não entendi nada. Mas vamos fazer o seguinte, parece que o Pedro Lino mandou 21 no total, você acha? Exatamente. Rapaz do céu. Marcelo, pelo Vou amor fazer de o quê Deus, aqui, né, Marcelo? cara? Lá vai chegando o Guarani no campo. Vamos fazer o que aqui com 21, irmão? Vai fazer aquela agora ali. 21 na conta garantida. 21 na conta garantida. Ticlink, 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 ticlink. Faz o barulho de novo, Olha o gol do Flamengo, hein? Lá na Bahia, Flamengo 1, Bahia 0, Ayrton Lucas. Vamos, parece que é pedaços da coletiva do Nelsinho Batista. É o que tem, né, cara? É o que tem. O nosso repórter, o Pedro Lino, fazendo um trabalho Bom jogo é em especial. casa, viu, gente? Vamos lá, solta aí, Felipe. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. Gostaria que você falasse dos zagueiros da Ponte Preta. Hoje você foi obrigado a usar todos que estavam relacionados. E aí, para a próxima rodada, como que você pretende trabalhar essa situação? Bom, eu acho que nós temos perdemos o Matheus Silva hoje, né? Então nós vamos trabalhar com o que nós está à disposição aqui, né? Tem o Nilson, que vem buscando uma posição dentro do time e hoje entrou perfeito, né? Com muita disposição, com muita personalidade, né? E temos o próprio Sérgio, que entrou dentro de uma necessidade. Então a gente vai trabalhar nesse sentido aí para ter realmente uma linha de defesa tranquila. Nelson, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção as mudanças feitas aí na escalação do time titular, principalmente com o Elvis, né, indo para o banco de reservas. Ele que é um dos principais jogadores da Ponte, mas não somente no caso dele, nas demais alterações. Foi levado em conta mais a questão física, a questão técnica, por que essas mudanças, principalmente ali no meio campo? Bom, eu acho que o segundo tempo contra o Novo Horizontino me impressionou muito. Eu vi um time guerreiro, um time mais forte, um time que disputou mais a bola. E a gente sabia que o jogo de hoje era um jogo para isso. Um jogo que a gente precisava disputar a bola palmo a palmo dentro do campo. Né? E por isso nós optamos, né, por essa escalação. Né? Tínhamos no banco substituições boas, né, também. Então isso aí mostra que a gente está trabalhando, as oportunidades do dia a dia e no jogo elas estão surgindo e a gente vai fazendo o melhor possível. Professor Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, que se destacasse, principalmente na primeira etapa, a sua primeira linha de defesa, muito próxima da linha de meio campo, da sua segunda linha, o que impediu muitas vezes a chegada da equipe do Botafogo, dando liberdade do seu meio campo. Então, que se destacasse essa formação, esse posicionamento, principalmente na primeira etapa, e o Iago Dias, como vem crescendo nesses últimos 2 jogos, a partir dessa movimentação e posicionamento que você corrigiu na defesa. Nós fizemos dentro da organização nossa, nós fizemos o 4-4-2, né? Porque sabíamos que
que o Botafogo vinha com 3 zagueiros. Então, para segurar, para pressionar um pouco mais à frente, nós optamos pelo Novaes e pelo Iago, que são jogadores de velocidade e que iam pressionar a saída de bola do Botafogo, além de aproveitar os espaços atrás da linha deles. Então, eu acho que, como eu disse, em Novo Horizonte foi assim, uma visão que deu para ter dessa formação, e nós optamos por ter essa formação hoje porque acreditávamos numa qualidade muito boa. O Iago, sem dúvida, é um jogador que, assim que eu cheguei aqui, não pude ter uma sequência de jogos. Agora que ele está tendo essa sequência de jogos, está fazendo gol, está participando de assistência, isso é importante. Lá Nancinha, boa noite mais uma vez, Rodolfo Santos, Web Rádio Morada do Som. Eu quero falar um pouquinho do Nilson Júnior. Até na entrevista pós-jogo, ele falou que teve algumas dificuldades de futebol do Irã, né, em relação à readaptação dele no Brasil, até na questão, né, da culinária mesmo. Então eu queria te fazer a pergunta seguinte: você pretende dar uma sequência de jogos para ele? Olha, pelo que ele mostrou hoje, eu tenho que ser bastante coerente, né? Porque foi um jogador que, quando nós chegamos aqui, nós tivemos uma conversa e ele disse das dificuldades que ele passou no Irã, que ele perdeu muito a musculatura dele, né? E então ele começou a trabalhar e vem trabalhando, vem fazendo bons treinos, né? E a gente sempre observando, né? E valorizando a pessoa dele, né? Porque ele foi um profissional que nunca se queixou de nada, sempre sorrindo, sempre ajudando o companheiro, né? E a oportunidade apareceu para ele, ele agarrou, né? Então, pela qualidade, pelo resultado do trabalho hoje dele, eu tenho que ter coerência e mantê-lo, né, diante do Ceará. Nelsinho, boa noite, Igor Val da TV Band. A Ponte volta a vencer aqui depois de 2 meses. Eu queria que você falasse dessa relação com o time e o Majestoso, e também, se puder, fazer uma projeção do jogo de sábado contra o Ceará. Como assim, em relação com o estádio aqui nosso? Isso. É a nossa casa, né? É que a gente tem colocado sempre para eles, né? O torcedor da Ponte, ele é um torcedor que cobra, né? Então, o que a gente precisava demonstrar dentro do campo, né? Que a gente estava jogando realmente com muita dedicação, com muita determinação, né? Nós não podemos aceitar perder partidas como nós perdemos aqui, né? E hoje nós conversamos muito a semana, né? E eles entraram assim com uma disposição determinada, né? Nós mostramos entre ontem e hoje, nós mostramos o adversário, os pontos bons e os pontos que a gente poderia explorar, e tudo foi colocado dentro daquilo que era previsto, né? E por isso um resultado magro de 1-0, mas é um resultado onde se viu uma equipe competitiva dentro do campo. A projeção contra o Ceará. Bom, eu acho que sempre a projeção é de vitória, né? Eu não posso falar aqui de coisa diferente. Lógico que a gente sabe que é um adversário que vem lutando aí por uma classificação, tá? Se não me engano, está em 5º lugar. É um time muito bom, um time que é bem dirigido, e a gente vai buscar o resultado, sem dúvida. Beleza, gente, obrigado. Daí o técnico Nelsinho Batista falou aí sobre essa vitória da Ponte Preta para cima do Botafogo, 1-0, Corsato. Muito bem, tá então a palavra do técnico Nelsinho Batista. Gostou do que ouviu, Carlos? A gente pegou pouco, né? Não pegamos a entrevista coletiva inteira, foram só 6 minutos. Quero agradecer aqui ao Pedro Lino. Pedro Lino, obrigado, viu? Que trabalho perfeito hoje. Às vezes, quando falha a tecnologia, né? Você precisa ter um plano B. Eu tenho um ex-chefe meu, que aliás eu adoro ele falava sempre pra mim, o chefe ele tem que ter o plano A, o plano B, mas tem que ter o plano C.
Porque se o plano B falhar, como é que faz? Né? Então você tem que pelo menos 3. Se você tem 3 planos, né? Se precisar de mais um, aí, pô, peraí, né? Aí também você não pode ser culpado por não ter dado certo. Parabéns, Pedrolino, obrigado. Vou pedir desculpas aqui pela qualidade do áudio, mas acho que vale pela informação. O que deu para entender, Marcelo? Ele fala do Elvis, ele fala que ele precisava, a primeira pergunta, inclusive, ele fala que ele precisava mudar o time porque o time não estava jogando bem. E ele fala que ele precisava mudar o time. Ele queria mais intensidade no time. E aí o que ele deixou claro, até falei fora do ar aqui, o Nilson Júnior será titular no jogo contra o Ceará. Isso é fato. Eu venho falando, né? Falo aqui já há alguns dias, alguns meses, até que o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco é o Nilson Júnior. Só que ele veio totalmente fora de forma, né? E aí não joga, né? Não joga, então não entra em forma. E pelo que o Nelsinho fala também, que é um cara de grupo, um cara que ajuda no grupo, um cara que não reclama, que trabalha. E o Nelsinho gosta de gente assim. E aquela situação, e hoje uma coisa que eu gostei, além dessa vitória da Ponte, se a Ponte jogou bem ou não, aí a gente vai falar na hora da macaca, mais um pouco daqui a pouco, mas eu acho que era o menos importante, né? O importante eram os 3 pontos e ele veio, e eles vieram, né? Mas o Matheus Regis abraçando o Nelsinho Batista, comemorando com o Nelsinho Batista, estando integrado de novo no elenco, porque a Ponte vai precisar do Matheus Regis também, né? Porque é um jogador que também ajuda muito o time, né? E num elenco que a qualidade é muito pouca, o Matheus Regis ele pode ajudar mais. A Ponte não vai ter o Matheus Silva, né? Não. E nem o Emerson Santos. O Emerson Santos estava pendurado? Tava sim. Tava? Há um bom tempo já. Até naquele jogo da confusão lá eu falei isso. Eu não tenho aqui, mas... Tem sim, já até te passo a lista aqui, ó, dos jogos que ele tomou amarelo. Vamos lá, deixa eu pegar. A Ponte tinha pendurado o Gé, Gabriel Novaes está pendurado, Gabriel Risso, Guilherme Portuga, Luiz Felipe, Sérgio Rafael e o Raquinho. O Risso hoje nem no banco, hein? Tava no banco. Tava no banco? Os cartões do Emerson. Já é a segunda suspensão. Primeiro Novo Horizontino no primeiro turno, Botafogo no primeiro turno e Mirassol no primeiro turno. Cumpriu uma suspensão. Certo. Segunda vez, Coritiba fora, Ituano em casa e Botafogo hoje. Também tá fora. Então a Ponte não vai ter o Emerson Santos e não terá o Matheus Silva. Tem a volta do Joilson e tem a situação do Castro, né? Que saiu ainda no primeiro tempo. Não sei se o Castro vai conseguir jogar. Então ele vai ter que mexer no time. Eu entendo que o Sérgio Rafael ainda vai continuar no banco e ele vai deixar o Joilson. A zaga da Ponte deve ser composta por Joilson e Nilson Júnior. E aí no meio campo não fazer mexer muito. Bota o Hudson. Já era, mantém o esquema que tá jogando Isso. aí. Pode mudar até jogador, mas a característica não pode mudar. E o Elvis ficar no banco de reserva. Sim, entrar no segundo tempo. É uma pena falar isso, todo mundo sabe que eu sou fã do Elvis, é uma pena falar isso, mas a Ponte precisa correr, né? A Ponte precisa correr, e com o Elvis em campo os caras precisam correr mais pra ele. Eu entendo, eu até critiquei aqui a escalação do Luiz Felipe, né? Acho que tecnicamente falando talvez ele seja o mais fraco dos laterais, né? Mas o poder de marcação dele, junto com o do João Gabriel, são os caras que mais marcam. E aí o que ele fez? Ele abdica, por exemplo, do poder de ataque de um Igor Inocêncio, por exemplo, né? Para colocar 2 laterais mais seguros, para dar uma fechadinha na casa. Mas não dá para dizer que ele não tinha jogador que podia resolver o problema aqui. Dodô, Iago Dias, Everton Brito, Gabriel Novaes, são de meia para frente, né? Então não dá para dizer que ele deixou o time sem condições de atacar. Eu falei aqui, quando a Ponte entrou em campo, que eu gostei da escalação. Falei que eu gostei da escalação. Então, o meu único senão era o Luiz Felipe e o Igor Inocêncio jogando. Então, Nelsinho acertou, ganhou o jogo. Muito bem. Fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Agora vamos com os destaques finais do Guarani com o Albert Cavalcante para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Já as notas do jogo e vamos eleger o melhor em campo na vitória da Ponte Preta 1-0 para cima do Botafogo. Albert Cavalcante, os seus destaques finais. Guarani perdeu, o Ituano venceu. Pois é, o Guarani está na última colocação, né? Mais a 23ª rodada dentro do Z4. Parabéns aos envolvidos. Na última colocação, o Guarani que agora está a 8 pontos, né? 8 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Paysandu. A próxima partida é válida pela 23ª rodada. Isso mesmo, né? Botafogo e Guarani, por conta das queimadas, né? Foi adiado a partida. Em Ribeirão Preto, o Guarani vai mais uma vez fora de casa
a Ribeirão Preto, quarta-feira, dia 9 de outubro, às 20 horas, né? Conhecido também como às 8 da noite, no estado de Santa Cruz, atrás aí, né, o passamento, tá? Essa é a verdade, né? Não vamos enganar aí o torcedor, né? O Guarani agora vai fazer os jogos, né? Jogo após jogo, já está agonizado na última colocação, né? Somente um milagre em que em 2013 o ABC fez esse milagre, né? Conseguiu uma sequência forte, né? Estava aí na última colocação e conseguiu sair dessa situação em 2013. E depois até mesmo o técnico Alan Al, né, em 2022, com a equipe do Vila Nova, conseguiu essa façanha. Pela pontuação e pela bolinha que o Guarani vem jogando, esquece, a vaca deitou. Até a próxima, amigos. Muito obrigado, Carlos, Marcelo e também ao Wendel Coral, ao Felipe Marques, e até a próxima, que seja mais próxima, mas não será próxima, que será quarta-feira. Quarta-feira você vai estar aqui quarta-feira. Mas quem vai ser o seu companheiro de bancada ainda não está definido, mas vai ter alguém. A direção tá. Isso. Tá. Pode ser até o Arthur Eugênio transmitindo o jogo, hein? Isso. Estamos buscando. Atenção. Êxito. Arthur Eugênio pode estar na transmissão, hein? Então, você fala essas coisas, cara, eu posso dose, dizer? Né, cara? Mas é informação ou é... Eu vou convencer o Arthur. Não, oficial ou oficiosa? Cara, se ele podia estar na transmissão, porque ele é muito bom de lata. Mas, Albert, um abraço pra você. Um abraço. Você que é o mais lindo de todos. Albert, antes de ir embora, tem uma coisa que você é muito bom também ou não? Isso é fake, nessa história de mais lindo de todos. Ótimo. Dormir. Tchau, Albert. Tchau, fui. Só dormir. Esse Albert Cavalcante acompanhou a vitória do Ituano, a derrota do Guarani 1-0 no Novelli Júnior. Bom, a gente tem que dispensar o Coral 8 da noite em ponto, mas eu tenho que dar e eleger o melhor em campo para depois as notas do jogo. Se bem que o Coral pode não participar das notas do jogo, né, participo sim, pô. Tô aqui, vamos ele lá. Tem que ficar até as 8, né? A gente vamos só lá, precisa fazer aqui o melhor em campo, porque a torcida tá ávida. Então vamos lá, Felipe Marques, vamos soltar a vinheta aí, vamos eleger o melhor em campo aqui na transmissão Ponte Preta 1, Botafogo 0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, são 7 da noite, 54 minutos, rapidinho, viu, Carlos? No pique do rádio, na Varinhos FM 87,9, para restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Você quer chamar e eu vou anotando ou eu chamo você anota? Vai anotando aí. Então. Vai. Roberto César Santos, não votou aqui, só falou acabou. Thiago Barba, Gabriel Novaes, melhor em campo, voto pra ele. Beleza. Ponte sempre ponte, diz o Guevara. Marcelo Borges, boa noite, meus ilustres amigos. Um abraço, bom final de semana, valeu, Marcelão. Wilson Correia, falta 9 pontinhos. Edilson Roberto Novaes, o melhor em campo. Vai, coloca ele aqui. Não, ele coloca Edilson, Dodô, Brito e Novaes. Depois ele colocou Novaes. Então fica com Novaes. Edilson, jogaram muito. Mas acho que ele quis votar nos 3. Aqui tem que ser só um, viu, Edilson? Então eu vou riscar o voto dele. Risca por enquanto. Silvio Seiko, que felicidade. Sensação incrível de fazer barba e cabelo hoje. Hoje o dia foi de teste de coração. Foi. Mas, gente, assim, eu sei que o torcedor da Ponte tá feliz, mas é muito pouco. E vamos se preocupar com nós, porque caem 4, né? Mesmo que o Guarani, o Albert Cavalcante que falou, e não eu, que o Guarani já tá rebaixado. Mesmo que o Guarani esteja rebaixado, tem mais 3 vagas, velho. Então vamos cuidar da nossa, tá? Fábio Almeida, time foi guerreiro hoje. Tá de parabéns, melhor em campo, Gabriel Novaes. Vai. 2 alegrias, diz aqui o Júlio César Guevara. Edilson Roberto, alguém sentiu falta do Elvis? Silvio Seiko, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes jogaram muito, mas não votou aqui. Tem que ser só um, viu, gente? Aqui é que nem eleição, só pode escolher um. É um pra cada cargo. Sapiens, bom fim de semana, valeu. Fábio Almeida, eu já falei no grupo que o Elvis não faz falta. Neuci Lucato, Severino Francisco, boa noite, Corsato, cadê o Jé? Tá contundido, Severino. José Maduro, que Elvis? O Elvis Presley, esse faz falta. Edilson Roberto, Botafogo. Fábio Almeida, vou pular essa. Também vou pular essa, Fábio. Roberto César Santos, o Hélio vai sapecar, o Guarani. Tem Guarani e CRB, né? Edilson Roberto, mais 7 pontos. Só que o time do Hélio também tá brigando contra a Ponte, viu? Vamos olhar isso aí, tá? Mais 7 pontos escapamos. O Edilson Roberto quer 42. O Silvio diz que é 9 pontos, 44. Marcelo fazendo média. Diz aqui o Gustavo Carvalho. Por quê? Não sei. Roberto César Santos. Torcer pro Guarani ganhar, jamais. Silvio Seiko, eu não disse que era pro Guarani ganhar, eu falei que a vitória do Ituano seria ruim, mas tem um empate nesse meio aí, né? Fábio Fernandes, boa noite, Corsatos. A arbitragem da Edna foi uma das piores que vi. Cara, Fabião, para com isso, gente.
Para com isso. Foi pior do que a de Ponte Preta e Santos? Foi? Pior do que Ponte e Paysandu? Foi? Dá uma olhadinha aí. Acho que ele fala muito pela expulsão do Matheus Silva, né? Mas foi merecido, cara. Sim, foi concordo. merecido. Tretou com o cara, tinha cartão amarelo, é outro, tchau. Dodô tem meu voto. Silvana Pereira. Edilson Roberto, não, senhor Corsato, veja a reprise da partida e veja o tratamento com os jogadores da Ponte do Botafogo. Senhor Corsato, hein? Valeu, senhor Edilson. Eu falei, Carlão, printa a tela aí, melhor em campo, Gabriel Novaes. Gustavo Carvalho, você marcou aí, Marcelo? Tô marcando agora. Gabriel Novaes, melhor em campo, Neuri Menezes está dizendo. Beleza. Gustavo Carvalho, o coral da pedrada na Ponte até nas vitórias. Gustavo, é duro. Não dou na Ponte, dou no departamento de comunicação. É duro, cara, é difícil. Teve um internauta aí que Eu ia falou falar, que o mas- Coral torce contra. Pode falar. Gente, mas não é não. Não é não. Viu? Vai por mim. Eu acho que o Coral torce mais até do que nós que estamos com a camisa, tá? Quem falou isso aí tá de parabéns, né? Mas, cara, mas é difícil, velho. Assim, eu respeito as opiniões, tudo, mas olha, é difícil a gente trabalhar num jogo Cê que a sabe gente que eu torce falei. pro time Cê sabe e que tem eu- que manter uma linha, viu? E são os que mais cornetam, tá? Os que torcem. Por isso que a gente é chato aqui às vezes. Inclusive o Marco Berni falou isso pra mim. Pessoalmente, falou, vocês são cornetas, vocês são chatos. Falou desse jeito. Mas só pra completar, Marcelo, não sei quem falou, eu não quero nem saber também, mas só pra deixar claro, talvez a pessoa não saiba, mas sou jornalista formado desde 2020 e hoje, graças a Deus, trabalho numa emissora de televisão e nós falamos de Ponte Preta e Guarani, falamos dos times de Campinas, com foco nos times de Campinas. Só que a Ponte Preta há mais de um mês não tem entrevista de jogador e não dispara uma imagem de treino, porque a imprensa, caso você também Aliás, falou a isso, última não imagem saiba, da Ponte eu tenho salvo. exatamente, tem mais de um mês atrás. E não dispara nada. Quando você pergunta que é pra você colocar algo de qualidade, com credibilidade no ar pro telespectador e pra você também comentou isso que é torcedor, pra ter algo melhor, não tem. Então eu critico isso. Se isso pra você é torcer contra, pode manter seu posicionamento, não tem problema nenhum. E eu defendi aqui coisa, mas eu acabo de defender, aí vem essa trauletada aí, a coletiva, do jeito que foi. Não me surpreende. E acho que não vai ter nem o vídeo porque o jogo foi em casa. Cara, isso precisa melhorar. O jogo foi em casa. Isso precisa tem melhorar. que melhorar. Se isso é torcer contra, meu amigo, tem que minha melhorar. amiga, pode meter o os pau à patrocinadores da Ponte, por exemplo, os patrocinadores da Ponte não foram visíveis. Né? Não foram vistos. Neuri Menezes, Gabriel Novaes, você marcou? Marquei. Edilson Roberto, é melhor não filmar os treinos mesmo, deve ser um horror. Gustavo Carvalho, vem pra nós, Albert, ainda dá tempo. Fábio Fernandes, tá difícil pra Ponte, imagina pro Guarani, nem calculadora salva. Akira Miyamoto, excelente 3 pontos, melhor em campo, Gabriel Novaes. Em tempo, Matheus Silva, 110 de falta de emocional. Depois de hoje, está abaixo do Edson. Não, máquina, não. Silvio Seiko, vamos comparecer em massa no derby. Pode ser o último por mais. O derby não é domingo agora não, hein, gente? É daqui 2 semanas, tá? Joel Silva, time reduzido. Tem que ter 2 por posições. Silvio Seiko, Novaes, melhor em campo. DJ Digo, Novaes, o melhor em campo. Marcos Oliveira, melhor em campo, Iago Dias. Marcos Oliveira? O Wilson Correia, coral pior que corneta. Vuvuzela, então. Vulgo Vuvuzela. Ai, meu Deus. Então é isso, Marcelo. Vai. Cara, deu o Gabriel Novaes. 1, Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos que eu anotei aqui. Então pergunta pro coral pra ele ir embora, que já é 8 horas. Marcos Oliveira e a Silvana. O Marcos votou no Iago e a Silvana no Dodô. Então, pela torcida, o Gabriel Novaes o melhor em campo. Coral, antes do seu destaque final, na sua opinião, o melhor em campo da Macaca? A voz do povo é a voz de Deus, Gabriel Novaes. A voz do povo é a voz de Deus, Carlos? Sim. Dom Gabriel Novaes pra Sim. você? Também tô com o Gabriel Novaes, então, portanto, eleito craque da vitória da Ponte 1-0 pra cima do Botafogo, ele, Gabriel Novaes. O melhor em campo, o craque do jogo. Corsato, tem que liberar o coral, vai. O Victor, comunicação da Ponte vem deixando a desejar mesmo, tá dizendo ele aqui. Carlos Lemos Matozinho, valeu Ponte, Novaes melhor em campo. Fábio Fernandes, olha o andamento do jogo quando o Botafogo fazia cera. Ela levava como nada tivesse acontecendo, arbitragem fraquíssima dela. Fábio, pelo contrário, Marcelo cantou a pedra aqui. Como ela conversa muito, depois que a Ponte fez 1-0, ficou bom pra Ponte, que o jogo tava parado toda hora. Toda hora. E outra, quando a Ponte teve um jogador a menos, o jogo ficou mais parado ainda, Cara, melhor pra nós. Vocês me desculpem, mas o único erro da Edna no jogo foi não dar amarelo pro Erickson
zagueiro volante do Botafogo. No resto, em todos os lances ela acertou. Em todos. Vocês não preciso pedir desculpa disso, mas ó, ela acertou em quase tudo, tá? Melhor em campo são os 4.000 torcedores, diz aqui o Victor. Muito bem, lembrando que o derby está marcado para o dia 20 de outubro, majestoso, um domingo às 18h30, Ponte Preta e Guarani, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Wendel Coral, meu querido, meu companheiro, seus destaques finais. Valeu, Marcelo, sempre um prazer estar ao seu lado, do Corsato também, hoje do Albert, e claro, de todos os nossos ouvintes aqui na Rádio Futebol Interior. A Ponte voltou a vencer depois de um bom período no estádio Moisés Lucarelli. Eram 5 jogos com 4 derrotas e um empate. Vitória muito importante que vem num momento muito oportuno para a Macaca, porque com esse resultado a Ponte foi a 35 pontos, assume provisoriamente a 13ª posição, Z4 com Botafogo 32, Ituano 31, Brusque 30 e Guarani 25. Para a próxima partida, o técnico Nelson Batista tem o retorno do zagueiro Joilson, que cumpriu suspensão, mas por outro lado, o Matheus Silva, o zagueiro, e também o Emerson Santos, volante, cumprem suspensão automática. O Matheus porque recebeu o vermelho e foi expulso, e o Emerson Santos porque acumulou o 3º cartão amarelo. Perguntei há pouco para a assessoria de imprensa sobre o Heitor Roca, jogador lateral esquerdo, está afastado, entrega ao departamento médico. Segundo a assessoria de imprensa, deve voltar em 15 dias a estar à disposição do técnico Nelson Batista. O próximo jogo, portanto, da Macaca contra o Ceará, fora de casa, esse jogo que vai acontecer no próximo sábado, dia 12, a partir das 5 horas da tarde. Marcelo, obrigado mais uma vez, bom final de semana a todos, bom voto para vocês também amanhã e até a próxima, se Deus quiser. Só para encerrar, se eu torcesse contra a Ponte, você pode ter certeza que aqui na Jornada da Ponte, com o Carlos e o Marcelo, eu não estaria. Um abraço. Não mesmo. Não mesmo. Isso é fato. Não mesmo. Que, aliás, eu tenho parceiros meus, cara, que eu adoro, que mora no meu coração, mas que é tão anti-Ponte que aqui não vai. Muito bem. O nosso estilo de transmissão é sofrer junto com o torcedor, né? E é difícil, cara. Eu entendo, mas é difícil você transmitir o jogo, você tem que ter uma linha para seguir, né? Pelo menos uma linha, porque a nossa linha qual é? Não desrespeitar nunca o adversário. Exato. Pelo menos a do Carlos, a minha, dos nossos companheiros. Só que às vezes é difícil porque a gente é torcedor, né? Então a gente tá com o microfone na mão, mas nós somos torcedores. E às vezes talvez a gente desrespeita até o nosso próprio clube, né? De tão pé da vida que a gente fica. Porque eu, quando tô no estádio, eu xingo, né? Quando eu tô no estádio, quando eu tô em casa, não tô trabalhando, eu xingo também, né? Então, só que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tá complicado, né? E a gente tem que manter uma linha com o microfone na mão. E assim, às vezes nem tudo que a gente quer falar, a gente pode falar. Quer falar, né? É só mais uma outra coisa, por exemplo, a gente que trabalha nessa área, hoje o Carlos também já assumido, Ponte Pretano, ainda bem que eu completei a frase, né? Ponte Pretano pra caramba. O Carlos e o Marcelo hoje vestem, jamais, vestem a camisa da Ponte, e pra quem é jornalista, né, eu também, Carlos, o Marcelo e todo mundo, pra nós que cobrimos esporte, quanto melhor Ponte Preta e Guarani estiverem na Série A, Série B, é melhor. Pra Série C a gente é horrível. Então, só pra completar isso também, não tem por que torcer contra. Forte abraço, Marcelo. Agora fui embora. Agora ele vai mesmo. Já desligou o microfone, canal do microfone dele desligado. Vamos fazer o seguinte, então, a gente não tem mais intervalo para pagar. Estamos na Valinhos FM, para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vamos lá, a gente tem que ir até as 8h30, né? Um combinado aqui com o pessoal lá da Valinhos FM. O Wilson Correia, a Edna árbitra para mim é insegura, não gosto dela pitando o jogo da Ponte. O Marcos Oliveira, Corsato, sou macaco de coração, mas acompanho o Albert também. Pergunta para ele como foi ver seu time jogar hoje, principalmente no segundo tempo. É que ele já saiu, Marcão. Um abraço, viu? Júlio César Guevara, tamo juntos. Futebol Interior. Eu vejo que vocês acompanham, porque no jogo do Guarani, o que tem de Ponte Pretano, né? Tem de Ponte Pretano. E no jogo da Ponte, é que agora, ultimamente, tá tão ruim os times que não dá pra zoar, né? Um não pode zoar o outro. Não pode zoar o outro, né? O Silvio Seico, é duro admitir, mas nesse momento atual, o Elvis tem que ficar de fora mesmo. Valeu, Albert Cavalcante. Um abraço. Coloca lá a cabeça no travesseiro, porque eu sei que não é fácil. Carlos Lemos Matozinho, zagueiro Nilson, foi muito bem. Júlio César Guevara votou no Novaes. Que juíza fraca, o Alexandre Cristiano, meu Deus. Eu não vou conseguir mudar a opinião das pessoas, né? Então tudo bem. Carlos Lemos Matozinho, valeu, Ponte Preta. Novaes melhor em campo.
dizer aqui, a gente já elegeu aqui o melhor em campo. As mensagens aqui, o pessoal continua participando, viu, Corsato? Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, hein? É isso, muito bem. Agora, Carlos, você vai passar os jogadores, né? E eu vou gabaritar, eu vou dar as notas dos jogadores para a Ponte Preta. Lembrando que no portal Futebol Interior, o Carlos Corsato tem o blog dele lá no portal Futebol Interior, sempre após os jogos da Ponte Preta. Dos Macacos. O blog Planeta dos Macacos, ele introduz as notas dele para os jogadores da Ponte Preta. Mas as notas do Carlos estarão especificamente no blog do portal Futebol Interior Planeta dos Macacos. Agora, o Carlos vai trazer o nome do jogador e eu vou gabaritar. Então a gente traz para você as notas dos jogadores da Ponte que venceram o Botafogo do Majestoso por 1-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Pedro Rocha, Corsato. Seguro, nota 6. Mais um bom jogo do Pedro Rocha, né? E na saída de bola parece que melhorou, hein? Seguro. João Gabriel. João Gabriel também, mais um jogo seguro do Joãozinho, cara. É o melhor lateral que a Ponte Preta tem. Se ele melhorar o cruzamento dele, vai ser um baita de um lateral, meia dúzia. E hoje jogou de lateral esquerdo, tá? Eu Isso. pus aqui na direita, mas jogou de lateral esquerdo hoje. É verdade. Porque o Luiz Felipe na lateral esquerda era temerário, né? Matheus Silva, Corsato. Foi expulso a 27 do segundo tempo. Então, cara, vai ser o cara que eu vou dar a menor nota pro time da Ponte Preta hoje, né? Ele tá mostrando insegurança, né? E depois tomou o cartão no começo do jogo e depois toma por reclamação no segundo tempo. Eu falei aqui, eu teria tirado no intervalo. E colocado outro zagueiro no lugar, né? Ou então, é verdade, Emerson. sou obrigado a dizer que você falou mesmo. Eu teria tirado no intervalo. Mas, nota 2 para ele, Carlos. Castro saiu com 20 minutos do primeiro tempo contundido. Eu falei aqui e repito, eu não gosto do Castro como zagueiro. Prefiro o Castro como volante. Acho ele muito seguro como zagueiro. Até que foi substituído, não estava bem não. Nota 4. 4 pro Castro. E o Nilson Júnior, que entrou no lugar dele? Então, o Nilson Júnior, falei aqui, repito, para mim, em forma, é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco. Hoje não entrou mal não, nota 6. 6 pro Nilson Júnior. E o Luiz Felipe, hein? De lateral esquerdo, de lateral direito, né? Jogando e titular da Ponte já há 3 rodadas, hein, Corsato? O Luiz Felipe. Eu sou um cara que sempre defendeu ele. Sempre defendi o Luiz Felipe, não como titular, mas para ter no elenco, né? Eu acho que é um cara útil para qualquer elenco do futebol brasileiro, um cara útil. É como o Mailton na Chapecoense, por exemplo. É titular do meu time? Não, mas eu queria ter o Mailton no elenco sempre. Então, Luiz Felipe, nota 6, Carlos. 6 pro Luiz Felipe. E o Emerson, Marcelo, camisa número 18, ficou até o final e parece que agarrou aí a camisa de titular da Ponte Preta, hein? Eu falei aqui durante a transmissão, né, que se colocar os volantes que a Ponte tem no elenco no liquidificador e bater, não vai sair meio volante. Continuo com a minha opinião, né? Mas hoje não posso falar ao contrário. Vou dar nota 6 pro Emerson, fez um bom jogo. Emerson, nota 6. E o Emerson Santos? Ficou no jogo até boa parte, 35 minutos do segundo tempo ele saiu. Também tomou cartão como o seu xará, o Emerson, né? Sim. Mas nota 6, porque é o cara que mais tenta no time. Entrou o Hudson. Fez um cruzamento ali pro Gabriel, quase que o Gabriel Novaes faz o gol. Teve um internauta aqui que falou que ele é o que melhor cruza da Ponte Preta, é o Hudson. Cruza melhor que todos os laterais. Quando ele tá no jogo, Carlos, a Ponte ganha uma opção pelos lados, porque ele é folgoso, né? Ele tem força e ele cruza bem. Cara, eu gostei do Hudson também, viu? Nota 6 pra ele. Lembrando que o Hudson veio com o passe estipulado e a Ponte tem prioridade de compra. A Ponte tem a prioridade de compra até 31 de dezembro. A Ponte pode comprar esse jogador. Que nota você deu pra ele? Meia dúzia. E o Dodô? Partidaça de novo do Dodô, hein? Cara, depois do Gabriel Novaes, pra mim, foi o melhor jogador da Ponte no jogo hoje. Nota 7 pro Dodô. 7 pro Dodô. Então a nota do Gabriel Novaes, aguardem, porque vai ser uma nota boa. O Corinthians fez o gol aí, mas será anulado, viu? Então será anulado. Vamos lá. Iago Dias, Corsato. 2 assistências, hein? Então, pra gol da Ponte, um que valeu e outro que não valeu. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do futebol do Iago Dias. Eu acho que o Iago Dias também é um jogador bom pro elenco, né? E fez um bom jogo hoje também, Carlos. Mais uma vez deu passe pro gol
do Gabriel Novaes, se esforçou muito no time, 6,5 para ele. 6,5 pro Iago Dias. E o Everton Brito, hein? Outro bom jogo do Brito. Mesma coisa, se esforça, defende, joga pro time, é um cara que não aparece muito, tem uma dificuldade na hora de concluir a jogada, é verdade, mas foi bem também, nota 6,5 para ele. 6,5 pro Everton Brito. E o Gabriel Novaes fez um gol, o outro fez anulado, bem anulado, né? Tava impedido. E até na transmissão a gente achava que era um passe de lateral, mas não foi, né? Foi o João Gabriel bate o lateral, o Luiz Felipe bate o lateral e o Iago faz o passe para ele, né? E aí quando o Iago faz o passe ele tá impedido. Gabriel Novaes, Marcelo. Gabriel Novaes, cara, ele perdeu, bem verdade, um gol feito, né? Teve um lá que ele perdeu também que estava impedido, né? E teve um outro também que ele bate errado na bola. Então esse que ele perdeu que estava impedido não tava, né? Não tá. Porque o que ele fez não valeu, então também não foi. Mas ele fez e o teve gol a bola na trave. E teve a bola na trave, né? É o cara que deu mais trabalho, né? É o cara que deu mais trabalho pro Botafogo. Ainda bem que ele voltou a jogar bem. Capitão do time hoje. E vai, começou como capitão e vai pegando confiança. Então, cara, não tem como ser diferente. Eu vou dar uma nota 8 pra ele hoje. 8 pro Gabriel. E o Nelsinho, hein? Não, mas você esqueceu de mais um, Sérgio Rafael. Né? Ah, o Sérgio Rafael entrou, verdade. Entrou no lugar do Everton, no lugar do Everton Brito. Sérgio Rafael. Cara, ele foi melhor do que o Castro do que o Matheus Silva. Nota 5. Pra ele. Contigo também. Tô contigo. Sérgio Rafael, que no jogo... Sérgio Rafael... de boa mesmo, a pisada na bola foi naquele jogo que ele foi expulso, que ele fez aquela lambança, ele bugou. Contra a Chapecoense. Aquele jogo ele bugou. Fora isso, ele mantém uma regularidade. Nota 6, 5, 6, 5. Mas aquele jogo realmente ele bugou. Que nota você deu pra ele? 5. 5 pro Sérgio Rafael. E o Nelsinho Batista, hein? Nelsinho que mexeu no time, eu vinha falando aqui, falei na transmissão, né, e falava na hora da macaca também, que uma coisa a gente não podia negar do Nelsinho, ele pelo menos tenta, né? E ele mudou de novo esse time da Ponte Preta e colocou no banco de reservas simplesmente o Elvis, que não entrou, não jogou hoje e não deve jogar contra o Ceará. Não sei não, vamos aguardar, né? Vai que ele inventa de colocar o Elvis e tirar um dos atacantes, né? Não vai jogar. Enfim, mas gostei do time que ele colocou para começar jogando. Se o Elvis não jogou em casa, fora não joga. Eu gostei do time que ele começou, porque contra o Novo Horizontino a Ponte melhora quando o Elvis sai e joga com esse quarteto de ataque aí, com mais mobilidade, às vezes o Iago Dias fazendo a armação, às vezes o Dodô e, pasmem, às vezes até o Everton Brito. Isso. Né? Deixando o Gabriel Novaes como um cara mais à frente, que é o cara que tem mais habilidade, é o cara que sabe mais fazer gol. Nesse time da Ponte aí dos 4 atacantes, o Dodô é o cara que arma melhor, então por isso que ele não chega tanto, mas o Dodô também sabe fazer gol. Né? Agora, Everton Brito e Iago Dias são caras que têm um pouco de dificuldade. Mas entendo, falei aqui no jogo contra o Novo Horizontino que uma luz no fim do túnel, né? Esse esquema aí com esses jogadores mais móveis, mais hábeis, com mais intensidade, né? Apesar de achar que o Elvis é um cara importante pro grupo, né? Mas só que eu tenho um senãozinho pro Nelsinho Batista. Pô, volantaiada tudo amarelada, zagueiro amarelado. Pô, no intervalo tira, cara. Tira, coloca outro jogador, não vai pro risco. É por isso que eu não vou dar uma nota maior pra ele, mas nota 7 pro Nelsinho Batista. 7 pro Nelsinho que venceu o jogo. E a arbitragem, hein? Sei que tem polêmica, a nota é sua, não é minha. Lembrando que no blog eu não dou nota pra arbitragem. Edna Alves Batista, Evandro de Melo Lima, Gustavo Rodrigues de Oliveira, Márcio Henrique de Góes. No VAR, acertou tudo no VAR, hein? E o Fabrício Vilarinho da Silva, o AVAR, né, que ajuda lá o VAR. O pessoal da arbitragem, Corsato. Carlos, vou falar um negócio pra você, cara. De todos os cartões que ela deu, pra mim, ela mandou bem. Tem um cartão que você falou pro Erickson que ela podia ter dado, que ela não deu. Né? O VAR foi bem também. Em todos. Em todos. O jogo foi truncado? Foi, porque ela conversa muito mais. A jogadorzada também não ajuda, né? Então, cara, eu não posso dar nota menor do que essa pra arbitragem. Nota 7, na minha opinião, da arbitragem. Tá vendo aí, gente? Eu sei que tem muita gente, mas aí se você não gosta, você gosta do estilo dela, não gosta, mas a gente está analisando o jogo. O jogo. E no jogo, cara, tem muito marmanjo aí que faz coisa pior do que ela. Né? Eu lembrei 2 jogos da Ponte Preta aqui, mas posso lembrar outros. Tem mais. Posso lembrar mais uns 10 aqui. Tem mais. Né? Posso lembrar mais uns 10 aqui de jogos da Ponte Preta. Então, amigos e amigas, 7 para Edna. Tá, então, a Ponte Preta venceu o Botafogo pelo placar de 1-0.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, a gente tem o comentário final que a gente manda pro YouTube do Futebol Interior, tem o comentário final que vai pro Instagram, @Futebol Interior, e tem a ficha técnica do jogo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a ficha técnica primeiro, depois os comentários finais, e aí entre um comentário e outro eu vou dando voz aqui pra galera que tá no YouTube, lembrando que lá no Neoquímica Arena segue Corinthians 1, Internacional 1, o gol do Yuri Alberto no segundo tempo foi anulado. Então vamos trazer a ficha técnica. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a Ponte Preta venceu. Deixa eu só abraçar aqui o Wilson Corrêa, tá perguntando quando que o Gé volta. Previsão é uma rodada antes do derby, viu, Wilson? Fábio Fernandes, Everton Brito ficando no banco, vai entender. Silvio Seico, cadê o Gé? Voltar, quem sai, quando o Gé voltar, quem sai na opinião de vocês? Everton e Iago. Tem que ter muita calma, né? Tem que sair qualquer um desses aí pro Gé jogar. Eu tiro o Everton Brito. Não, qualquer um. Júlio César Guevara, eu tiraria o Iago. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Joel Silva, valeu, Joel, obrigado pela moral aí, viu? Eu adoro ir zoar o Elbert, diz aqui o DJ Digo. Que juíza fraca. Meu Deus, diz aqui o Alexandre Cristino, tá bom. Ponte venceu 1-0 Botafogo. Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Matheus Silva, Castro, depois Nilson Júnior. Castro saiu contundido a 20 do primeiro tempo, e Luiz Felipe. Emerson Santos, que também tomou cartão amarelo, estava pendurado, não joga contra o Ceará, depois o Hudson e Dodô. Iago Dias, Everton Brito, depois o Sérgio Rafael. O Everton Brito teve que sair para o Sérgio compor a zaga no Matheus Silva, que foi expulso, e o Gabriel Novaes. Nelsinho, treinador. O Botafogo do Zanardi, que estreou perdendo. João Carlos, Pedro Costa, Fábio Santos, depois o Filipinho, Chapo e Jean Vitor. Erickson, depois o Negueba, Gustavo Bochecha, depois o Alexandro, Sabiti, depois o Felipe Souto, Douglas Baggio, Vitor Andrade, e também teve o Bruno Marques, que entrou aqui nesse time do Botafogo, na vaga do... Bruno Marques entrou na vaga do Alexandre Jesus, pronto. Saiu o Alexandre Jesus, entrou o Bruno Marques. Gol da Ponte, Gabriel Novaes, 9 minutos do primeiro tempo, renda R$4.052, o público pagante R$82.200. 30ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta venceu, hein? Neste que foi o confronto de número 88 entre as equipes. Agora são 35 vitórias da Ponte, 28 empates, 25 derrotas. A Ponte marcou 112 gols e sofreu 100. Na Série B do Campeonato Brasileiro, esse é o 12º jogo. 5 vitórias da Ponte, 4 empates e 3 derrotas. O resultado mais comum entre Ponte Preta e Botafogo, 0-0. 15 vezes em 88 jogos, com 0-0, 9 vezes com mando na Ponte, 6 vezes com mando do Botafogo. A arbitragem da Edna Alves Batista, ela que é árbitra FIFA. Assistente 1, Evandro de Melo Lima. 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. 4, árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. O árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. Transmitimos majestoso 30ª rodada, Série B Brasileirão 2024. Ponte 1, Botafogo 0. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 8 da noite, mais 20 minutos para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. A Ponte Preta venceu, a Macaca venceu a equipe do Botafogo por 1-0, o jogo de 6 pontos. A Ponte abre, no momento, 3 pontos da zona do rebaixamento. Série C, Campeonato Brasileiro, Grupo B, 6ª rodada, última da segunda fase. O Botafogo da Paraíba venceu o Remo por 3-0. O São Bernardo perdeu para o Volta Redonda pelo placar de 2-1. Subiram nesse grupo B, na segunda fase, Volta Redonda e Remo. Volta Redonda 10 pontos, Remo 9 pontos. São Bernardo e Botafogo da Paraíba ficaram pelo meio do caminho. No grupo C, aliás, os dois times, tanto Volta Redonda como o Remo, já estavam classificados, né? Não, só o Remo tava, Volta Redonda não. Tava também. Tava também? Tava, Volta Redonda e Remo subiram na rodada anterior. Verdade. Muito bem.
E então Volta Redonda e Remo já estavam classificados. O Volta Redonda vai para a final. No grupo C, definido hoje, o Atlético venceu o Londrina 2-1, é classificado. E a Ferroviária, a Ferrinha, venceu o Ipiranga por 4-2, também se classifica para a Série B na próxima temporada. Atlético primeiro do grupo C, 10, Ferroviária segunda colocada, 10, Londrina e Ipiranga ficaram pelo caminho. Final da Série C do Campeonato Brasileiro entre Volta Redonda e Atlético. Daqui a pouco vamos falar da Série B e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando aí na Série A, tá certo? Bola rolando na Série A e também daqui a pouco vamos confirmar aí como é que foi o jogo do Vila Nova contra a equipe do Mirassol, porque agora vamos fazer o seguinte, Felipe Marques, vamos trazer os comentários para as plataformas YouTube e também para o Instagram, começando com o YouTube. O Carlos abre o comentário final de Ponte Preta e Botafogo. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui no Futebol Interior a vitória da Ponte Preta. Depois de 5 jogos, a Ponte 4 derrotas, 1 empate apenas, que foi contra a equipe do Goiás. Depois só trauletada, a Ponte só havia perdido em casa, a Ponte que vinha antes dessas derrotas de 6 vitórias seguidas no Majestoso, se reencontrou com a vitória em casa, venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Gabriel Novaes, 9 minutos do primeiro tempo, fez o gol único da Ponte Preta. Macaca venceu e agora abre 3 pontos aqui do primeiro time no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro, que hoje é o próprio Botafogo, adversário de hoje da Macaca. Ponte 1, Botafogo 0. Pergunto pro meu comentarista na partida, Marcelo Corsato. E aí, o resultado foi justo? Cara, eu achei que foi justo sim, porque as melhores chances do jogo foram da Ponte Preta, Carlos. E o melhor em campo? Na nossa opinião e da nossa audiência aqui nos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM, o Gabriel Novaes, que fez o gol, o melhor em campo. Lembrando que a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, contra o Ceará, fora de casa. Vai jogar contra o Vozão, jogo difícil. E o Botafogo pega o Guarani. Botafogo, se empatar, ele sai da zona da degola. Não é isso, Marcelo? Ele vai para 33 pontos, né? Não, ele não vai sair da zona da degola porque ele tem um saldo de menos 12 e 7 vitórias. O Paysandu tem 7 vitórias, menos 7. Então ele fica com 33. Ele precisa vencer. Ele precisa vencer, que aí ele passa não só o Paysandu, como também o CRB e a Chapecoense. Isso, próximo jogo do Botafogo, quarta-feira contra o Guarani, jogo adiado da rodada, naquela história das queimadas aí, contra o Guarani, em Ribeirão Preto, na próxima quarta, às 8 da noite, aqui no YouTube Futebol Interior. Você confere a transmissão do jogo. Comentário final. Muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro, já o outro comentário final de 1 minuto, viu, Carlos? 1 minuto no máximo, que vai para o Instagram. Mas vamos destacar aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Começou na quinta-feira, Operário 3, Chapecoense 2. O América venceu o Coritiba ontem por 2-1. Ontem também o CRB bateu o Paysandu por 3-2. Ontem tivemos Avaí e Brusque 0-0. Ontem ainda o líder, até então, Novo Horizontino, perdeu para o Amazonas por 1-0. Que campanha do Amazonas, que veio da Série C na última temporada. Hoje transmitimos Ponte Preta 1, Botafogo 0, Albert Cavalcante no posto de Ituano 1, Guarani 0. Bola rolando, Mirassol e Vila Nova vão empatando. Esse jogo já terminou, né? Esse jogo já terminou. 0-0, Mirassol e Vila Nova. Jogo terminado, portanto, na cidade de Mirassol. Não, Mirassol venceu por 1-0, cara. Mirassol venceu o jogo por 1-0. Olha só, Mirassol vai a 50 pontos, terceiro colocado do campeonato, e deixa o Vila Nova em maus lençóis, 46 pontos na sexta colocação. Fechando essa rodada, vamos ter na segunda-feira Goiás e Santos, Sport e Ceará. Os 4 primeiros, Novo Horizontino 54, Santos 53, Mirassol 50, Sport 47. Os 4 últimos, Botafogo 32, Ituano 31, Brusque 30, Guarani 25. Carlos, rapidinho. O detalhe rapidinho aí, pegando essa classificação que você colocou, os 4 primeiros e os 4 últimos. Se o campeonato terminasse com 30 rodadas, teríamos, né? Claro que tá faltando jogo para o Guarani e para o Botafogo, mas teríamos nesse momento 3 times paulistas, né, subindo, e 3 times caindo para a Série C de São Paulo. Lembrando que só um subiu, que é a Ferroviária. De São Paulo sim, só a Ferroviária. Beleza.
Muito bem. Vamos então agora com o comentário final que vai lá pro Instagram, aquele comentário Rapidex. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. No Instagram, Futebol Interior, arrasta pra cima aí, transmitimos no YouTube do Futebol Interior, Ponte 1, Botafogo 0, justo resultado, Marcelo, meu comentarista. Justo resultado, a Ponte teve as melhores chances no jogo e aproveitou uma delas que teve com o Gabriel Novaes no primeiro tempo. Melhor em campo? Foi o Gabriel Novaes. Transmitimos, vitória da Ponte contra o Botafogo, 30ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Macaca 1, Pantera 0. Comentário final. Muito bem, tá quase na hora de ir embora para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, aqui na Valinhos FM 87,9 e também no portal Futebol Interior, aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, estaremos juntos, eu e Carlos Corsato, para falar muito dessa vitória da Ponte e prospectar o próximo jogo da Macaca. Campeonato Brasileiro, Série A, 29ª rodada, na quinta-feira, o Criciúma bateu o Atlético Goianiense por 2-0. O Criciúma vem de 2 vitórias seguidas no campeonato. O Fluminense na quinta venceu o Cruzeiro por 1-0. Ontem o Grêmio na Arena bateu Fortaleza por 3-1. Hoje tivemos um empate na Arena MRV, Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Também tivemos hoje Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 0, Botafogo 1. Bola rolando na Fonte Nova, o Bahia vai perdendo para o Flamengo 1-0. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Internacional, 21 minutos do segundo tempo, 1-1. Na Arena Pantanal, São Paulo perde para o Cuiabá. 2 para o Cuiabá, 0 para o São Paulo. E logo mais às 9 da noite, fechando a rodada, tem Vasco e Juventude. Agora vamos com o destaque final dele que transmitiu o jogo. Vitória da Ponte, 1-0 para cima do Botafogo. Seu destaque final, Corsato. Valeu, Marcelo. Bom, transmitimos a vitória da Ponte, 1-0 aqui. Deixa eu só dar moral aqui para os nossos ouvintes, até para fechar aqui. Wilson Correia, 2025 teremos o Corinthians na Série B? Ele está perguntando. Eu acho que não, né? Fábio Fernandes, Mirassol venceu 1-0 no final. Marcelo já corrigiu aqui a informação. Obrigado, Fabião. Quero agradecer a você que ficou conosco aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Convido você para segunda-feira acompanhar a gente na Hora da Macaca, nosso canal Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo da Ponte contra o Botafogo e prospectar aí a Ponte Preta, né? 1h30 de programa, prospectando aí a Ponte para o jogo contra a equipe do Ceará. A Ponte que joga no próximo sábado contra a equipe do Ceará fora de casa. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. Se cuida. Excelente final de semana. Amanhã vamos exercer o nosso direito, né? Que a democracia nos dá, que é de eleger aí os nossos representantes para mais 4 anos, cada um em seu município, em seu local que mora, tá bom? Um grande abraço para você, um excelente final de semana e até segunda na Hora da Macaca. Tchau. Beleza, esse Carlos Corsato transmitiu o jogo. Vitória importante na Ponte Preta, 1-0 para cima do Botafogo. Vamos fechando a transmissão aqui, são 8h29 na Valinhos FM 87,9 e também fechando a transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Sempre para Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Sabadão pede pizza, é do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Agradecendo ao Carlos Corsato que narrou, ao Wendel Coral que reportou, ao Pedro Lino no palco do jogo, vitória da Ponte 1-0 para cima do Botafogo, ao Albert Cavalcante, posto de Guarani e Ituano, 1-0 para a equipe do Ituano, ao Felipe Marques, de volta na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, sempre bom ter o Felipe Marques com a gente. Direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Abraço para a rapaziada da Valinhos FM também, né? O Wagner Paneco, a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho. Eu, Marcelo Corsato, agradeço muito o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Amanhã, domingão, dia de votação. Vote consciente, tá bom? Exerça o seu direito. Um grande abraço, um excelente final de semana. E até a próxima, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.